né, Capri? Escalado. Claro, ó, esse resultado aí pro Internacional é fantástico, é muito, muito bom. Olha, se conseguir segurar esse 1-0 aí, vai dar um passo gigante, gigante para ir às semifinais da Copa Libertadores, o Internacional. A gente vai continuar acompanhando e monitorando. O Enzo Ortega tá de olho aí e traz as informações desse jogo lá do estádio Hernando Siles, assim que tivermos novidades por lá. São 8h16, ouviu o Pedro Ramiro chamando. Mas pera aí, Ramiro, já? Não é 1 hora antes do jogo que escala o time? Ah, mas a Rádio Bandeirantes é diferente, né, Capri? Ah, bom. Então aí sim, não é? Ah, é disso que eu gosto. Escalação rapidinho. Trazer aqui pro ouvinte da Bandeirantes em primeira mão a informação. O torcedor tá chegando na Neoquímica Arena, quer saber o time que estará em campo. O torcedor tá em casa, ouvindo a Bandeirantes, quer saber o time que vai jogar. Tá no automóvel, tá circulando aí pelas ruas de todo mundo. Quer saber qual é o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo? Será que é força máxima mesmo? Atenção, Michel Lopes. Sobe o hino do Corinthians. Hino do Timão no ar para a escalação do Vanderlei Luxemburgo. Como é que joga o Timão? Diz aí, Pedro Ramiro. O Corinthians escalado com Cássio no gol, que veste a 12. No setor de defesa, 25 Bruno Mendes, Gil veste a 4, 34 Murilo e meia dúzia Fábio Santos. No meio de campo, Gabriel Moscardo tem a 44, Maicon veste a 7 e Renato Augusto tem a 8. No ataque, a novidade, 26 Guilherme Biro, 50 Matias Rojas e 9 Yuri Alberto. O Corinthians escalado para a partida de hoje, Capri. Repeteco do Timão, vai, Ramiro. Timão escalado com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon e Renato Augusto. Guilherme Biro, Matias Rojas e também o Yuri Alberto. Tá aí o Corinthians definido, escalado. Já temos os Estudiantes também, ô Ramiro? Tô puxando aqui, só terminando, já passo para vocês, tá meio fora de ordem. Deixa eu só ouvir o Alexandre Pretzel, porque é importante. Ontem nós falávamos sobre a manutenção do Veríssimo na zaga do Corinthians, que foi bem, não é, no fim de semana no jogo contra o Cruzeiro, mas o Gil está de volta. Pois é. Vai o Gil na zaga do Timão, Pretzel. Pois é, e qual é a explicação? Por que não os dois juntos com o Murilo? 3 zagueiros, quem sabe, o time mais equilibrado. Esse time aqui é um time, o Biro. Ele é bom jogador? É. O Biro contra o Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, não sei, por que não Wesley, né? Se é pra jogar uma tentativa de 3 homens na frente, o Rojas mais aberto, evidente, não no meio de campo, mais pelo lado. Moscardo, Maicon e Renato Augusto, ok. Mas o Veríssimo fora, cara. O Veríssimo mostrou sábado, com um jogo só, que ele é melhor que todos os zagueiros do Corinthians. Então acho que ele casaria bem com o Murilo e até com o próprio Gil, fazendo uma linha de 3 zagueiros. Mas tudo bem, o Vanderlei Luxemburgo quer manter a formação que vem jogando, né? Não quer, de repente, impor a escalação do Veríssimo. Vamos ver se funciona. Um abraço ao Roberto Pereira, que pergunta, quando é que que horas vai ser o jogo? É 21h30. 21h30, meu caro Roberto Pereira, aqui no chat do nosso YouTube. O Luxemburgo realmente... não é que ele não goste do Veríssimo, mas a qualidade do Veríssimo é diferente, né? Não dá pra entender que ele não seja aproveitado. Capri. Ah, sim. Pelo que jogou aí no fim de semana, o Veríssimo tinha que continuar. Agora vamos ver como é que se sai o Gil. Agora o Biro, não dá, viu, Pretzel? Pois Todo é, respeito, o Wesley, né? O Wesley é melhor. O Wesley é melhor. Aí a implicância com o Wesley. Viu? Aí começa, viu? Máximo para compor elenco. Aí começa a aparecer umas informações, certo? Algumas coisas assim, ó. O Wesley gosta da noite. Essas bobagens, assim, sabe? Só para justificar. O Wesley, o comportamento no dia a dia não é dos melhores. Começa a aparecer umas coisas. Como a gente não tá vendo treino, a gente fica lendo essas coisas e as pessoas elas têm que interpretar. O Wesley tem que jogar, me desculpa. O Wesley é melhor que o Biro. Diga aí, Ramiro. Quando quiser, também Estudiantes escalado para a partida de hoje. Agora, já então, vamos escalar o Estudiantes também aí para o nosso ouvinte, o torcedor do Estudiantes aqui no Brasil. Tem muito torcedor do Estudiantes ligado aqui na Rádio Bandeirantes, espalhado no território brasileiro, esperando a sua escalação aí. Como é que vai jogar o Estudiantes de La Plata? Manda aí, Ramiro.
Equipe argentina escalada com Andújar no gol que veste a 21. Setor de defesa, 29, Léo Godoy. Santiago Nunes veste a 4. Lolho tem a 26. E o Mancuso, 14. Aliás, ele vai atuar como lateral canhoto, mas é direito de origem, portanto improvisado por causa de desfalques. Rodrigues tem a 30. Ascacibar veste a 5 e Zucchi veste a 8. Sosa tem a 7, é novidade nesse time do Estudiantes, e Rollheiser a 10. E ele, ex-jogador do Corinthians, escalado, Mauro Bozelli com a camisa 17 no Estudiantes, Capri. Mais ou menos. Bozelli também, vou te falar, mais ou menos, né? Acho que o Gil tá bom pra marcar o Bozelli, viu, Pretzel? Vamos ver aí como é que vai sair o Gil. Pelo menos conhece bem aí o atacante argentino. Vamos ver como é que ele se sai aí contra o Bozelli. O Bozelli entrou pra história com aquele título do Estudiantes em 2009, onde eu acho que ele fez um gol contra o Cruzeiro dentro do Mineirão. Foi uma final... Ele foi campeão com Boca, né? Foi campeão da Libertadores, Boca, 2007. Por exemplo, em 2009, o Cruzeiro faz 1-0. Foi 0-0 lá em La Plata. Aí o Cruzeiro faz 1-0 e o Estudiantes vira o jogo. E é campeão dentro do Mineirão. O time do Cruzeiro era treinado pelo Adilson Batista. O Bozelli no Corinthians, quando o Corinthians o contratou, eu achei uma ótima contratação. Só que ele conviveu com algumas lesões, pegou uma fase não muito boa do Corinthians, mas ele é um bom jogador. Tá veterano agora, mas é um jogador inteligente na área. Ele vai jogar com o Rollheiser, que é bom, e o Sosa tem 38 anos, quer dizer, é mais um veterano que o técnico Eduardo Domingues coloca em campo. É um time muito experiente. O Zucchi é bom meia, mas o Corinthians tem toda a condição de ganhar o jogo hoje e levar uma boa vantagem para La Plata, porque lá realmente, lá o bicho pega, lá vai ser complicado. Pretzel, quem é melhor? Yuri Alberto ou Bozelli? Olha, é uma boa pergunta. Por currículo, Bozelli. Agora, o Bozelli tem 38 anos, o Yuri Alberto tem o quê? 21, Ramiro? Ou do 22? 21, né? 21. 17 anos de diferença. Então o Yuri Alberto pode ser o que o Bozelli foi, pode ganhar uma Libertadores, pode disputar Copa América pela seleção. Não sei. O Yuri Alberto tem que provar para chegar ao nível do Bozelli, é o que o Bozelli já chegou na carreira, 17 anos de diferença. Pô, mas agora o Payet de novo fez uma defesaça aí, hein, Pretzel? Tá salvando o Inter. Rocher. Eu falei Payet. Falou Payet. Eu tava pensando no Vasco da Gama. Sim. Eu tava pensando no Vasco, falei no Payet. O Rocher fez uma outra defesaça agora aí. Meu Deus do céu. Eu vou cumprimentar a comissão técnica do Inter, porque eles fizeram, atenção, o Inter tá se defendendo bem, cara. O Rocher treinou com bolas com gás hélio, certo? Que aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade da bola. O treinamento aumentando a velocidade da bola. E tá dando certo, que o reflexo dele tá muito bom. Que defesa que ele fez agora, essa que tu falaste, a bola desviou e ele pegou com a ponta do dedo. A bola foi balançando, ele fez uma defesaça mesmo. Eu tava pensando no Payet aqui porque domingo tem, não é? Vasco e Palmeiras, ou Palmeiras e Vasco, e acho que a chance de a gente ver o Payet talvez em ação, não é, Pretzel? No Allianz Parque no próximo domingo, às 6h30. Vamos ver. 6h30. Ó, tá dando tudo certo pro Inter. Bola no travessão do Inter agora, cabeceio do Álvares, né? Deu no travessão, Rocher batido já. No momento é o seguinte, a sorte tá ajudando, viu? Que é um sufoco. É um sufoco. Já desde o primeiro tempo é um sufoco que o time do Internacional tá passando lá nos 3.600 metros da altitude de La Paz. Mas daqui a pouquinho, já, nós vamos trazer mais informações de Internacional e Bolívar, ou Bolívar e Internacional aqui no Concentração. São 8h25, preciso ir pro intervalo rápido. Já na volta tem mais informações do Corinthians, mais do Timão. Daqui a pouquinho tem ele, Ulisses Costa, vai transmitir para todo o Brasil, para o mundo, esse jogaço do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Você corintiano que tá chegando aí à Neoquímica Arena, já tá começando a lotar a Neoquímica Arena. Vamos juntos aí, vamos com a gente, vamos com a Bandeirantes. Você vai ter, quando a bola rolar, a melhor transmissão com Ulisses Costa para todo o Brasil, empurrando o Timão. E uma parada que é rápida mesmo, e nós já voltamos aqui com o Concentração. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Eli Santos, deputada federal por São Paulo. Quando decidi entrar para a política, busquei um partido com as mesmas bandeiras e valores que tenho. No Republicanos encontrei exatamente isso, um partido que acolhe, capacita e prepara as mulheres para a vida pública. E hoje tem um convite para você, mulher. Vamos juntas fazer do nosso Brasil o melhor lugar para viver. Venha para o Republicanos, a casa política das brasileiras. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. A emoção está de volta. Vem aí, o UFC São Paulo. Jailton Malhadinho Almeida versus Curtis Blades. Dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. 8h30, marcou o quinto na hora oficial do Brasil. Em 1 hora vai rolar a bola na Neoquímica Arena.
Corinthians e Estudiantes é decisão, é hora de decisão na Libertadores e também na Sul-Americana, onde o Timão joga contra o Estudiantes. O Inter segue vencendo o Bolívar lá em La Paz por 1-0. Atenção, faltando 1 hora para começar o jogo, eu quero mais um destaque do Corinthians e confirma aí a escalação do Timão. O time do Corinthians que vai a campo é escalado pelo Luxemburgo e mais uma informação corintiana. Vai, Pedro Ramiro! Vamos lá, Capri, o Corinthians que contra times argentinos na Copa Sul-Americana nunca deu muita sorte dentro de casa. São 9 partidas disputadas, 7 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória, que foi justamente contra o News Old Boys na última fase da competição. Corinthians escalado com Cássio no gol, que veste a 12, Bruno Mendes 25, Gil veste a 4, 34 Murilo e meia dúzia Fábio Santos. Moscardo tem a 44, Maicon 7 e Renato Augusto Rei. Renato Augusto tem a 8, além do trio de ataque, 26 Biro, Matias Rojas veste a 50 e Yuri Alberto tem a camisa 9, Capri. E o que você me conta mais do Corinthians aí? Eu quero mais informação do Corinthians aí. Vai, Ramiro, você que sabe tudo aí do Timão. Vamos lá, Capri. Aliás, essa é a 8ª participação do Corinthians na Copa Sul-Americana. A 3ª vez que chega às quartas de final. Antes, em 2005 e 2019. Esse último ano que eu citei, 2019, foi marcado pela melhor campanha do Corinthians na Copa Sul-Americana. Quando chegou à semifinal, eliminou o Independiente Del Valle, mas, aliás, foi eliminado pelo Independiente Del Valle e o próprio time adversário acabou sendo campeão daquela edição. Quem passar hoje garante pelo menos 3 milhões e 800 mil reais. Dinheiro importante para um Corinthians que apresentou um déficit nesse primeiro semestre do ano, mais de 36 milhões de reais de déficit. Portanto, o Corinthians com dívidas a serem pagas, que já somam mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Estes valores são pagos, é bem verdade, serão pagos com a ajuda de contratações. Entre elas o Pedro, jogador que foi vendido ao Zenit da Rússia em 26 de junho desse ano. De lá para cá, desde a venda sendo concretizada, quando foi concretizada essa venda do Pedro, ele só jogou 2 partidas. Foram 70 minutos ao todo, coisa bem diferente do que acontece, por exemplo, com o Endrick, vendido ao Real Madrid, ou o Vitor Roque ao Barcelona, e que é bem verdade, guardadas as devidas proporções, são as maiores revelações das bases de cada time nos últimos anos. Portanto, o Pedro, que hoje está no banco de reservas, pouco tem atuado nesse Corinthians, Capri. Por que tem atuado tão pouco assim o Pedro, hein? O Pretzel. Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo deu a seguinte justificativa: jogadores vendidos ou já com negociações encaminhadas, né? O Pedro vai sair só na janela de janeiro. Mas, fevereiro, né? Fevereiro, perdão. Viu? Jogadores já negociados, ele vai aproveitar pouco. Então ele... Agora, o que realmente eu não consegui entender, o Corinthians, que é um clube vendedor, hoje qualquer um chega aqui no Corinthians e contrata, né? Porque o Duílio tá vendendo todo mundo. Agora, o Pedro eles não deixaram ir pro Mundial Sub-20, lembram? Porque ele seria aproveitado. Depois que ele não foi pro Mundial Sub-20, ele não jogou mais, cara. Foi um negócio impressionante. O Luxemburgo manteve aqui e não utilizou. Então são coisas estranhas que realmente acontecem. Agora, o Wesley, por exemplo, poderia estar jogando, né? O Pedro também recebeu poucas oportunidades, apesar da base do Corinthians ter apresentado aí bons nomes. Mas a grande novidade realmente é o Gabriel Moscardo. Esse sim vai ficar pouco tempo aqui no Corinthians. Tem só 17 anos, logo ele já vai embora. E o que ele fez, hein? No domingo lá no Mineirão, no jogo contra o Cruzeiro. Personalidade começou também. Com ele. Exato. O gol do Corinthians, né? Começou com ele. Ele tomou a bola do Gilberto como a gente toma um doce de uma criança, né? O Gilberto também foi brincadeira no lance, né? Foi fanfarrão, né? Mas o Moscardo foi muito bem. O menino teve uma personalidade. Esse moleque realmente é bom de bola. Muito bom de bola. Esse vai dar liga no Corinthians. Agora o Pedro Bom tá lá no Flamengo, né? Será que o Flamengo não topa trocar o Pedro pelo Yuri Alberto, não, Pretzel? Sabe o que pode acontecer? Foi divulgado hoje lá no Rio de Janeiro que o Zenit oferece 25 milhões de euros pelo Pedro, que é quanto o Zenit pagou pelo Yuri Alberto ao Inter. Aliás, eles gostam de pagar 25 milhões de euros. Aliás, o pessoal, né? os russos de vez em quando eles são meio estranhos, né? Porque o Yuri Alberto por 25 de euros foi a maior negociação da história e talvez a melhor, hein? A maior e talvez a melhor negociação
da história do Internacional. E agora o Pedro pode ir por 25 milhões de euros para o Zenit. Eu acho que o Flamengo não vai segurá-lo. Se a proposta for real, realmente, eu acho que horas eu vou, né? Acho que ele vai ser negociado. Ah, mas já pensou, ó. Já pensou, o Corinthians amanhã troca o Pedro pelo Yuri Alberto e fala lá pro pessoal no Rio de Janeiro, ó, é o seguinte, manda o Yuri Alberto, já pagaram 25 milhões de euros uma vez, pagam de novo, faz de conta que é o Pedro. Manda o Pedro pra cá, manda o Yuri Alberto pra lá e ainda eles põem 25 milhões de euros no cofre. Será que não dá certo, não? Não, eu acho que aí não dá, mas quem sabe o Corinthians não oferece pau a pau o Yuri Alberto pelo Pedro. Será que o Flamengo não topa? Empréstimo de 1 ano? Hã? O Pedro já tem 26, né? Exato. O Yuri Alberto tem 21. Pô, quem sabe o São Paulo ele não topa pra dar uma sacudida lá. Vai saber, né? Vai saber, né? Bom, vamos lá então. Atenção, uma informação importante de hoje da CBF, porque domingo então finalmente vamos ter a inauguração da Arena MRV lá do Galo, lá em Belo Horizonte, né? E o jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, que seria no domingo às 6h30, foi antecipado para as 4 da tarde, viu, Pretzel? Então, finalmente teremos aí a Arena MRV, mais um estádio sendo inaugurado aqui no Brasil, mais uma arena moderna, dessa vez a Casa do Galo em Belo Horizonte. Jogão, esse jogo é maior que América e São Paulo, hein? Porque o América pega o São Paulo em BH também. Um jogo na casa do Atlético e o outro no Independência entre América e São Paulo. Os 2 jogos no mesmo horário, hein? Que jogo que virou Galo e Santos, hein? Porque o Santos, ó, se o Santos ganha do Galo, o Santos vai a 24 e o Galo tem 27. O Galo entra naquele rebolo ali que nós colocamos ontem, né, Capri? Lembra? Dos grandes que estão com pontuação pequena na Série A, né? Sim, exatamente. Vai ficar numa situação delicada. E o Atlético chega a essa inauguração em um momento muito, muito importante, porque o time precisa do apoio da torcida, no seu novo estádio, no seu novo caldeirão. O Atlético que vem de eliminações, está num ano muito ruim e vai receber o Santos então nesse domingo às 6h30 no seu novo estádio Arena MRV. São 8h37. Daqui a pouquinho tem o Ulisses Costa no comando da Jornada Esportiva Bandeirantes. Ele vai transmitir, é ele quem transmite esse jogaço de bola entre Corinthians e Estudiantes. Tempo e placar de jogo no Hernando Siles em La Paz. Inter e Bolívar. Bolívar e Inter estão jogando. Alô, Enzo Ortega. Fala, Capri, o jogo aos 77 minutos, 1-0 para o Inter. O Inter segue vencendo o Bolívar, resultado importantíssimo, porque o Inter com esse resultado tem a chance de resolver semana que vem em Porto Alegre. Aí também, ô Pretzel, pelo amor de Deus, se o Inter vencer hoje e não resolver em Porto Alegre, aí fecha, hein? Aí em casa, com essa vantagem aí é uma ótima vantagem pro Inter, hein, no jogo da volta. Não, mas tu sabe que o histórico do Inter é ele ter dificuldades contra os pequenos e conseguir bater grandes, né? Sabe que o histórico do Inter é esse, né? Quando ele enfrenta grandes adversários, ele joga mais. É histórico isso. Quando ele pega times pequenos, ele sofre muito. Mas assim, ó, se ganhar de 1-0, qualquer empate classifica o Inter, aí com todo o cuidado com a força da torcida, o Inter vira muito favorito para chegar na semifinal. Inter vai vencendo, segue vencendo o Bolívar por 1-0. Atenção, Pedro Ramiro, quem é que apita o jogo aí da Neoquímica Arena? Quem vai apitar esse jogo importantíssimo? E é importante, hein? Bom árbitro aí, porque o jogo vai ser pegado. Quem apita aí, hein, Ramiro? Capri, árbitro Jesus Valenzuela, da Venezuela. Aliás, é o 3º jogo do Corinthians que ele apita em 2023. Primeiro uma derrota para o Argentinos Júniors, depois uma vitória contra o time do Universitário do Peru. Portanto, Jesus Valenzuela na arbitragem de hoje, Capri. A Comebol gosta dele, viu, Pretzel? Ele tá com moral lá na Comebol, Valenzuela, viu? Eu acho ele um bom árbitro, viu? Um cara que não gosta muito de papo, um cara grande, né, também, pra dar uns peitaços nos jogadores, se os caras quiserem incomodar. Eu acho ele um bom árbitro. Esteve na Copa do Mundo, fez uma Copa boa. Eu acho que ele é um bom árbitro. Por que árbitro de futebol tem que ser um cara grande, Pretzel? É pra impor respeito, é? Não, nem Por todos. que as comissões preferem ter esses caras altos, fortes, impõem respeito, é isso, é? Eu acho que sim, também um pouco, né? Por exemplo, que tá apitando o jogo do Inter lá, se o Ortega puder me confirmar, ele é um árbitro baixo. Mas ele tá toda hora apitando aí, tá em tudo quanto é jogo. O Jorge Larrionda, uruguaio, era menor que o Miliose, cara. O Agomar Martins, um árbitro que apitava no Rio Grande do Sul, Boa noite. Batia no peito dos jogadores, certo? Porque era pequenininho. Então eu acho que um árbitro maior, acho que ele impõe um pouco de respeito, sim. Tamanho não é documento, né? Mas no futebol, de repente, para dar uns encontrões, acho que não tem problema, né?
Não precisa ser o Daronco, viu, Ulisses Costa? Mas precisa ser um esse cara aí, grandinho esse aí, pra boa noite impor pra respeito, você. né? Boa noite pra você, pro Prétio, pro ouvinte da Rádio noite. Bandeirantes. Esse Daronco é uma piada ali. É muito músculo e pouco cérebro. Não vira nada. O maior árbitro que eu vi apitar na minha vida foram alguns árbitros que foram espetaculares. Mas o maior pra mim foi o Carlos Eugênio Simon. E era pequenininho. E fez 3 Copas do Mundo. Então, essa tese levantada aí pelo nosso comentarista vai por água abaixo. Não é minha tese. Você tá falando que você tá falando que respeita mais? A partir do instante que você tá falando que respeita mais, você tá defendendo o árbitro grandalhão que vai amedrontar jogador de futebol. O cara, se apitar bem e for honesto, ele amedronta calão, como o Simon sempre foi na carreira dele. E eu acabei de dizer que tamanho não é documento. E o Simon é maior que tu, só pra deixar claro. Não é pequeno. Não é maior que eu. Estive com ele várias vezes. Ele é menor que eu. Ele é menor que eu, entendeu? Maior do que eu, só você na horizontal. E o melhor árbitro que eu vi na minha vida, ele era pequeno. Romualdo Arp Filho. Pequenininho. Grande árbitro, né? Pra mim, o melhor árbitro que eu vi era grande. O cara era grande. E era bom, hein? Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Esse era bom. Árbitro bom demais. E era grande. E era policial também, né? Era policial. Dulcídio era bom demais. Ô, Ulisses, vamos parar com esse debate aqui? Vem sexta-feira no Esporte em Debate, às 7h30 da noite. Cara, eu vou fazer o quê com o Prétio? Eu engulo ele. Ele vai precisar gastar dinheiro em psiquiatra. Não vou fazer isso, não. Não aguenta. Não dá nem pra conversar, 10 minutos de programa eu acabo com ele. Essas teses furadas que ele tem. Por exemplo, aqui pergunta pra mim o que eu acho do jogo, como se eu fosse o Pretzel. Atenção, comentarista Bandeirantes, Ulisses Costa, o que é que você está esperando do jogo, Ulisses? O Corinthians é um time desmanchado, né? Sem Roger Guedes, sem ninguém. É jogo pro Estudiantes. Estudiantes é o adversário mais difícil que o Corinthians vai enfrentar e ganha os 2 jogos, porque ele é sempre contra o Corinthians. Sempre, a vida inteira. O Corinthians pode estar conquistando o título do mundo, ele é contra. O que ele torceu contra o Corinthians nos títulos mundiais foi um negócio de louco. Isso é uma vergonha ter que ouvir isso. Ele deve estar no camarote lá dos ídolos. Não tô, eu tô na cabine da Rádio Bandeirantes, porque toda hora que você vai falar do Corinthians, você fala mal. Ou e-mail aos conselheiros do Corinthians. Não, cara, eu não me envolvo com política, eu não gosto de política, nem de clube, nem política no cotidiano aí. Dá licença. Não, tu é clubista. Eu falo a verdade. Você não fala a verdade, porque você falou que o Corinthians não passaria, o Corinthians está passando. Não tem você problema. falou que não passaria, que o penúltimo jogo do Corinthians é difícil, é um gol só de diferença, é duro segurar os caras. O Corinthians foi lá e passou. Claro. E você teve que engolir e ficar na sua. Não tem que dá um tempo. Nada. Foi 0x0 contra o Nils. Sim. Comentou foi 0x0 contra o Nils e tomou um banho de bola. Acontece. E se classificou. Quem classificou? Não tem problema. Faz parte da vida isso. Por exemplo, você falou que o Inter ia perder. O único hoje que defendeu o Inter foi eu. Falei, o Inter passa, o Inter vai engolir. Tu é oportunista, porque tu não viu, tu é contra os gaúchos. Agora a tese é o contrário. Dá licença. Vê o jogo aberto. Dá licença, tu é contra os gaúchos. Eu sou contra você. A tese é o contrário agora. Agora a tese é o contrário. Contra você eu sou. Tu é oportunista. Oportunista não, senhor. O teu cantinho de oportunista tá aqui no Esporte Debate. Vem o Esporte Debate. Tem Esporte Debate. Inclusive, eu falei que o Inter ganharia do River de 2x1 e conquistaria a vaga nos pênaltis. Olha o que deu. Entendeu? É só você se ligar. Eu vou te dar as dicas, você vai falando que é melhor pra você. Não, viu? O importante é te colocar nas delegações. Tu já sabe os resultados certos. Tu acerta todas. Meus parabéns. Como é bom trabalhar contigo, irmão. 8h45 vai marcar o quinto na hora oficial do Brasil. 8h15. Vamos pro intervalo. O Concentração volta na sequência. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625.
Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A emoção está de volta. Vem aí o UFC São Paulo. Jailton Malhadinho Almeida versus Curtis Blades. Dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Franciane Baia, deputada federal pelo Rio Grande do Sul. Sem famílias fortes e bem estabelecidas, com valores e efetividade, não há esperança para uma nação desenvolvida, justa e próspera. No Republicanos, posso ser a voz da família e do combate à violência contra crianças e adolescentes. Se você, mulher, também é conservadora como eu e quer estar em um partido que te valoriza, filie-se ao Republicanos, a casa política das brasileiras. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Oito e 49, a bola vai rolar em 41 minutos na Neoquímica Arena para Corinthians e Estudiantes. E aí é o seguinte, Ulisses Costa vai contar tudo desse jogão de bola para você. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com ele, é com Ulisses Costa. Corinthians e Estudiantes, quartas de final da Copa Sul-Americana. E tá começando também quartas da Libertadores da América. Tempo e placar de jogo no Hernando Siles em La Paz, na Bolívia, para Bolívar Internacional. Aloens Ortega. Capri, chegando aos 90 minutos, o Inter continua vencendo o Bolívar por 1-0. 90 minutos, são 45 do segundo tempo. Tá quase terminando o jogo na segunda etapa. Estamos chegando aos 45 do segundo tempo no estádio Hernando Siles.
Nossa, mas o bicho tá pegando. E o Inter vai trazer um resultado gigante pro Brasil. Gigante, hein? Porque se um empate já era um ótimo resultado, imagine então uma vitória, mesmo que magrinha, né? Por 1-0, resultado enorme pro time do Internacional para resolver a parada semana que vem no Brasil. E essa é uma semana de muita Libertadores. Amanhã é a vez do Palmeiras. Vai a Colômbia enfrentar o Deportivo Pereira. E na quinta-feira, São Paulo e LDU. Ou LDU e São Paulo, né? Porque o jogo é no Equador, 7 da noite. A Rádio Bandeirantes também vai transmitir todas as emoções desse jogão de bola, porque Sul-Americana, Libertadores é aqui, é na Bandeirantes. Há 86 anos, a Bandeirantes ao lado do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e do futebol mundial também. Atenção, mais um destaque do Corinthians. Alô, Pedro Ramiro, tá enchendo a Neoquímica Arena e vai estar lotadinha hoje. Corintianos empurrando o Timão contra o Estudiantes. Eu quero mais um destaque do Corinthians, me conta aí, Ramiro. Vamos lá, Capri, agora já tô próximo ao campo do jogo aqui. Óbvio que na Copa Sul-Americana, eventos da Conmebol, os jornalistas não podem ficar lá dentro do gramado, mas a gente tá próximo aqui a uma arquibancada. Tô observando a torcida do Corinthians chegando cada vez mais. Inclusive, já vejo as homenagens às pessoas que foram mortas naquele acidente envolvendo um ônibus que levava a torcida do Corinthians de Belo Horizonte a São Paulo. O detalhe, faixas com os nomes de André Francisco, Renan Wellington Mineiro, Alan Luiz, Rodrigo Lacerda, José Antônio e Hamilton. Os mortos neste acidente já estão sendo estendidas ali bem próximo à arquibancada do setor norte do Corinthians. Clube que faz o trabalho de aquecimento neste momento. Inclusive já está escalado com novidades para a partida de hoje. Expectativa hoje na Neoquímica Arena, Capri, é de cerca de 43 mil torcedores. Portanto, casa cheia para esse jogão entre Corinthians e Estudiantes pela Sul-Americana. O Capri, inclusive o Corinthians, viu, Pretzel, teve que pedir uma solicitação à Conmebol que tira tudo, cara. Ele tira até o nome dos estádios, eu acho, das arenas. Eu acho isso meio absurdo, abusivo, pelo menos eu acho. Porque é a casa, né, que leva o nome, o patrocinador. Mas eles apagam tudo, eles colocam faixa preta até nos camarotes, que não tem nada a ver. Nome de camarote, caso aqui a gente vê o Fiolzone. Tá lá, tudo com faixa preta de tecido, cobrindo o nome das empresas que investem durante o ano inteiro nos estádios, nas arenas, cara. Eles só olham pro umbigo deles, não querem nem saber não, viu? Não, esses rapazes que morreram merecem todas as homenagens, merecem todas mesmo. Acho que o Corinthians tá correto. Agora, a gente sabe que o Corinthians também sofreu uma pressão muito grande das torcidas para homenagem. Aliás, as torcidas queriam que o Corinthians não jogasse hoje. Não é, Pretzel? Que o Corinthians não entrasse em campo. Não pediram. Como forma de respeito. Exato. Não é, às mortes dos torcedores. E, óbvio, merece todo o nosso respeito e todas as homenagens, mas me parece que tem um limite aí também, né? Não dá, nesse momento, sem calendário no futebol, você jogar uma partida depois, né? Não tem como, né? Exato. E aí até as organizadas, né? A Gaviões principalmente pediu que a diretoria intercedesse para tentar adiar, mas parece que houve a consulta sim, só que a Conmebol publicou exatamente isso que tu disseste, Capri. Não há datas e a rodada de quartas de final precisa acontecer, né? Como está começando agora entre Bolívar e Inter, nos acréscimos, faltando 1 minuto e meio, 1-0, e há muito tempo que eu não via um time atuar com tanta inteligência na altitude como o Inter está atuando. E outra coisa, hein, Pretz? É a segunda derrota do Bolívar na temporada na altitude. Exatamente. Na sua casa. E outra coisa que é importante destacar, viu, Capriotti? A situação tá estranha aqui no estádio, aqui na Neoquímica Arena, tá? A gente chegou, tá um clima, não tá um clima legal, que nem você sempre chega aqui, a torcida festejando e tal. Tá um climão bem pesado em relação ao fato lamentável ocorrido. Que as caravanas, eu tava até conversando com um dos caras que eu gosto muito aí, que é do Corinthians, que é torcedor do Corinthians, que é o Mano Língua, né? Que viaja pra todo lado, que foi com a moto acompanhar o Corinthians, voltou de moto, aquela coisa toda. E a gente tava falando sobre isso, sabe? De que as caravanas, essas viagens, são viagens de festa, o torcedor vai brincando, ter histórias para contar depois. E a fatalidade ocorrida no meio da semana, aí no final de semana, aí foi uma coisa muito triste e tá um clima pesadão aqui na Neoquímica Arena. E para melhorar isso, a vitória do Corinthians, né? Uma vitória corintiana para poder dar uma aliviada nisso. A gente reforça aqui os sentimentos às famílias, aos amigos, os torcedores que perderam a vida na madrugada do domingo lá em Minas Gerais. Foi muito triste, muito triste. O motorista do ônibus segue internado
lá em Minas Gerais, segue internado na UTI de um hospital mineiro. Outros torcedores também em estado um pouco melhor, não é? Também continuam internados, mas muito triste mesmo, porque perder a vida para quem vai se divertir, né? Como foi o caso desses rapazes aí do interior de São Paulo, né? Gente com família, gente que tem filhos, são maridos, são filhos, deixaram aí órfãos, deixaram crianças, é muito triste, e a gente espera que as famílias possam ter o conforto necessário num momento como esse. 8h55, Ramiro, confirma aí o Corinthians, quem tá chegando agora com a gente aí, Timão escalado, e vai ter o Gil na zaga, o Veríssimo vai no banco de reservas, hein, Ramiro? É isso, Capri, o Corinthians já é escalado com Cássio no gol, que veste a 12. No setor de defesa, Bruno Mendes, mais uma vez de lateral direito, vestindo a 25. A dupla de zaga, 4, Gil, 34, Murilo. E o lateral esquerdo, meia dúzia, Fábio Santos. Moscardo tem a 44, Maicon veste a 7 e Renato Augusto tem a 8. No ataque, 26, Guilherme Biro. Rojas, que hoje não vai ser 10. Isso porque ele já havia sido inscrito pelo Racing para disputar a Copa Libertadores com a camisa 50. Então ele não pode repetir esse número, aliás, que o Corinthians já tinha preenchido com o Roger Guedes também na Copa Sul-Americana, que vestia 10, portanto hoje ele é 50. E Yuri Alberto, camisa 9. Ô Capri, só um detalhe aqui da Neoquímica Arena, já vejo aqui no setor oeste que, aliás, é bastante composto por pessoas de conselheiros, sócios do Corinthians, aquela ala ali do Corinthians que fica sempre no Parque São Jorge. Já vejo alguns torcedores, alguns conselheiros, aliás, fazendo campanha para as eleições de novembro. Vi alguns com a camisa do Augusto Melo, obviamente devem ser pessoas ligadas, até falei com um dos conselheiros de oposição agora há pouco, o Sidorf, que veio nos cumprimentar aqui para a Rádio Bandeirantes, e, portanto, eles estão fazendo aquela campanha. Um detalhe, uma apuração que a gente fez hoje aqui na Rádio Bandeirantes, os conselheiros do Corinthians vão ganhar ingressos, repito, vão ganhar ingressos para aquele jogo das lendas que vai acontecer em 1º de setembro contra as lendas do Corinthians e lendas do Real Madrid. Eles vão ter ainda 50% de desconto. Isso, quando comparado ao torcedor, tem ingresso sendo vendido ao torcedor comum por cerca de R$400 para esse jogo que vai acontecer 1º de setembro. Portanto, os conselheiros do Corinthians ganharão ingressos e terão 50% de desconto. Sempre foi dessa maneira, né? O Corinthians sempre fez esse tipo de agrado aí aos conselheiros e que vão mantendo as administrações ao longo da história. Terminou lá em La Paz, hein, Ortega? Terminou Bolívar e Inter? Fim de jogo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Inter garantiu a vitória por 1-0 com gol do Ener Valencia na altitude, Capri. Daí o Internacional, portanto, vencendo o Bolívar em La Paz, larga na frente nesse duelo das quartas de final da Libertadores da América. Oi, Pretzel. Sabe qual foi a curiosidade desse jogo? Tava comentando com o Miliose aqui. O Inter jogou hoje melhor na altitude, com inteligência, do que em jogos ao nível do mar recentes no Brasileiro. Impressionante. Foi impressionante. Na altitude, com dificuldade de respiração, o Inter jogou com mais inteligência e melhor postado do que nos últimos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Dá um passão para ir à semifinal, Colorado. Semana que vem no Beira-Rio, jogo da volta, Inter e Bolívar. Quintal vai marcar 9 da noite, hora oficial do Brasil. Nós estamos fechando esse concentração, mas vai ser uma semana de muito concentração, viu? Porque amanhã vai ter concentração para Deportivo Pereira e Palmeiras, na quinta tem concentração para LDU e São Paulo e vai ter muito pré-jogo de qualidade para você vir com a gente aqui. Aliás, vamos juntos, seguindo com a gente aí, hein? Seguindo com a gente também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos lá, porque ele está chegando e vem aí a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil para Corinthians e Estudiantes. Ele vai comandar a jornada esportiva, vai soltar a voz e certamente emocionar os milhões de apaixonados corintianos em todos os cantos do planeta que vão empurrar o time e levar o timão adiante. A partir de agora é com você. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e depois de Corinthians e Estudiantes no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, no apito final. Vamos invadir a madrugada de quarta-feira
levando pra você tudo de Corinthians e Estudiantes, o pós-jogo, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Mas agora ele vai chegar e comandar a jornada esportiva Bandeirantes. Ulisses Costa vem aí com Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro, eu e o Enzo Ortega e o Bruno Migliozzi, que também tá de volta com a gente. Estaremos juntos aqui no Plantão Esportivo Bandeirantes. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções e até já, Brasil. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você ligado na Bandeirantes, torcedor do Brasil. Ulisses Costa! O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro. Para você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. A bola vai rolar já já a Copa Sul-Americana. De um lado tem o time do Corinthians, do outro Estudiantes. Você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. E hoje uma noite muito estranha aqui na Neoquímica Arena, quando eu estava dizendo pro Capriotti, pro Pretzel e pro próprio Ramiro, com a passagem do falecimento naquele acidente lamentável que aconteceu voltando de Minas Gerais com a caravana do Corinthians de torcedores, o André Francisco, o Renan Wellington Mineiro, o Alan Luiz, o Rodrigo Lacerda, o José Antônio e o Hamilton, que acabaram falecendo de uma maneira absurda, né? Foram torcer por aquilo que eles mais amam, que é o time do coração, e acabaram vindo a falecer desse acidente lamentável. E o microfone da Bandeirantes, obviamente, devido à sua tradição, à sua força,
presta aí a homenagem póstuma aos familiares, a todos vocês que passaram por esse momento difícil. O Pretzel e o Capriotti falaram um negócio muito certo, né? De tentar até mudar a data desse jogo, mas por falta de data e também muita falta de flexibilidade até da Conmebol. A Conmebol não aceitou, teve que jogar e o Corinthians vai ter que entrar em campo. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro, para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. O futebol da Bandeirantes em campo, destaque primeiro vem do Timão Corinthians. Alô, Pedro Ramiro, fala do Corinthians da Bandeirantes, Ramiro. Fala, Ulisses, grande abraço para você, um grande abraço a quem tá ligado na rádio Bandeirantes. Corinthians que, aliás, deixa agora o campo depois do fim do aquecimento antes dessa partida. Clube que terá a volta de 6 atletas que foram, inclusive, reforços nas últimas partidas, mas foram poupados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no jogo contra o Cruzeiro. 6 atletas, entre eles Yuri Alberto, Renato Augusto, Maicon, Gil, Murilo e Fábio Santos. Estes serão titulares na partida de hoje de um Corinthians que nas 2 últimas partidas vem de um empate e uma derrota e precisa vencer para ter a vantagem na partida da volta na semana que vem. E o Estudiantes, como é que vem pro jogo, Ramiro? Estudiantes vive uma fase melhor que a do Corinthians, inclusive nas últimas partidas. Aliás, teve a última derrota pro Belgrano no Campeonato Argentino, mas antes disso eram 6 jogos de vitórias consecutivas. É um time que, inclusive, comandado pelo técnico Eduardo Domingues, de 44 anos, ex-zagueiro. Nessa temporada são 33 partidas, 19 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Mauro Bozelli, velho conhecido do Corinthians, será titular na partida de hoje, Ulisses. Corinthians e Estudiantes vão jogar, você ligado pela Copa Sul-Americana, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Quartas de final, é jogo que vale vaga para final. O primeiro jogo, o segundo jogo, o Corinthians joga fora de casa. Mais uma do Timão, que vem com um time super interessante, hein, Ramiro? Um time super interessante. Aliás, Renato Augusto volta a ser titular e uma dupla de volantes que é uma novidade nesse Corinthians. Moscardo e Maicon, que até então não estavam atuando juntos. Fausto Vera está no banco de reservas. Agora, Ulisses, você falou bastante sobre as homenagens da partida de hoje. Ao 7º minuto da partida, a gente vai ter um show de bexigas, um show não, mas uma homenagem com bexigas pretas que foram, aliás, dadas pelo Corinthians aos torcedores para homenagear essas 7 pessoas que morreram no acidente quando voltavam de Belo Horizonte a São Paulo, depois de assistir ao jogo entre Corinthians e Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes. Corinthians e Estudiantes vão jogar, e o Estudiantes, mais uma dele, diz aí, Pedro. Olho em Rollheiser, jogador de 23 anos, canhoto, é o queridinho da torcida do Estudiantes, que, aliás, pretende vir em bastante força no estádio. Por enquanto, os Leales não estão tão fortes por enquanto no setor de visitante, mas o Rollheiser, jogador que inclusive deu bastante trabalho para o Goiás, fez 3 dos 5 gols na última fase da Copa Sul-Americana, tem 23 anos, 38 partidas, 12 gols nessa temporada e 5 assistências. Jogador importante do técnico Eduardo Domingues para a partida de hoje, Ulisses. O futebol da Bandeirantes em campo para Corinthians e Estudiantes, e o time do Corinthians, mais uma do Timão, diz aí, Ramiro. Que para chegar até aqui eliminou o Universitário do Peru e o News Old Boys nesta Copa Sul-Americana. São 4 partidas, 3 vitórias e 1 empate em casa. O Timão não tem um retrospecto tão positivo contra as equipes argentinas na Copa Sul-Americana. São 9 partidas, 7 empates, 1 derrota e 1 vitória. Timão hoje tem força máxima para o jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Estudiantes no campo de jogo. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Mais uma do Estudiantes, diz aí, é time mais difícil que o Timão vai enfrentar, será que é isso? Até então, na fase da Copa Sul-Americana, sim, porque também já vinha de uma disputa importante de Copa Libertadores. Ano passado acabou sendo eliminado numa fase importante, mas tem como um nome também crucial para essa equipe o Zucchi, jogador de meio de campo, 31 anos, argentino, que jogou no Boca Juniors de 2017 a 2016, de 2016 a 2017. É como se fosse o Renato Augusto do time do Estudiantes. 37 partidas, 6 assistências, é quem comanda esse meio de campo do técnico Eduardo Domingues e que será titular da partida de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. De um lado tem o Corinthians, do outro tem o time do Estudiantes. A análise e a opinião Bandeirantes é dele, Alexandre Pretzel. Eu espero que desse jogo, eu quero prestar atenção no que você vai falar, que aqui daqui pra frente que o senhor é pressão, meu amigo. Vamos lá. E aí, Tchê? Eu resisto, eu sei sofrer, viu? Com qualquer tipo de pressão.
E a Foi bom resultado hoje lá, hein, velho? O Internacional ganhou na altitude. Você tá brincando. Que não é resultadaço. Fácil, E outra, cara, jogou... resultadaço. Acabou. Pra mim já passa pra próxima fase. Calma. E jogou com inteligência. Bola no pé, sem correr muito. E na única chance que teve, o Valência fez um gol de centroavante. Gol de goleador mesmo. 1-0 e o Rocher fez 2 defesas muito boas, muito difíceis e teve uma bola na trave. Então assim, ó, não foi um absurdo o resultado. O Bolívar é um time comum e não soube aproveitar a altitude. O Inter jogou com inteligência, ganhou 1-0 e tem a vantagem do empate na próxima terça no Beira-Rio. Sobre o jogo de hoje, você fica pegando no pé, mas é a realidade. Universitário de Lima, fraco. News Old Boys, bom. Estudiantes, muito bom. Essa é a realidade. Estudiantes é um time muito bom na Argentina, um time bem armado, muito experiente. Contratou o Sosa agora, que é um cara de nível europeu, só que está com 38 anos. É como o Payet, por exemplo, que veio agora para o Vasco, certo? O Sosa, um bom argentino que jogou na Inter de Milão, no Bayern de Munique, no Atlético de Madrid, estava no Fenerbahçe da Turquia, mesmo time do Ener Valencia, quer dizer, é um bom jogador. E ele vai começar a partida de hoje, por quê? Por causa da sua qualidade, chegando na janela agora de transferência. Olho também no Roleiser, que o Pedro Ramiro já falou, também é bom. E o Estudiantes gosta muito de jogar com bola aérea. Muita jogada de fundo e muito cruzamento. Talvez por isso Gil e Murilo estejam muito atentos. Eu gostaria de ver, Ulisses, o Lucas Veríssimo como titular, ao lado do Gil e do Murilo. Mas entendo a preferência do Luxemburgo, que prefere dar crédito a quem já vinha jogando há muito tempo. Só sobrou a Sul-Americana para o Corinthians em relação a torneio, está fora da Copa do Brasil. O Corinthians tem condição de ser campeão? Claro que tem. Claro que tem, é um mata-mata que nem sempre o melhor time vai vencer. E com a tradição, com a força da torcida, pode ser campeão sim. Agora, perdeu o Roger Guedes, não trouxe nenhuma reposição. E vendeu o Adson e inscreveu o Léo Natel. Aí é brincar muito com o perigo também. Mas dá para ganhar e dá para passar pelo Estudiantes? Claro que dá. Começando hoje com uma vitória em Itaquera, Ulisses. Mas você não acredita nisso, né? Não, eu acho que é difícil. Mas se passar, tem toda a condição. Mas espera aí. É um time grande. O time que ele montou bem o time não, hoje, hein? Mas é o time lógico. Eu só gostaria de ver aqui, ó, o Veríssimo. E aí poderia tirar... jogaria com 3 zagueiros? Ou no lugar do Gil. Veríssimo no lugar do Gil. É mais zagueiro. Mas o Gil você não achou que foi bem nos últimos jogos, com exceção do São Paulo, que ficou olhando o Lucas fazer o gol? Eu acho que ele tá oscilando demais. O Lucas Veríssimo fez a partida contra o Cruzeiro, fez uma partida muito boa, de muita segurança, né? É um zagueiro diferente hoje. E gostaria de ver o Wesley no lugar do Biro. Um jogador mais de velocidade na frente. Ele prefere o Biro. Eu concordo com você no Wesley. Que jogador bom, né, Pretzel? Bom, e acho tem que é outro. Tem 17 anos, né? É outro que o 17 tem o Moscardo, né? O Wesley tem 20. 18, perfeito. 18 eu acho que o Wesley vai ser vendido rapidinho e o Moscardo também. Na próxima então vai vender janela. todo mundo, não vai ter ninguém para pôr em campo. Na próxima janela vai vender todo mundo. Pode ficar certo. É que na próxima janela vai ter um novo presidente. Talvez não vendam, mas a necessidade financeira possa exigir uma venda. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Corinthians e Estudantes de La Plata. Você ligado no futebol da Bandeirantes. O destaque do jornalismo Bandeirantes, Vitor Lupato. Boa noite. Fala, Ulisses. Muito boa noite para você e para todos ligados na Rádio Bandeirantes. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a nova regra fiscal. Foram 379 votos a favor e 64 contrários. 2 alterações feitas pelo Senado foram mantidas. Os fundos da educação e constitucional do Distrito Federal ficam de fora da nova regra, que agora segue para a sanção do presidente Lula. É o futebol da Bandeirantes, QG Bandeirantes de Esportes, Enzo Ortega. Alô, Enzo Ortega, boa noite. Fala, Ulisses, um grande abraço pra você. No jogo de ida do confronto entre Bolívar e Internacional, disputada na altitude pela Copa Libertadores, o time gaúcho venceu por 1-0 com gol de Ener Valencia. Hoje tivemos Champions League, Rangers e PSV empataram pelo placar de 2-2, deixando tudo igual para o jogo de volta da fase inicial da competição europeia. Pelo Brasileirão Série B, o Juventude venceu o Mirassol por 1-0 com gol de Nenê no estádio Campos Maia. Criciúma e Vila Nova também se encontrarão às 9h30. Esses são os destaques da terça-feira, Ulisses. É o futebol, obrigado, me desculpa aí, tá certo, então tá aí no microfone da Bandeirantes, o Enzo Ortega, pra você, pra Corinthians e Estudiantes e Corinthians, a bola rola daqui a pouquinho. Você é parente do Ortega? Qual Ortega? Da TV lá, o... Flavinho. O do Corinthians? Não sou não. Não é? Entendi. Muito Ortega, né? É muito Ortega, você não acha, não? É muito Ortega, tá espalhado por aí. É verdade, então tá bom. Dois bons profissionais. Um abraço pro Flávio, viu? O problema é Pretzel, né?
Mandar um beijão pra Ana Minerato, tá ligado no microfone grande. Minerato, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians e Estudiantes vão jogar já já. O futebol da Bandeirantes em campo. Futebol Bandeirantes em campo, na mesa de som, Michel Lopes da Central Técnica, Beto Rebeca e Caíme Martins. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Gabriel Modesto, externas com Daniel Xingote. O futebol da Bandeirantes volta já já pra Corinthians e Estudiantes de La Plata. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo.
Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A bola vai rolar já já pra você. Tem Corinthians, tem Estudiantes, tem Corinthians. O futebol da Bandeirantes vem pra escalar o timão. Manda um abraço pro Manuel nas Minas Gerais, ligado no futebol Bandeirantes. Manda um abraço pro Lélio Teixeira, corintiano, torcendo pro timão. A Bandeirantes vem pra escalar pra você. O Corinthians manda pro ar dali, Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com Cássio no gol que veste a 12. No setor de defesa, 25 Bruno Mendes, 4 Gil, Murilo 34 e meia dúzia Fábio Santos. No meio de campo, 44 Gabriel Moscardo, Maicon veste a 7 e o Rei, Reinato Augusto veste a 8 no ataque. O 26 Guilherme Biro, Rojas tem a 59 e Yuri Alberto. É o futebol da Bandeirantes, um repeteco no timão pra você, pro 20 da Bandeirantes, diz aí. O time do Corinthians, especialmente pro Andrei Francisco, Renan Wellington, Mineiro, Alan Luiz, Rodrigo Lacerda, o José Antônio, o Hamilton, que perderam a vida naquele acidente lamentável que aconteceu voltando de Minas Gerais, nessas estradas brasileiras, que hoje teve um acidente terrível também, no mesmo lugar, e ninguém faz nada. As pessoas estão aí na política, um pra falar mal do outro, mas ninguém olhar para a população. É lamentável isso. Escale na Bandeirantes o Corinthians de novo. Essas vítimas serão homenageadas e também muito provavelmente com alguma faixa por parte dos jogadores que vão a campo com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos. Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Biro, Matias Rojas e o centroavante Yuri Alberto. E o banco do Corinthians? O banco de reservas com Carlos Miguel, Fausto Vera, Romero, Léo Maná e Caetano, Gustavo Mosquito, Juliano, Matheus Bidu e Juan Oliveira, Wesley, Felipe Augusto e Lucas Veríssimo. E o futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro, escalando Estudiantes de La Plata. Manda pro ar, Ramiro. O Estudiantes, casca grossa e que quer colocar o dedo no bolo da festa corintiana. Vai a campo com Andújar no gol que veste a 21. No setor de defesa, o lateral direito, Léo Godoy, tem a 29. A dupla de zaga, Santiago Nunes, 4 e Lolho, 26. Mancuso tem a 14. No meio de campo, 30 Rodrigues. Ascacibar veste a 5, Zucchi tem a 8. No ataque, 7 Sosa, Rollheiser veste a 10 e Mauro Bozelli, ex-jogador do Corinthians, é o camisa 17. No futebol da Bandeirantes, torcedor 20, um repeteco do Estudiantes. Estudiantes que vai a campo com Andújar, Léo Godoy, Santiago Nunes, Lolho e Mancuso. Rodrigues, Ascacibar e Zucchi, Sosa, Rollheiser e Mauro Bozelli. A bola vai rolar já já para você. Você ligado no microfone da Bandeirantes, o banco dos homens. Banco de reservas com Iacovic, Zosaia, Zapiola e Mauro Mendes. Só nome tranquilo. Guassoni, Maniona, Palavecino, Federico Fernandes, Nicolás Fernandes e Atum. Altamirano, aliás, e Dias completam o banco de reservas do técnico Eduardo Domingues. O futebol da Bandeirantes em campo, quem apita o jogo? Jogo apitado por um venezuelano, Jesus Valenzuela, auxiliado por Jorge Urego e Túlio Moreno, também da Venezuela. O quarto árbitro é Yorman Delgado e o VAR de responsabilidade de um chileno, o Ângelo Hermosilla. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Estudiantes vão jogar a bola, vai rolar já já para você, hora de análise e opinião na Bandeirantes. Fala Alexandre Pretzel. Gostei do time do Corinthians, hein, Pretzel? Oi, desculpa. Gostei da montagem do time do Corinthians. Eu também gostei da montagem. Eu preferia só o Veríssimo e o Wesley, mas a escolha do treinador, ele sabe o que ele faz. Sim, Veríssimo talvez sim também. Pois é. Na semana passada o Corinthians tinha uma grande vantagem sobre o São Paulo, entrou muito mal no jogo, entrou no primeiro tempo totalmente apático. O Vanderlei errou feio, né? Viu? Eu acho que o Fausto Vera não pode mais jogar no Corinthians. Sem competir, entrou apático, entrou muito mal.
Então é o seguinte, hoje tem que dar uma resposta, né? No sábado ele escalou um time misto, alternativo, poupou vários titulares, que eu também não concordei, mas foi uma escolha dele. O Corinthians não jogou nada, mas ganhou um ponto. Ganhou um ponto importantíssimo. Agora, pode jogar mais? Claro que pode. E a prova pode ser daqui a pouco contra o Estudiantes. Vai ser um jogo chato, porque o Estudiantes é mais competitivo e tem mais qualidade que os times anteriores que o Corinthians enfrentou na Copa Sul-Americana. E no Nacional Brasileiro? Aí a execução do Nacional Brasileiro para você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já. Você confere no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola rola para Corinthians diante do Estudiantes e Corinthians. Torcida do Corinthians com bandeiras, com bexigas pretas, como já disse o Ramiro. Uma homenagem póstuma aos torcedores que, lamentavelmente, com muita tristeza, a gente anunciou desde o último domingo o falecimento deles: o Andrei Francisco, Renan Wellington Mineiro, o Alan Luiz, o Rodrigo Lacerda, o José Antônio, o Hamilton, enfim, com muita tristeza. Eles que foram torcer, os jogadores do Corinthians no meio de campo aplaudindo, não é mesmo? A torcida corintiana. Jogadores do Corinthians no braço esquerdo com uma faixa preta de luto, não é mesmo? Demonstrando sentimento com essa torcida que é espetacular, a fiel torcida corintiana, que sofre, que sofreu, que vibrou, que se emocionou e que sempre, a todo instante, está junto, empurrando e incentivando o seu time. A grande diferença do Esporte Clube Corinthians Paulista para os demais é essa torcida, que é vibrante, que encara e que tem os seus 10 mandamentos, e que em um desses 10 mandamentos diz o seguinte: jamais vaiar enquanto a bola estiver rolando. É momento sempre de apoio. Isso tem servido de exemplo para o futebol mundial e para vários clubes do futebol do mundo. A bola vai rolar já para você. Corinthians e Estudiantes e Corinthians. A bola rola daqui a pouquinho. No microfone da Bandeirantes, nesse momento, Cássio está indo lá com Andújar, o goleiro do time do Estudiantes, escolher lado no campo de jogo. Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisas brancas. A equipe do Estudiantes, meias vermelhas, calções vermelhos, camisa listrada em vermelho e branco no sentido vertical, com um número que é impossível de ver aqui da cabine, hein, Ramiro? Sacanagem, cor preta no número, no meio de branco e vermelho, muito difícil, mas a gente vai tentar identificando pelas chuteiras, cor de cabelo, tudo isso, todos os detalhes da Rádio Bandeirantes. Ulisses. A bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Pois não, Pretzel. Enxergando bem os números do Estudiantes. Olha só uma curiosidade. Em 2009, na final entre Cruzeiro e Estudiantes, 2 jogadores que estão em campo hoje estavam em campo naquela ocasião no Mineirão, na final da Libertadores. O Andújar, goleiro, e o centroavante Bozelli. O técnico era Alejandro Sabella, falecido, grande jogador e técnico, meu caro Ulisses Costa. Você falou que você tá vendo bem os números do Estudiantes, é isso? É isso. É isso, né? Porque você está sentado na poltrona num estúdio da rádio. Aí é fácil. Então é por isso, aí é fácil. Mas porque uma você é transmissão. Comentarista no telinha. É uma transmissão aqui é com narrador 5 e repórter componentes. Raiz. É uma equipe unida, são 5 componentes. Muito unida. Um ajuda o outro. Nós estamos vivendo um grande momento. Eu e você, então, uma coisa de louco, hein, Pretzel? Vou te carregar nas costas mais presta sua homenagem Olha só, póstuma aos atenção. corintianos falidos no trágico acidente de ônibus na madrugada do dia 20 de agosto. Alan Luiz Sampaio Aguiar, Andrew Nicolas Francisco, Hamilton Rogério dos Santos, José Antônio da Silva, Renan Wellington Barbosa, Rodrigo Lacerda de Barros e Vanderlei Rosielton Henrique Simão.
eternamente dentro dos nossos corações, é o que diz no placar e a foto dos garotos que perderam a vida nesse acidente lamentável. Luzes apagadas para homenagear os torcedores que se foram do Corinthians. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. A bola vai rolar, você ligado no microfone Bandeirante. 6, 5, 4 segundos, 3 segundos. Renato Augusto vai tocar nela. 2 segundos, 1 segundo. Apita o árbitro. Renato Augusto toca nela, ela rola, se ela rola. Deixa ela rolar. Ulisses Costa! O Corinthians sai jogando com o Boscardo pelo campo de defesa. Ele prende a jogada, Coutinho abriu para Murilo. Murilo domina pelo campo de defesa, soltou para Fábio Santos. Ele prende pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai para a finta, faz o break, volta novamente para Murilo. Murilo domina a jogada, sai jogando Coutinho no setor intermediário para Maicon. Maicon arma a jogada, recolhe com Gil. Gil domina para o time do Corinthians para Murilo. Murilo domina pelo setor intermediário no campo de ataque, tenta inverter a jogada na direita, inverteu para Bruno Mendes, mata no peito, domina, passa em frente ao banco de reservas do time do Corinthians, leva na intermediária para Maicon. Maicon recolhe para o time corintiano, que sai jogando com Gil pelo campo de defesa. Domina Gil, tenta o toque de bola, solta o Coutinho no meio de campo, recolhe o time do Corinthians, sai jogando novamente com Rojas, domina do campo de retaguarda, Matias Rojas, ele prende o lance para Murilo, Murilo abre pelo setor de esquerda para Renato Augusto, Renato Augusto domina, tenta partir pelo direito do campo de ataque, lançamento foi muito bom do Bruno Mendes, domina Bruno Mendes, vai para fintar, arma a jogada para Maicon, Maicon recolhe no campo de defesa, recolhe com Rojas, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, vem Bruno Mendes para Maicon, Maicon abre para Rojas, Rojas domina para o time do Corinthians, tentou para Moscardo, ele vai para finta em cima da marcação do primeiro, finta em cima da marcação do segundo, soltou para a direita, em frente ao banco de reservas do time do Corinthians, ele domina, vem para frente em cima da marcação no primeiro, prende o lance e voltou Coutinho, é com Renato Augusto que domina pelo setor intermediário com Murilo, Murilo faz o break na marcação, abriu um clarão, ele não tem a quem tocar, se movimenta, o Alberto pede no comando de ataque, vai na volta, Murilo na circunferência central, ele abre para Gil, Gil solta para a direita em frente ao banco de reservas do Corinthians para Bruno Mendes, ele domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, Rojas, prende o lance contigo no campo de defesa, sai jogando com Gil, Gil domina novamente no toque de bola para Murilo, Murilo tem Fábio Santos aberto pela esquerda, prefere o toque no meio para Maicon, Maicon domina ainda no campo de defesa, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, já recolhe a jogada, vai para a finta em cima da marcação, Renato Augusto dominou, ele prende o lance, recolhe para o comando, toma falta, o árbitro para, tá dando apenas, me parece, lateral para a equipe, o Fábio Santos caindo para o time do Corinthians bater na esquerda. E detalhe que na jogada anterior, um lance espetacular do Gabriel Moscardo, o jogador que tem contrato com o Corinthians até 2026, fintou a marcação de 2, deu um rolinho em cima deles e vem o time do Corinthians. E vem para o jogo, domínio do campo de ataque, tenta descer o time corintiano para mal passado no campo de ataque, tenta o toque de bola, toca muito mal, Maicon aperta na marcação, vem Biro para fazer a falta, tá parado o jogo, falta para o time do Estudiantes, bater pelo setor de direita no campo de ataque, falta para o time do Estudiantes cobrar, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, se posiciona para ser para o jogo, é para no campo de defesa, falta para o time do Estudiantes bater Zukir, ele vem para a cobrança, ele falta para ser o jogador do campo de defesa, eu para Rodrigues, Rodrigues volta na sua zaga central com Santiago Nunes. Santiago Nunes domina pelo campo de defesa, tenta levantar a frente, sobe Gil de cabeça, já ganha a primeira. A bola volta na intermediária, campo de ataque, tenta o domínio, o time do Estudiantes para descer. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola, Coutinho, jogador tenta o toque de bola, recolheu no comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação. Marcinho, ele dominou, vem para a finta, perde o lance, vem Maicon para roubar. Domina para o time do Corinthians, para a jogada pelo setor de esquerda para Fábio Santos, lançou para Biro. Biro tentou o domínio, lança, mas Fábio Santos se não marca. Se não lança bem, tá fazendo o que no campo aí, ô? 37 anos, tem contrato com o Corinthians até o fim deste ano. Ele, inclusive, já deixou claro que não sabe se vai se aposentar no fim dessa temporada, Ulisses. A bola volta no campo de defesa, vai tentar o toque de bola Coutinho no setor intermediário, recolhe no campo de retaguarda, o time do Independente tenta descer do campo, Estudiantes tenta descer do campo de ataque, bola foi solta à frente, vem para a marcação, domínio da esquerda, vai para a finta, Bozelli já pediu, bola foi solta à frente do comando, tenta o toque de bola curto no comando de ataque, recolhe novamente, vai para a finta em cima da marcação, Rollister tentou levantar a frente, vem para o toque de bola, Yuri Alberto domina, tenta escapar da marcação, no primeiro ganha a jogada pelo setor de esquerda em velocidade, ele faz o break, prende, ganha primeiro, Yuri Alberto sai jogando para o time do Corinthians, abriu o toque de bola curto, recolhe o time corintiano para ser jogando, já prende o lance pelo seu campo de defesa, domina Coutinho no campo de retaguarda, o time do Corinthians sai com Cássio, Cássio domina no campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação, recolhe novamente Rollister, ele vem para a marcação, tenta o toque de bola do time do Corinthians para descer para o comando de ataque, a abertura foi feita à frente, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário, já domina novamente o domínio do campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação, recolhe a jogada Coutinho no meio de campo, o time do Corinthians desce na esquerda com Biro, Biro prendeu rente à linha lateral do gramado, vai para Fábio Santos, abriu para Biro, Biro domina, se
soltar na direita, boa, abriu para Maicon. Maicon domina para o Corinthians, escora a jogada, tentou o toque de bola, Moscardo. Abriu pelo direito do campo de ataque, vem para o toque, tenta descer o Corinthians, não consegue chegar a Bruno Mendes. Moscardo pede desculpas, é lateral para a equipe do time do Estudiantes bater do campo de defesa. Depois que o Corinthians tentava subir, Ulisses, você percebeu muito bem. Hoje um silêncio enorme e o detalhe: torcedores do setor norte, organizado no Corinthians, estão sentados em forma de luto pela morte de 7 pessoas no acidente de ônibus. A bola volta do toque, ele para contigo do setor intermediário. Tá estranho o ambiente aqui na Neoquímica Arena, tô dizendo desde o início do jogo. É uma coisa impressionante. Torcedores do Corinthians, a Gaviões da Fiel toda. A Gaviões da Fiel, todas as torcidas do Corinthians organizadas, todo mundo sentado. Ninguém levantando, ninguém vibrando, sentados e assistindo ao jogo, viu, Pretzel? Respeito, né, aos falecidos, mas o resto da torcida agora começou a gritar, né? Mas eu entendo o silêncio das uniformizadas, né? Os caras estão sempre na estrada, vão para tudo quanto é lugar. Então tô fechado com eles nessa. A bola volta do toque, ele para, tenta descer do campo do time do Estudiantes com Sousa. Sousa domina, tenta inverter a jogada para a direita do campo de ataque, abriu jogada na direita com Godoy. Godoy dominou, recolheu, levantou para dentro da grande área, vai tentar a finta, tenta o toque de bola novamente, curtindo na intermediária. Recolheu, tentou levantamento para o comando de ataque, volta a jogada curtindo na intermediária com Rodrigues. Rodrigues domina, vem para a tabela, tenta o toque de bola curtindo no meio de campo, abre para Sousa. Sousa tenta o toque, Coutinho, tenta Mancuso, ele perde pelo setor de esquerda, a bola volta, tenta marcar o time do Corinthians, sai jogando novamente o time do Estudiantes. A abertura vem do comando de ataque, tenta o toque de bola errado. A bola sai para a linha de lado em lateral para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa e sair jogando. Bola para o Timão cobrar. Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa, o visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 6 minutos e 18 de bola rolando. Etapa primeira de jogo, primeiro tempo, girando o placar da Sul-Americana. Vem Corinthians, bola foi solta, recolheu Rojas, abriu boa jogada no comando de ataque para Bruno Mendes, levou para a linha de fundo, cruzou para trás, afasta a zaga, vem para tirar dali Lulu, ele vem Lulu para tirar, a bola volta no campo de defesa, Maicon cai, volta contigo no campo de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta descer, o árbitro para. Tá marcando a falta do Bruno Mendes pro time do Estudiantes bater, ficar caindo no campo de jogo. Parece o Ascacibar. Isso, pelo lado esquerdo de campo, sentindo bastante o atleta do Estudiantes sendo ajudado nesse momento pelo Mancuso. Estamos nos aproximando. Quem que é o 10 do Estudiantes? Camisa 10, Rollheiser, que inclusive está com o cabelo tingido lá pela frente. E aí, Pretzel? Uma falta dura. Falta dura. O time do Estudiantes marca bem o Corinthians, que tenta jogar pelos lados. O Bruno Mendes tem que melhorar o apoio, né? Porque ele tem força. Mas o cruzamento dele não é muito bom. Se ele começar a acertar cruzamentos, ele vai ser uma grande jogada do Corinthians de linha de fundo, na combinação com o Rojas, que começou bem o jogo. Torcedor batendo os balões na mão, os balões negros nas mãos aqui na Neoquímica Arena. A bola volta do toque de bola contigo do setor intermediário, aperta a marcação, tentando descer o time do Estudiante. A bola foi chuta pelo campo de defesa, já domina novamente Andújar prende, tenta o levantamento do campo de ataque, tenta o levantamento da boca do gol, vem o toque de bola contigo na intermediária, vem para a marcação, Rollheiser, ele tenta chegar, a bola volta do meio de campo com Moscardo, domina para o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, a abertura foi feita do toque de Maicon abre curtinho para Rojas domina novamente, vem para a finta em cima da marcação, Matias Rojas, ele prende o lance para o time do Corinthians, pode soltar pela esquerda, tentou o passe de bola, seria boa jogada para Renato Augusto Bravatti em cima da marcação do zagueiro, volta, tenta descer o time do Estudiantes, aperta o time do Corinthians para recuperar a jogada, levantamento vem pelo setor de direito do campo de defesa, na zaga central domina, Santiago Nunes domina, ele vem para a finta, já salta a jogada, Rollheiser, ele domina, Rollheiser, tenta o toque de bola, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para cortar, afasta, Murilo tira para o time corintiano que sai jogando no campo de defesa, o time do Estudiantes. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem pro jogo, o time do Estudiantes, bola foi solta à frente, Fábio Santos driblado como um cone, Cássio! Fez a defesa, ligou para Biro na ponta esquerda, contra golpe corintiano, dominou, ganhou, fintou, driblou, se soltar na direita, é boa, tentou a finta, fica no chão. O árbitro manda seguir, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, tenta descer o time do Estudiantes, a abertura
abertura, vem pelo campo de ataque, aperta Rojas, tenta chegar na bola. É na volta contigo no campo de ataque. Ascacibar, ele domina no campo de defesa, vem pra pinta, solta a jogada com Zuc. Zuc domina, recolhe no campo de defesa, abriu na direita com Godoy, que domina pelo campo de defesa e tenta ser jogando. É bola campo de defesa pro time do Estudiantes, que sai tocando no campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É bola no campo de retaguarda pro Estudiantes bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Agora volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, ganha. Renato Augusto vem pro toque de bola, Coutinho. Recolheu Renato, vem a jogada, soltou para Moscardo. Chega ladrão atrás, ninguém avisou, voltou pelo setor de esquerda, câmara ataque para Fábio Santos. Ele domina para o time corintiano, tenta o toque de bola, prefere voltar para Biro. Biro domina pelo setor de esquerda no campo de ataque, volta a jogada Coutinho no setor intermediário. Ele prende para o time corintiano, se levanta agora as torcidas organizadas, se levanta, olha a diferença, os 7 minutos, a torcida organizada vai se levantando, apoiando o time do Corinthians, recolhe no campo de defesa, a diferença do torcedor organizado. Senta o clima nesse momento da Neoquímica Arena. Timão, bola solta para Bílio pelo setor de esquerda, câmara ataque, ergueu a cabeça, cruzou, levantou, no banco do gol, tentou buscar a jogada no meio, afasta a zaga do time do Estudiantes, volta na marcação Gil tira para o time do Corinthians, tenta soltar na frente do comando de ataque, apertou, ganhou, perde o lance no ataque, Gil, ela volta no toque de bola, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar, Murilão não ganhou, ela voltou no campo de defesa com o time do Estudiantes, que está jogando com Godoy, prendeu pelo meio de campo na velocidade, o Rodrigues, ele tenta enfiar no comando de ataque, vem para a marcação, Moscardo aperta em cima, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, Zucchi, ele domina novamente no campo de defesa, voltou jogada pela esquerda, campo de defesa para Souza prende o lance no campo intermediário, já sai jogando pelo seu campo de defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, a bola volta no toque de fora, domina novamente o time do Estudiantes, tenta descer do campo de ataque, aperta a vira da marcação, Vingil, ele tenta dar o toque de bola, ganha o time corintiano, o lançamento vem de forma errada, toque errado na bola, Moscardo tenta ser jogando, Bruno Mendes bate mal nela, ela volta no campo de defesa com o time do Estudiantes, que já tenta descer do comando de ataque, se fecha o Corinthians, tem espaço, Estudiantes para descer, a abertura vem pelo setor de esquerda, Danton Mancuso direto pro gol, ela vai embora, o Mancuso, ele bate direto pro gol por sobre o Cássio acompanha, estica a mão, ela passa e bate em cima do gol, na rede, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o Timão bater, Cássio cobra, abre para Fábio Santos domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola para Renato Augusto domina a jogada, Biro passa, já domina novamente, Fábio Santos vai pro drible, vai pra finta, Moscardo pediu pelo meio de campo, recolheu Moscardo, prende, tem Rojas partindo, aparece Moscardo, domina pro time do Corinthians, soltou pra Yuri Alberto pro toque de bola, Coutinho, toque errado, Maicon, era pra devolver pro Yuri Alberto, não foi inteligente o Maicon, a bola voltou no campo de ataque, tentou descer o Corinthians, afasta o zagueiro, tira, Renato Augusto tá caindo, ela volta no campo de defesa, aperta na marcação, tenta descer do campo de ataque, vem pro toque de bola, recolhe novamente no campo da retaguarda, aperta o time corintiano, tenta descer, a abertura vem no meio de campo, Rojas, ele domina do campo de defesa, foi empurrado, o árbitro para o jogo, e o Renato Augusto tá caindo com a mão no rosto. E o Jesus Valenzuela, que tem a fama de deixar o jogo correr, agora me parece não ter dado uma falta em cima do Renato Augusto, bem no rosto, sente bastante o atleta do Corinthians, e a torcida fiel comemora. Tá parado o jogo, Renato Augusto tá caindo, e aí, Pretzel? Muito duro, né? O Renato entrou no jogo agora, primeira vez que ele toca na bola, ele tentou fazer a combinação com o Biro, ele foi obstruído, falta clara em cima dele, que o árbitro acabou não marcando, uma vantagem que não existiu, deveria ter parado o jogo e seria um bom momento na bola parada para o time do Corinthians. O Corinthians tenta jogar, o Estudiantes marca e joga no contra-ataque, chegou com perigo uma vez já com o Roleiser. Mandar um forte abraço pro Stefan, tá ligado na Bandeirantes, lá do Santa Maria, obrigado pelo carinho da sintonia, Stefan, torcendo pro Timão, ligado no microfone da Bandeirantes, aí tá parado o jogo, o Lucas ficou de me levar e faz 2 anos, nunca mais levou. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado, abra sua conta, semicapital.com.br, o tempo não para, Bandeirantes marca as 13 minutos e bola rolando 13. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana, quartas de final, primeiro jogo, jogo de ida.
E vem Renato Augusto, ganhou, não se aproxima do Corinthians, abriu jogada para Moscardo, tentou toque de bola para Biro, voltou para Moscardo, domina pelo comando de ataque na direita, tem Rojas aberto, enfiou no comando de ataque para ninguém. Tranquilo, sai do gol Andújar para fazer a firme boa defesa. Repito para você, 14 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, 0, Corinthians 0 também para os Estudiantes. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Ortega! Pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Internacional venceu o Bolívar pelo placar de 1-0, Ulisses. A bola já volta no toque de bola, tenta descer pelo setor de esquerda, domina novamente, tenta arrancar o time do Estudiantes, vem pro toque de bola pelo setor de esquerda, tenta o toque com o time Mancuso, ele ganhou, se abriu na entrada na grande área, tenta o toque de bola para o comando de ataque na esquerda, as costas do Fábio Santos, vem cruzamento, Fábio Santos na recuperação, tira, tentou Godoy, ganha lateral na direita, campo de ataque, time do Estudiantes para bater, motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos, 99, é você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, 14h30, bola rolando 0-0, é o placar do jogo, lateral foi feita à frente, vem Murilo de cabeça, tentou ganhar, perdeu o lance, a bola volta, Gil aperta, tenta recuperar para o time do Corinthians, não consegue, voltou na direita do campo de ataque, aperta o time corintiano, é na volta no campo de ataque, novamente com o time do Estudiantes, Lúlio domina, ele vem para frente, em cima da marcação, Lúlio tentou toque de bola, desce o Estudiantes, a abertura vai ser feita na esquerda, é pro toque de bola de Mancuso domina, levanta no campo de ataque, vem para fechar a porta, mas toma a falta, o árbitro mandou seguir, Maicon muito mole no lance, vem Estudiantes, bola batida pro gol, vai embora pra linha de fundo. Deixa eu falar uma coisa pra você, esse árbitro, ele não dá falta, mesmo que ela aconteça, é uma característica dele, Pretzel. Essa agora eu fiquei em dúvida, não revi a imagem ainda, me pareceu um lance normal, mas a do Renato Augusto foi clara, ele não marcou. Claro que dentro da área, nesse lance, é um lance de perigo, ficou perigoso pro Corinthians com Estudiantes batendo na bola, mas a tua narração também ela foi correta, o Maicon entrou muito mole na bola. A bola volta no toque de bola contigo do campo de defesa, recolhe Murilo pelo campo de retaguarda, vai tentar a finta, tenta o toque de bola, tenta ser jogando, volta para Gil no campo de defesa, peças para o carro, malta o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta do campo de defesa, domina Renato Augusto, vem para o toque de bola para o time do Corinthians, abriu para o setor de direita, levantou, é para Rojas, ele domina para o time corintiano, vai para a finta na marcação, abriu na direita, bom lance à frente para Maicon, levou na linha de fundo, vem para tocar o zagueiro para escanteio, tá parado o jogo, marcado escanteio, direita para o time do Corinthians bater. E é o primeiro da partida, depois um tapa do Renato Augusto pro Rojas, do Rojas pro Maicon. Maicon acaba não conseguindo passar por cima da marcação. Escanteio, Rojas na bola, Ulisses. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio para o time corintiano cobrar, se posiciona para a cobrança o time do Corinthians, escanteio vai ser cobrado, Rojas vem na bola pelo setor de direita, partiu para a bola, levantou para Gil, vai fazer o gol, bateu! Pra você, Renan Wellington, pra você, Mineiro, pra você, Alan Luiz, pra você, Rodrigo Lacerda, pra você, José Antônio, pra você, Hamilton, onde quer que vocês estão vibrando com o gol de Gil pro Timão, no momento mágico que só o futebol pode proporcionar, porque o futebol mexe com o coração, porque o futebol mexe com a sua mente, com a sua razão, porque o futebol mexe com a alma de um povo. Gil, não há maneira melhor do que homenagear esses meninos e essas pessoas que se foram na falta de uma viagem, para mexer, para incentivar com seu grito de guerra o Timão. Daí dada a homenagem, Gil homenageando, repito, Andrei Francisco, Renan Wellington, Mineiro, Alan Luiz, o Rodrigo Lacerda, o José Antônio, Hamilton. Daí pra você, Corinthians 1, Gil 0 pro time do Estudiantes. O detalhe do gol é todo o seu diz aí. Alô, Pedro Ramiro. Um gol pra emocionar
pressionar para arrepiar o torcedor do jeito que tinha que ser. Depois do levantamento na segunda trave, Gil, que é marca desse Corinthians, muitas vezes cobrado e muito pressionado, mas é bem verdade que marca para André Francisco, Renan Wellington, Mineiro, Alan Luiz, Rodrigo Lacerda, José Antônio e Hamilton. Um gol corintiano, 1-0 na Neoquímica Arena, Ulisses. Corinthians abre o placar do jogo, Pretzel. Golaço do Gil, golaço. Já justifica a sua escalação e a escolha do Luxemburgo. O Rojas bate muito bem na bola, jogada ensaiada. A bola bem aberta na segunda trave. E o Gil com muita velocidade bate de primeira para fazer 1-0. Golaço do Gil, justificando a sua escalação. Melhora bastante para o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. É na volta do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer o time do Estudiantes, bola foi solta para o comando de ataque. Apertou, lançou dentro da grande área, a bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E na jogada anterior, o Bruno Mendes acabava fazendo uma falta para o time do Estudiantes, ele leva cartão amarelo, portanto, amarelo para o Bruno Mendes, não estava pendurado. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Canta, fiel torcida corintiana. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina, vem para frente em cima da marcação do primeiro domínio do time do Corinthians, vem para o toque de bola contigo na intermediária, lançamento na grande área, para ninguém, Rojas lança mal, fica se lamentando, sai do gol tranquilo, Aduhar para fazer a firme boa defesa, 1-0 pro Timão, na hora de fazer a troca do fluido de freio, radiador e fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu, a marca número 1 do Brasil entre os mecânicos é para Flu. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, exatamente 21 minutos de bola rolando, 21 de bola rolando. Etapa primeira do jogo, girando o placar, Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida. Neoquímica Arena 1 para o Corinthians, gol de Gil, 0 para a equipe do Estudiantes. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo na esquerda para Fijuta, frente para Renato Augusto. Ele prende o lance, levantou na gol, Michael brigou, ganhou o toque de mão, pênalti ou não? O árbitro falou que a bola bate primeiro no corpo do jogador do Estudiantes para posteriormente bater na mão. Tá dando tiro de meta para o Estudiantes bater. E o Michael bastante revoltado ali conversando com o árbitro da partida. Isso porque a bola antes de chegar nele acaba encostando, na minha visão, na mão do jogador do time do Estudiantes. O árbitro vai checar no VAR. Tá esperando o VAR, é isso? Isso, tá aguardando o VAR analisar se precisa de uma visão aqui na tela no monitor. Aguardando nesse momento. Houve um toque de mão, mas eu não sei se a bola bate direto na mão ou toca no corpo do Santiago Nunes e depois bate na mão. Se ela toca no corpo do jogador e depois toca na mão, lance normal. Se é direto na mão, aí o árbitro é interpretativo. E aí, Pretzel? Olha, pela imagem ela bate primeiro na barriga e no braço, ela vem pro Maicon. Aí o Maicon chuta e deu a impressão que ela resvalou de novo na mão do jogador, mas a arbitragem mandou seguir. A impressão é que no segundo lance seria pênalti. Tá parado o jogo, tá marcado, bola para a equipe do Estudiantes bater pelo setor de esquerda no seu campo de defesa. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando extremamente? Jogou, brilhou. Parado o jogo, o que tá acontecendo aí? O árbitro chama os jogadores do Estudiantes para conversar. Isso, ele chama o Rodrigues e o Mancuso. Aliás, o Mancuso jogando hoje de lateral esquerdo com o cabelo tingido. Ele não é nem lateral esquerdo, é lateral direito, tá improvisado. Vem o Estudiantes. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente recolhe do comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação. Domina o time do Estudiantes pelo setor de esquerda do campo de defesa, tenta o toque, Coutinho na intermediária. 1-0 para o time do Corinthians, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. E vem para o jogo o time do Estudiantes, ué? Agora ele deu falta? Ué? Adota um critério de um lado, outro critério do outro? O que
Pegaram o Renato Augusto, ele não deu nada. Agora a chegada ele dá pro Estudiantes. Tá parado o jogo, Ramiro. Pois é, e foi falta em cima do Rollheiser, jogador canhoto, ponta direita, que batia pra cima da marcação do time do Corinthians. O árbitro entende que foi falta lado direito de campo. E aí, Pretzel? Falta. Moscardo pega, dá um passapé no Rollheiser, que é bom jogador, hein? Número 10, canhoto. O Corinthians joga bem, viu? O gol fez bem ao Corinthians, continua atacando e é assim que tem que ser. Matias Rojas jogando como atacante pela direita, puxando para o meio. Essa é a função dele, faz um jogo muito bom. A bola no campo de retaguarda para ser jogando. É falta para o time do Estudiantes bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Estudiantes bater. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Peças para o carro, moto, o caminhão é na Cata, sabe por quê? Olha na Cata e tudo azul pela frente. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time dos Estudiantes. Ajeita Souza, ele vem para a cobrança de falta, a barreira do Corinthians formada. Cássio está no meio do gol, tem falta o time dos Estudiantes pelo setor intermediário. Vem para a cobrança Souza, ele vai partir para a bola, camisa número 7, partiu para a bola, correu, bateu por sobre o gol, bola deu na trave, Cássio pega! Ela dá na trave, bate no Cássio, ele sai e pega, a bola espirra nele, pega! E a impressão que dá é que o Cássio pensou que a bola sairia do campo, mas ela bate na trave e depois volta no goleiro no susto, no sem pulo. Salva o Corinthians, o gigante. Ó, vou falar um negócio aqui que até me entristece, viu, Preto, se eu falar. Mas a hora que o goleiro reserva do Corinthians entrar, o Cássio, se ele tiver uma sequência, o Cássio não volta mais, Preto. Eu também, eu tô concordando contigo. Nessa ele pegou no susto, no reflexo, perdeu até a faixa que ele coloca na testa ali. Muito engraçado esse lance, mas goleiro bom tem que ter sorte. Não adianta, essa frase é histórica e o Cássio tem muita sorte. Que lance de sorte nesse momento. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Vitor Murilo vem pro toque para a equipe do Corinthians. Sai jogando no campo de defesa o timão. Recolhe Fábio Santos, tenta o levantamento do setor intermediário. A bola vai encobrir, o Bílio vem para a marcação, tenta ganhar para o time corintiano. Toma falta. É pelo setor de esquerda, campo de ataque. Falta para o Corinthians bater. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Aqui tá parado o jogo, tá marcado. A falta pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. É falta para o Timão cobrar. Você ligado no futebol Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, recolhe Coutinho novamente. Domínio do campo de retaguarda, Pentaceiro jogando. Domínio do campo de defesa, prende jogada o time corintiano com Gil. Gil, domínio do campo de defesa para Murilo. Murilo recolhe para o time do Corinthians. Pentaceiro jogando, liga a jogada para a direita. Solta no toque de bola Coutinho com Bruno Mendes. Bruno Mendes enfia a jogada do comando de ataque. É para Maicon. Maicon protege, domina, abriu para Rojas. É pelo setor de direita do campo de ataque. Ele vai para Cunha em cima da marcação. Tem Maicon partindo. Rojas levou para a linha de fundo, tentou cruzamento, bateu no zagueiro, voltou para Maicon. Maicon domina, tem Rojas mais atrás, vai para a Cunha, ganhou na grande área, a bola sai. Tá parado o jogo, tá marcada a saída de bola. Maicon sai com bola e tudo, tiro de meta para a equipe do Estudiantes bater. E foi depois de uma tentativa do volante salvar o erro do Matias Rojas. Bate mal na bola o jogador paraguaio. Tiro de meta, vem o Estudiantes. E o jogo, Pretzel? Jogo bom, jogo movimentado. O Michael caindo bastante pelo lado direito nessa combinação com o Rojas, até porque o Bruno Mendes não sai muito. Estou revendo agora o gol do Gil. A batida na bola do Rojas é maravilhosa. Ela faz uma curva. Ela faz uma curva tirando do goleiro e o Gil foi muito feliz. O Gil atuou como centroavante. Ele vai em direção à bola e dá uma paulada. O Corinthians joga bem, vence. O Estudiantes é um bom time e o jogo é bom. Mas isso é jogada ensaiada, viu, Pretzel? Sim, o Rojas bate muito bem na bola. Que o Rojas bate bem e o Gil se posiciona para isso, entendeu? É propriamente característica até do trabalho do Vanderlei, viu? A bola volta do toque de bola, sai jogando muito errado o time do Corinthians com o Moscardo. Ela volta a bola com a equipe do Estudiantes, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Moscardo vem para a marcação, aperta, recolhe pelo comando de ataque, bola batida, gol! Vai embora para a linha de fundo, chute. Tentou, Sousa vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. O tempo do atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida! Tá no tempo da torcida brasileira. Tá parado o jogo, tá marcado 1-0 para o time corintiano. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 28 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro.
Continua para você. Corinthians e Estudiantes. O placar do jogo é de 1 pro Corinthians. Gol de Gil, 0 pro Estudiantes. Quartas de final, Copa Sul-Americana. Jogo de ida. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Enzo Ortega. Nesse momento, o Criciúma vai vencendo o Vila Nova por 1-0 pelo Brasileirão Série B, Ulisses. Bandeirantes. Tá um pouco nervoso de fazer o jogo comigo hoje, Enzo Ortega? Eu tô me sentindo honrado, Ulisses. Que é isso? Mas tá nervoso ou tá tranquilo? O nervosismo de estreia, mas tá tranquilo. Mas é bom ficar nervoso, que eu tô de olho, hein? Tá parado. Mas é uma trairagem, Prédio. Não, você acha que você tá num patamar gigantesco, né? Calma. Não sou ninguém. Calma, viu? Você é o melhor, mas calma. Calma. Ô, Prédio, se não fosse você, a Bandeirantes tinha fechado e o Corinthians estava 0-0, que você não queria o Gil no jogo. Domínio do campo de defesa, prende a jogada pelo setor de esquerda, Fábio Santos ganha a jogada Coutinho, recolhe com o Biro para Fábio Santos, ele domina no campo de ataque, vai para finta em cima, para a marcação no primeiro deu para Renato Augusto, domina para o time corintiano, vai para finta, limpa, balança de um lado ao outro, Renato Augusto adianta demais, erra, vem para o Fábio Santos, ele ganha o lance, o Fábio Santos faz a falta. Ô, Luxemburgo, tira o Fábio Santos. Já tomou amarela aí, Ortega. Ô, Pedro. Aliás, as duas laterais do Corinthians amareladas. Bruno Mendes e Fábio Santos. Problema pro Timão no campo de defesa. E aí, Tia? E aí, Prétil? Os dois laterais já com amarelo. O Fábio Santos faz uma falta desnecessária agora, hein, Prétil? Necessária porque ele chegou atrasado. Sabe por que o Fábio Santos joga? Porque o reserva é o Matheus Bidu, que não dá para ser titular do Corinthians. Então por isso que o Fábio joga as principais competições. É assim que funciona. O Corinthians já tinha que ter contratado um novo lateral esquerdo há muito tempo. E vem Corinthians, ganha a jogada, Moscardo no meio, deu para ele, Alberto vai para finta, toma falta! E o Lolho vai tomar cartão amarelo. Lolho tomando amarelo. Depois uma chegada do time do Corinthians do meio de campo, tapa de primeira lá na frente, ele acaba passando o rodo em cima do Yuri Alberto. Reclama bastante, fiquei na dúvida se era o Lolho ou o Rodrigues por lá. Fato é que o atleta era o Rodrigues mesmo, toma cartão amarelo, o atleta do Estudiantes. Meio de campo, oportunidade boa para o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domínio do campo de defesa, vai tentar um toque de bola do time do Corinthians. É bola para o time corintiano bater falta na intermediária, bem marcada a falta, tinha o amarelo também. Muito, e o amarelo bem aplicado. O Rodrigues perdeu a passada e atingiu o Yuri Alberto. Na bola parada, o Rojas dali bate bem, hein? Pode ser o segundo. Parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater. Se posiciona pelo setor de esquerda, falta para o Timão bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta, ajeita para bater a falta. Se posiciona para o time do Corinthians cobrar, vem para a cobrança Renato Augusto. Renato Augusto para a cobrança de falta, na bola também tem ele. Tem Rojas, Matias Rojas, bate e vem. Renato Augusto e Matias Rojas, dois batedores bons de falta. É falta para o time do Corinthians bater. Corinthians quer o segundo gol do jogo. Se posiciona para a cobrança de falta para o Timão bater, vai partir para a bola Renato Augusto e vem Matias Rojas partiu, bateu longe do gol. Ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe dos Estudiantes batendo. Contratado pelo chute forte, o Matias Rojas por enquanto não conseguiu fazer o seu primeiro gol como profissional do Corinthians, bate para fora, 1-0 para o Timão. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99. A bola volta no toque, ele para contigo no setor intermediário, tenta descer do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, vai para cima, tenta ganhar o lance, bola volta com o toque de bola errado, vem Bruno para ganhar, ele ganha a jogada, já solta, tenta o toque de bola, Moscardo, domina para a direita, abre novamente para Bruno Mendes domina para o time do Corinthians, abre para Rojas, ele domina para o time corintiano, vai para a finta, abre o compasso para o lançamento à frente, tenta o toque de bola para Moscardo, que volta para Gil domina no Corinthians, da direita tranquilamente para Bruno Mendes, em frente ao banco de reservas do Corinthians, ele desce, abriu no setor de meia direita, campo de ataque, solta em frente ao banco de reservas novamente para Maicon fica sem opção nenhuma para jogar, ele domina para o time corintiano, prende para Gil domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola para ser jogando no seu campo de defesa, 1-0 para o Timão, você ligado no futebol da Bandeirantes, a abertura vem pelo campo de ataque com Murilo domina do campo de defesa para ser jogando para o time corintiano, já recolhe, enfia a jogada no campo de ataque, passe péssimo do Murilo, chega na marcação, Moscardo toca na bola, parcialmente tira, o levantamento vem à frente, tenta subir de cabeça, Fábio Santos, ele fica no chão, pede a falta, e o árbitro está marcando a falta para a equipe do Corinthians bater. Deu sequência ao jogo, o lance, o Rollheiser
metendo a bola pro fundo do gol do Cássio, depois que o árbitro tinha pitado, hein? E bate bem na bola o rapaz de perna canhota, ia fazer um golaço se tivesse valendo, mas o fato é que a falta tá marcada, lado direito de campo, sobe o Corinthians. Ô Ramiro, quando você bate na bola profissional que não tá valendo nada, é mais fácil do que quando tá valendo, viu, o jogo? É verdade, a gente que jogou na Várzea sabe disso, não, Ulisses? A bola volta do campo de ataque, tenta o toque para Coutinho, Biro tenta o passe, passa mal. É na volta do campo de defesa, Biro está destoando do time do Corinthians, domina do campo de ataque, tenta descer, já o Pretzel fala. O time corintiano tenta achar o meio de campo, não consegue. Recolhe do campo de defesa o Estudiantes para sair para o jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domínio do campo de defesa, tenta o toque para Coutinho na intermediária, aperta, tenta descer o time do Estudiantes, bola foi solta para Mancuso, ele domina pelo setor de direita do campo de ataque, tenta a entrada da grande área, cruzou, vem Murilo, corta parcialmente, em vez de rasgar, toca mal na bola, ela volta de primeira, bola batida errada, pega muito mal na bola, manda para a linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Eroas Cacibar, jogador de 26 anos, argentino que foi revelado pelo Estudiantes, pertence ao Hertha Berlim, bate para fora, 1-0 da Neoquímica Arena. Conosco, Bandeirantes Porto Alegre, Rádio Bandeirantes de Goiânia, Bandeirantes de Campinas. Alô, Timaço do Batista, Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, minha querida Ribeirão Preto, Pan de Vale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul, com Cultura Bandeirantes de Leme, Cultura Bandeirantes de Monte Alto, Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Folha de Boa Vista, Super Difusor Itapetininga, Educador de Limeira, Rádio Clube de São Manuel, Rádio Comercial da minha querida Presidente Prudente, o Timaço do Gester Dias, com Rádio Super FM de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, Difusor FM Bituba, Rádio Piratininga de Jaú, Rádio Cacique de Capivari, RCI de Foz do Iguaçu, Rádio Patriarca de Cacilândia, mais de uma centena de emissoras espalhadas em todo o Brasil. E vem pro jogo, tenta descer o Estudiantes, o Estudiantes tentou, Murilo chegou, acabou com a festa, meteu pra linha de fundo, escanteio direita, Timão. Depois do levantamento perfeito para o Mauro Bozelli, ia ficar na cara do gol, corta a zaga do Corinthians, Rollheiser vem para a cobrança do lado direito. E vem para a cobrança Rollheiser, ele vem para o levantamento dentro da grande área para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da audiência. Escanteio, ele deixa para Godoy bater, Godoy vem para a cobrança pelo setor de direito do campo de ataque, vai para o levantamento à frente, tentou cruzamento dentro da grande área, aperta o time, tentou toque de bola, subiu de cabeça, vem para tirar o perigo, Bruno Mendes corta, Biro vem para ganhar, vem para rasgar aqui atrás, Renato Augusto dá um pico na bola, tira a bola do tumulto, põe para fora, tá parado o jogo, marcado lateral para a direita do campo de ataque, para o Estudiantes bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É na volta do campo de defesa, vai tentar um toque de bola contigo no setor intermediário. É você na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de defesa, tenta o toque de bola. Recolhe o time do Estudiantes, tenta ser jogando, aperta na marcação, tentou ganhar a jogada, o Corinthians não consegue. É na volta pelo comando de ataque, vai para cima da marcação, Maicon aperta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, vai para cima, Boscardo tenta ganhar o lance. A bola volta, Gil sai da grande área, a abertura vem com o Zurk. Zurk tenta o toque de bola, solta, continua na intermediária com o Rollheiser. Ele domina pelo comando de ataque, vai para frente em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance e tenta ser jogando pelo seu campo de defesa para diminuir os Estudiantes que sai tocando. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o Brasil. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para o setor de esquerda, campo de ataque, Biro vem para a marcação, tenta ganhar para o time do Corinthians, levantamento foi feito à frente. Fábio Santos ganha, tenta ser jogando com Cássio. Cássio domina para o time corintiano, ele abre o compasso, vai tentar um toque de bola, volta para Gil. Gil domina para o time do Corinthians, tentou levantamento à frente pelo comando de ataque, tenta o toque de bola pela esquerda, põe para fora. Bate mal, Gil na bola, lateral para o time do Estudiantes bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, em frente ao banco de reservas, ao seu banco de reservas. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. E vem para o toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, Biro. Ele prende o lance no campo de defesa, falta inteligência, vai para a canta, Renato tenta o toque de bola, Coutinho novamente, Fábio Santos, abriu para Bruno, Bruno Mendes domina pelo comando de ataque, vai para a canta, recolhe com Rojas, Rojas para Maicon, Maicon prende para o time corintiano, tenta ser jogador do campo de defesa para Murilo, Murilo domina para o
Corinthians. Renato Augusto pede. Para foi solta de Renato Augusto. Tenta o toque de primeira para Biro. Perde o lance. Aperta Maicon. Tenta chegar para ganhar para o time do Corinthians. O Estudiantes toca a bola na circunferência central do gramado. A abertura vem com o Mascacibar. Ele domina. Abriu pelo setor de esquerda. Soltou para Mancuso. Mancuso domina pelo campo intermediário. Abre com o Hohenheiser. Ele prende pelo campo de defesa. No campo do retaguarda. Sai jogando com o Lolio. Ele domina do campo do retaguarda. Lolio domina. Abriu pela direita do campo de ataque. Soltou o lance para Sassá. Ele domina do campo de defesa. Sousa domina. Prende o lance curtinho na intermediária. Vem com Godoy. Godoy recolhe pela zaga central com Santiago Nunes. Nunes domina do campo de defesa. Brasileiro jogando. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando de Estrela Bet? Jogou, brilhou. É na volta do campo de ataque. Vem Moscardo. Ganha no peito. Tenta partir para o time do Corinthians. Abriu boa jogada. É para Rojas. Dominou Matias Rojas. Prende para o time corintiano. Bruno Mendes vai passar. A abertura vai ser feita para Bruno Mendes na dividida. Tira o zagueiro. O Rojas passou muito mal, hein? Muito mal, viu? O Bruno Mendes, que aliás gritava: tô passando, passe errado. Vem o Corinthians. E vem para o jogo, tenta buscar da finta, perde o lance, para volta novamente com toque de bola. O Heiser dominou, soltou pelo meio de campo, zaga corintiana escancarada. A abertura são dois em cima do Fábio Santos pela direita do campo de ataque. Godoy, ele perde o lance, vai para a finta, soltou pelo comando de ataque, vem cruzamento na grande área, passa por todo mundo, sobrou de primeira pancada pro gol. Cássio pega! Mancuso enche o pé, o Mancuso encheu o pé, o Cássio cai para pegar no meio do gol. Sozinho na cara do gol para bater de pé na canhota. É bem verdade que ela acaba desviando no Gil. O Cássio aparece no meio do caminho e salva o Corinthians, Ulisses. Com uma amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e todo azul pela frente, a Nakata Brasil. E tá sentindo o Rojas, vem pro toque de bola, tenta descer novamente o time dos Estudiantes. Vem Fábio Santos pra girar, a bola volta do toque de bola, tenta descer o aberto, a bola bate, perde o lance, domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola Gil. Gil ganha novamente pro time corintiano, sai jogando o Rojas, ele prendeu, soltou pra Yuri Alberto, fica no chão. E já tem amarelo Lolho. Tá parado o jogo. Depois uma chegada do Yuri Alberto bem próximo à circunferência central do gramado. Você pontuou bem, Ulisses. O Rojas está sentindo bastante e é bem no tornozelo esquerdo, onde ele há pouco teve uma entorse nessa região. É, mas ele é canela de cristal. O histórico dele fala isso. Dinheiro parado da poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. A bola volta com o time do Estudiantes, que tenta ser jogando 1-0 para o time do Corinthians. 1-0, o Timão Gil fez o gol. A abertura foi feita à frente, tenta chegar na marcação para ganhar a jogada. Bruno Mendes ganha lateral. Lateral para o Timão bater pela direita do seu campo de retaguarda. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. O tempo não para, Bandeirantes marca. Continua para você. 41 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Quartas de final, Copa Sul-Americana, continua para você. Corinthians tem um Gil, Estudiantes 0. Na Bandeirantes, quem fala é ele. Alô, Enzo Ortega. Hoje mais cedo, o Corinthians goleou a Chapecoense em 4-1 pela Copa do Brasil Sub-20, Ulisses. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Moscardo para Gil. Gil domina para o time corintiano pelo seu campo de defesa. Vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Ele tenta o levantamento para o comando de ataque. Já uma jogada contigo pelo setor de esquerda. Tenta descer para o comando, aperta novamente na marcação. Já domina do campo de retaguarda, sai jogando o Gil. Ele prende para o time corintiano. Volta a jogada para a direita com Bruno Mendes. Bruno Mendes domina para o time do Corinthians. Vai para a finta na marcação. Voltou jogada pelo setor de direita. Lançamento vem à frente para Yuri Alberto. Agora sim dominou, greou. Lindo lance do Yuri Alberto. Passou toda a falta pelo setor de direita do campo de ataque. Vai para a finta na marcação, prende o lance contigo na intermediária, recolhe novamente, vem para o toque de bola curto, Maicon abre a jogada, é para Moscardo, vai para a finta no primeiro, finta no segundo, deu para Yuri Alberto, tentou devolução para Moscardo, passa mal, a bola volta novamente com o time do Corinthians, que está jogando no campo de ataque, a abertura vem para Renato Augusto domina para o time corintiano, ele vem para a finta, enfia a jogada para Moscardo, ele faz o drible, linda bola para Fábio Santos, bateu direto pro gol, na rede pro lado de fora, e na experiência que tem o Fábio Santos, ele fez tudo igual, escanteio pro Corinthians, o árbitro tá dando tiro de meta. Eu vou dizer para você, ele tinha que ter cruzado pro Yuri Alberto fazer o gol, que tava livre na pequena área, hein? Esse é o detalhe, viu, Ulisses? Porque depois uma jogada espetacular do Gabriel Moscardo, que viu o Fábio Santos livre, só que o Fábio Santos não viu o Yuri Alberto. Agora sim ele vai parar o jogo para marcar uma falta a favor do Estudiantes. Vou dizer um negócio para você, agora claro. Pede um táxi aí. Não pede o 99 aí, por favor.
Pede 99 porque pro Fábio Santos voltar. Entendeu? Pra ele voltar. Pois não, Pretzel. Esse é o problema, né? O Bidu corre mais que o Fábio Santos, mas o Fábio joga muito mais que o Bidu. Escanteio claro pro Corinthians, a arbitragem errou agora. Agora, o que tá jogando o Gabriel Moscardo é uma enormidade. Ele marca, ele chega na frente, ele arma, ele dá assistência. É o melhor jogador do Corinthians. Quero mais Renato Augusto no jogo também. Ausente um pouco pela questão física. Daqui a pouquinho para você ele vem Ricardo Capriotti para comandar o intervalo. Bandeirantes, torcedor brasileiro. Para a solta para Fábio Santos, do peito deu para Biro, deixou para passar. Já domina Biro para o time do Corinthians, abriu para Yuri Alberto. Ele domina pelo comando de ataque, vai para a finta, fez o drible, tomou a falta. Yuri Alberto tá parado o jogo, esquerda, ataque, falta para o Corinthians bater. Grupo Souza, Beneficência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima, tá parado o jogo. Foi uma falta no Santiago Nunes, jogador que aliás chegou há pouco nesse time do Estudiantes. Faz agora mais um jogo, era do Newcastle, estava no Newcastle. Falta para o Corinthians, lado esquerdo de campo, Renato Augusto na bola. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança. Vem para o levantamento dentro da grande área. Você ligado no futebol Bandeirantes. É Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É para no campo de ataque. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. É falta para o Timão bater. Vem para a cobrança pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Você ligado no microfone Bandeirantes. Vem para a cobrança Matias Rojas. Ele vem pelo setor de esquerda. Corinthians quer o segundo gol do jogo. 1 para o Corinthians, 0 para o Estudiantes. Você ligado no microfone Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É bola do campo de ataque, vem para a cobrança, ele falta para o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Rojas na esquerda de ataque, quase em cima do bico da grande área, uns 4 passos do bico da grande área para dentro do campo. Vem para a cobrança, Rojas partiu para a bola, levantou na boca do gol. Moscardo tentou, errou o cabeceio. A bola volta para Rojas, tenta o toque, ele vai na intermediária, vem pediu para ganhar a jogada, tenta ganhar para o time do Corinthians, não ganha. Dali contra a golpe, agora tenta descer para o comando de ataque. Gil para voltar para ganhar para o Timão e ser jogando no campo de defesa. Chega Gil, dá um bico na bola, põe para fora. É lateral no campo, tenta descer novamente o time do Estudiantes pelo setor de esquerda. Lateral cobrado muito à frente do meio do campo de defesa. O árbitro acresceu 1 minuto de jogo. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Pretzel, gostou do primeiro tempo, Pretzel? Bem parelho o jogo, viu? O Corinthians fez um bom jogo, mas Estudiantes também é um adversário perigoso. O Cássio evitou gols dos Estudiantes. Agora o Corinthians tinha que aparecer mais com o Renato Augusto e o Alberto, né? O Moscardo carrega o time e o Rojas também. São os dois jogadores diferenciados no Corinthians. No mais, o Gil lá atrás segurando as pontas. Vem Murilo, ele toca na bola, vem para tirar aperto o time do Estudiantes para descer do comando de ataque. Vamos chegar na 46, 1-0 para o time do Corinthians. Bola foi solta pelo setor de esquerda, quebra ataque. Vem com o Mancuso. Mancuso domina pelo comando de ataque, vai para a finta na marcação, escorrega novamente Rojas. Prende o lance, Mancuso tentou soltar, vem Biro para ganhar. Toma falta, o árbitro mandou seguir. A bola volta na direita com Godoy. Godoy domina para o time do Estudiantes, tenta o cruzamento na grande área. Vem cruzamento na boca do gol, subiu Gil de cabeça. Fábio Santos lentamente tenta chegar na bola. Ele fica no chão. Toma a falta, a bola volta, Biro toca nela, vem para tirar do time corintiano. Tá parado o jogo quando ergue o braço o árbitro para terminar o primeiro tempo. Ele tá dando lateral. Não consigo entender, ele tá pedindo a bola. Ele termina o primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Gil, Estudiantes 0 na Bandeirantes. Fala, Capriotti. Vamos lá, Ulisses, intervalo de jogo, Timão vai na frente, 1-0 contra Estudiantes. A reportagem Bandeirantes em ação. O olhar do Pedro Ramiro para os dois times que vão deixando o campo de jogo, diz aí, Ramiro. Vamos lá, meu caro Ricardo Capriotti. Aliás, um detalhe importante sobre essa homenagem, até ouvi há pouco um torcedor sobre essa homenagem feita a 7 pessoas que morreram no acidente de ônibus. E o negócio é o seguinte, eles me passaram o seguinte, eu tive a impressão, e claro, falando de uma forma mais lúdica, que as pessoas que morreram estavam aqui, porque a homenagem foi de fato muito bonita. Até o 7º minuto de jogo, os torcedores que estavam no setor norte estavam todos sentados. Corinthians vence por 1-0 na Neoquímica Arena. Técnico Vanderlei Luxemburgo tem como opção no banco de reservas Carlos Miguel, Fausto Vera, Romero e Léo Maná, que pode entrar, afinal os dois laterais do Timão estão amarelados. Caetano, Gustavo Mosquito, Giuliano e Matheus Bidu. Juan Oliveira, Wesley, Felipe Augusto e Lucas Veríssimo. Capri. Valeu, você volta já já, Ramiro. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel. E aí, Pretzel?
Olha, o Capri, gostei do jogo, viu? Um jogo bem parelho. O time do Estudiantes é um time que gosta da bola, toca bem a bola, atacando pelos dois lados. O Mancuso jogando em cima do Bruno Mendes. O Rollheiser realmente é muito bom jogador, canhoto que incomoda. Agora o Corinthians está jogando bem, mas com alguns jogadores meio fora do jogo. Fora que eu digo, não ausentes, parados. Fora na tentativa de armar, de chegar na frente, de trabalhar a bola. Renato Augusto tocou uma vez na bola só, onde ele sofreu uma falta que a arbitragem não marcou. No mais, só tocou de lado. Jogou num terreno fixo do campo, do lado esquerdo, bem aberto, sem se mexer muito. Então, muito ausente tático. Quero mais Renato Augusto no jogo, assim como o Maicon. O Maicon tentou aparecer algumas vezes nas costas do lateral Mancuso para fazer uma combinação com o Bruno Mendes, mas sem muita ajuda também. O que fazem Maicon e Rojas? Quando o Maicon cai na direita, o Rojas entra no meio. Quase deu uma vez que o Rojas chegou para chutar no gol, mas bateu por cima. O Rojas é inteligente para jogar e bateu o escanteio de uma maneira maravilhosa para o Gil fazer o gol da partida aos 17 minutos. Foi um golaço do Gil. Então assim, ó, o Corinthians chegou com perigo só nessa vez, na bola parada. No mais, parou muito na marcação. O Estudiantes chegou com mais perigo, inclusive numa falta cobrada na trave que o Cássio acabou pegando no susto. Ele deu sorte. Então, o meio de campo do Corinthians tem que jogar mais aproximado, tocar mais a bola para que chegue também mais gente na frente. O Biro correu para tudo quanto é lado, mas produziu pouco. E o Renato Augusto ficou muito parado e apareceu pouco no jogo. O Gil lá atrás está dando segurança, o Murilo nem tanto. O Bruno Mendes, teve um lance que o Ulisses narrou. Olha, o Rojas está esperando o Bruno Mendes passar. Ele não passa, ele vai demorar para passar, porque ele é pesado. Então, quando ele chegou na bola, o marcador já estava por ali. Então, o Corinthians tem dois jogadores que tentam jogar e jogar bem. Moscardo, que está carregando o time no meio de campo com uma grande partida, e o Rojas como armador e batendo na bola. E lá atrás o Gil dando a segurança e com a sorte do Cássio. Então o Corinthians tem que melhorar, porque está enfrentando um adversário perigoso e bem armado. Jogo totalmente aberto, mas com um golaço do Gil, um gol de oportunismo, uma belíssima cobrança de escanteio do Rojas. Capri. Eu faria uma mudança aí para o segundo tempo, viu, Pretzel? Eu colocaria o Veríssimo no lugar do Yuri Alberto e adiantaria o Gil para jogar de centroavante. Eu não duvido que... Corinthians não tem ataque, Pretzel. Ninguém ninguém ataca nesse ele time. Faz isso depende do Renato Augusto, do Gil, do Moscardo. Mas não tem ataque. Ele faz isso em momentos de desespero. Ele fez isso no Morumbi semana passada. Nos últimos 10 minutos estava lá o Gil de centroavante. É claro que tu fez uma ironia, mas não tem ataque. Claro. E a bola chega, ela bate e volta. Mas falta um pouquinho da armação. O Renato hoje está descontado. Aliás, o Renato está descontado fisicamente há um tempão, né? Porque com a bola ele é um baita jogador. Mas sem a bola ele não tem jogado. Ele fica parado, ele não consegue acompanhar, não consegue correr. É um problema. Eu voltaria, sabe com quem? Eu voltaria com o Mosquito no lugar do Biro. Mosquito no lugar do Biro, porque o Mosquito vai para cima, é um jogador de linha de fundo e conclui bem também. Entrou bem contra o Cruzeiro e acho que poderia ser uma boa alternativa no intervalo, Capri. E o Veríssimo no lugar do Yuri Alberto. Pronto. Vamos lá. Aliás, o Veríssimo logo vai ser titular, mas o Gil hoje está jogando bem. Fez um bom primeiro tempo. Já. Bom primeiro tempo do Gil, tá resolvendo aí, porque se o Yuri Alberto não resolve, o Gil vai lá e resolve. Mas o Gil tá bem, o Moscardo muito bem, esse menino aí é brincadeira, né? Muito bem esse rapaz. Bom, já tem o segundo tempo. Daqui a pouquinho volta Alexandre Pretzel com o Ulisses Costa e também com o Pedro Ramiro. E depois do intervalo, vamos dar uma passada aí pelo plantão esportivo Bandeirantes com Enzo Ortega, que vai dar uma analisada e vai trazer a informação dos fatos importantes do esporte nesta terça-feira. Já teve vitória importantíssima do Internacional lá em La Paz, hein? E ele vai contar isso já. Logo depois do intervalo, rapidíssimo aqui, a parada é sempre muito breve. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Cobrança de escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio para o time corintiano cobrar, se posiciona para a cobrança o time do Corinthians, escanteio vai ser cobrado, Rojas vem na bola pelo setor de direita, partiu para a bola, levantou para Gil, vai fazer o gol, bateu!
você, Rodrigo Lacerda! Pra você, José Antônio! Pra você, Hamilton! Onde quer que vocês estão vibrando com o gol de Gil pro Timão, no momento mágico que só o futebol pode proporcionar, porque o futebol mexe com o coração, porque o futebol mexe com a sua mente, com a sua razão, porque o futebol mexe com a alma de um povo. Gil, não há maneira melhor do que homenagear esses meninos e essas pessoas que se foram na falta de uma viagem para mexer, para incentivar com seu grito de guerra o Timão. Daí dada a homenagem, Gil homenageando, repito, Andrei Francisco, Renan Wellington, Mineiro, Alan Luiz, o Rodrigo Lacerda, o José Antônio Hamilton. Daí pra você, Corinthians 1, Gil, 0. Tá aí Ulisses Costa e a linda homenagem aos corintianos que morreram no fim de semana, voltando da viagem de Belo Horizonte. E o Corinthians, com esse gol do Gil, vai vencendo Estudiantes por 1-0 pela Copa Sul-Americana. Enzo Ortega, teve mais jogo hoje pela Libertadores também, o que mais importante nessa terça-feira, hein, Enzo? Isso aí, Capri. Pela Libertadores nós tivemos Bolívar e Internacional e o time gaúcho ganhou na altitude de 1-0 com gol de Ener Valencia e também uma disputa acirradíssima pelo topo da tabela do Brasileirão Série B. Mirassol e Juventude se enfrentaram mais cedo, o Juventude ganhou com gol de Nenê e agora Criciúma vai vencendo Vila Nova com gol de Felipe Viseu. Com esses resultados, o Criciúma assume a terceira colocação do Campeonato Brasileiro Série B e o Juventude o quarto lugar. Ô Capri, você sabia que o Internacional é o terceiro time na história a vencer, o terceiro time brasileiro na história a vencer o Bolívar na altitude? 83 foi o Grêmio, em 2020 o Palmeiras, agora o Inter. É uma missão heróica vencer o Bolívar lá em La Paz. E o Inter foi muito bem, a estratégia adotada pelo Inter para vencer o Bolívar lá foi muito feliz, né? Eu tô aqui dando conteúdo pro Pretzel, entendeu? Posso dar um conteúdo também? Tá faltando conteúdo para ele. Por isso que ele tá magrinho desse jeito. Tá faltando conteúdo. Eu deixo um pouco de espaço para vocês, mas quando chega o meu momento, aí não dá. Vamos lá, Ramiro. Estão voltando os times aí? Ainda não, mas deixa eu dar um conteúdo rapidinho também, que aliás o Pretzel nunca conseguiria dar esse tipo de conteúdo. O gol de hoje coloca o Gil no top 5 da história do Corinthians em gols entre zagueiros. Primeiro Grané com 49, o Chicão é o segundo com 42, Goiano o terceiro com 22, Célio Silva é o quarto colocado com 19 e o quinto Gil ao lado do Olavo, agora com 18 gols marcados pelo Corinthians. É isso aí. Ô Vanderlei, me escuta aí, pô, fechou. Tira o Yuri Alberto, põe o Lucas Veríssimo e adianta o Gil para jogar de centroavante. Esse sabe das coisas. Esse é bom de verdade. Uia. Atenção, Pretzel. Uia, velho. O quê? Você não há? Põe o Gil de centroavante. Cara. Põe ele de não centroavante. é má ideia, sabe por quê? No desespero ele vai fazer isso. Mas o Pretzel, ele você já sabe fez por quê? no Morumbi ele fez isso. Porque o que acontece é o seguinte, Pretzel, o Yuri Alberto é um paredão e o Corinthians joga muito com essa bola no Yuri Alberto. A bola bate e volta. E no Gil é na pararia, entendeu? No Gil é na pararia, você tá entendendo? O Corinthians acho, não é má ideia não, hein, velho? O Corinthians tem conseguido muitos gols de bola aérea que valem. São jogadas ensaiadas e tem que aproveitar mesmo. O cara que bate bem na bola como o Rojas. E aí você tem bons cabeceadores, é isso que funciona. Agora, hoje eu quero mais Renato Augusto, sumidaço no jogo. O Moscardo tá jogando por todo mundo. Impressionante estar jogando esse menino hoje. E outra, hein? É inteligente para jogar com 17 anos. Esse cara ele vai ficar. Logo ele tá na Europa. Tá repetindo o lance duvidoso do pênalti. O que aconteceu? Tem o primeiro lance que a bola bate na barriga do jogador do Estudiantes e no braço. E volta pro Maicon. E o Maicon chuta e ela dá uma resvalada. Uma resvalada na mão direita do número 26, do Loio. Certo? O árbitro poderia ter dado, hein? Eles acharam que não pegou, mas pegou. Deu uma desviada na mão, sim. Se aqui no Brasil eles marcam. Aqui no Brasil era pênalti. Aqui era pênalti, mas na Comebol foi revisado o lance
E na revisão eles não marcaram, não. Mas se fosse o time argentino, Paraguai, eles davam. Não se preocupa, não. Comebol é totalmente tendenciosa para esses times. Certamente. Fato. Inclusive, é fato, né? Boca já Juniors, foi gravado o presidente que mandou roubar o Santos, né? Tem gravação disso, presidente falando. Lá o negócio é pesado. Lá começou. É pesado. Então vamos lá. Vai, Ulisses. Vem pro segundo tempo. Vocês aí me falam nada. Vai, Ulisses. Então passa logo. Apita o árbitro. Toca na bola. O Reiser na rola. Sai na rola. Deixa na rolar. Ulisses Costa. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. E do meio do campo de defesa, prazer, jogando, vem pro toque, ele para tentar descer o time do Estudiantes, vem pro toque, Fábio Santos Filho. O Bandeira já tá parando o jogo, marcando impedimento para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa, ser jogando. Impedimento para o Timão cobrar. Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou. A bola volta no toque, ele para Coutinho no setor intermediário. Já do meio do campo de defesa, tenta o toque, ele para Coutinho no comando de ataque, aperta novamente o time do Corinthians, já do meio do campo de defesa com o Murilo recolhe no campo de retaguarda, tenta ser jogando, levantamento vai ser feito à frente para o comando de ataque, prende o lance Coutinho novamente no setor intermediário, recolhe no seu campo de defesa, vem para finta em cima da marcação, já do meio do campo de defesa, tenta o toque, ele para Coutinho no setor de meio de campo, aperta o time corintiano, tenta descer o time dos Estudiantes, você ligado no microfone, Bandeirantes, cruzamento vem na grande área, vai para fora, exagero demais no cruzamento, o Mancuso põe a bola para fora, tá parado o jogo, marcado o tiro de meta para o Corinthians bater. Tentativa na segunda trave, as duas equipes voltam iguais para a segunda etapa, 1-0 Corinthians. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É bola do campo de ataque, vem para o levantamento à frente. Você ligado no futebol da Bandeirantes, alô Giba. Tá lá no Dalmo, ligado no microfone Bandeirantes, tá lá com o Arthur. Alô Arthur, alô Giba, forte abraço para vocês. Do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians, Yuri Alberto dominou. Vai passar, Biro. Cara, o Yuri Alberto não consegue passar a bola. Vem, Biro, ganhou o lance, tentou o drible, toma falta! Cara, o Yuri Alberto estufa o peitinho, sai andando, parece modelo em passarela. Consegue passar a bola de 1 metro, velho. Vai lamber sabão, Yuri Alberto. Tudo bem que você pode fazer o gol, mas vai lamber sabão, mano. É como você gosta de dizer, né, Ulisses? Mas o que é isso? O passe do Yuri Alberto acabou sendo completamente errado. Poderia deixar o Biro na cara do gol. Volta pro Timão, quina da grande área, Rojas da bola. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para o levantamento à frente, o bola Malufinho. Tá ligado no microfone Bandeirantes, forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Grande bola Malufinho. A primeira é boa, é isso que eu gosto, bola. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente. Falta para o time do Corinthians bater pico da grande área pelo setor de esquerda, vem. Rojas levantou na boca do gol, tentou Gil, toque em cima do zagueiro. A bola volta com o Corinthians, Maicon tentou bater. Michael bateu a bola em cima do Gil, velho. Tiro de meta para a equipe do Estudiantes cobrar. Acaba sendo desviada no zagueiro alvinegro. Uma oportunidade com o Maicon que bate de perna direita, vai para fora. Tiro de meta, 1-0 Timão. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Variação. Variação analisando um possível toque de mão depois do chute do Maicon. O árbitro conversa nesse momento com o VAR. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E você sabe qual é o melhor lugar para você assistir os jogos do Timão, meu amigo? Se liga! Camarote Fielzone na Neoquímica Arena. Camarote Fielzone na Neoquímica Arena, o melhor lugar para você assistir os jogos do Timão. É, meu amigo, tem música, tem comida da melhor qualidade para você. Tem também muita bebida. Você curte os jogos do Timão no Camarote Fielzone do amigo Léo Riso, o rei dos camarotes do Brasil. Camarotefielzone.com.br. Adquira seu ingresso. A para volta no toque, ele para contigo no setor intermediário. Prende o lance curto do campo de defesa para o time do Estudiantes ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima e Benjil para proteção. Ele ganha para o time corintiano, tenta ser jogando, vai para o toque, ele para, recolhe contigo novamente. Moscardo não pode brincar aí, garoto. Moscardo brincou, se atrapalhou, põe a bola para a linha de fundo. Aí vem o Renato Augusto, fala: garoto, tira daqui. Eu meti a bola no C para você tirar, melhor dizendo, Bruno Mendes.
Tira daqui, você foi driblar, quase perdeu a bola na entrada lateral da grande área, hein? E teve que tirar no desespero, depois do vacilo do Gabriel Moscardo e da própria zaga no Corinthians, que ao invés de rifar essa bola, fica trocando passes. Escanteio lado esquerdo. Escanteio foi feito pelo setor de esquerda, que é para ataque, tenta o toque, então bola o time do Estudiantes, bola foi solta, frente do comando com Sousa. Sousa domina pelo comando de ataque, deu para Mancuso, levantou, subiu o Gil de cabeça, vem para tirar, a bola volta, Mancuso tenta o domínio do comando de ataque, vai para finta, vem para o break, tenta o toque, ele para ser jogando novamente Mancuso, ele cruza dentro da grande área, tenta afastar a zaga corintiana, já domina o time do Corinthians, agradece, sai jogando com Rojas, levanta para Yuri Alberto, afasta o zagueirão, vem para cortar aqui atrás, Santiago Nunes põe bola para Cássio, Cássio já sai jogando pelo setor de Venga direito do campo de defesa, abriu jogada para Maicon, Maicon domina para o time do Corinthians, vai tentar o toque de bola, Fábio Santos pede no setor de esquerda, Maicon domina, desce, copa dominada, abriu para Yuri Alberto, ele perde a bola, vai tentar o toque, Renato Augusto rasga de qualquer maneira. Por quê? Porque o Yuri Alberto meteu a bola na fogueira para ele. Foi na fogueira depois de um passe também do Maicon, que não tem encontrado ninguém para trocar passes. Renato Augusto vai mal na bola, perde ela o Corinthians. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando. Etapa para você conferir, é final de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você, Corinthians 1, Estudiantes 0, a bola foi lançada para Yuri Alberto pelo setor de esquerda, cá para ataque, ele chega na bola, vem para proteção, domina, tenta ganhar para o time do Corinthians, já ganha, vai para finta, tenta o drible, sai com bola e tudo para a linha de lado. É lamentável o Yuri Alberto, ele não tem força física para jogar futebol, cara, ele não ganha uma dividida de corpo, é um negócio impressionante. Que coisa, Pretzel. A fase realmente é terrível, né? Aquele passe que ele foi dar pro Biro, cara, ele tá com medo de passar a bola. Tá sem confiança nenhuma, muito mal. A bola volta no toque para tentar descer o time do Estudiantes, afasta, a zaga corintiana vem para cortar, domina novamente no campo de ataque, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque. Bruno Mendes errando uma atrás da outra, hein? Também. É o segundo. Ela volta no campo de defesa, sai jogando novamente o time do Estudiantes no campo de retaguarda. Lançamento vem à frente, vem para tirar, afasta Fábio Santos, corta o perigo dali. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. A bola já volta no toque de bola com o time do Estudiantes, que sai jogando no setor intermediário na circunferência central, vem para o toque de bola Coutinho. Domina novamente Lúlio. Ele tenta o levantamento do comando de ataque, aperta a zaga corintiana. Placar do jogo 1-0 para o time do Corinthians. Gil fez o gol, a bola volta no comando de ataque, aperta Lúlio, tenta o levantamento na boca do gol, vem Fábio Santos para tirar. Fábio Santos, que cochilada, hein, cara, que sono, hein. Tá louco, Fábio Santos. A bola volta no campo de ataque, vem pro toque de bola Renato Augusto. São 3 para marcar, aperta em cima da marcação, tenta recuperar a jogada. Sai jogando novamente o time do Estudiantes. A bola foi solta pelo comando de ataque. Vai pra finta, prende o lance pelo setor de esquerda. Abertura vem com o Mancuso. Mancuso domina, tenta o toque de bola Coutinho na intermediária com o Rollheiser. Rollheiser domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Vem com Santiago Nunes. Ele domina do campo de ataque com Sousa. Sousa recolhe pelo seu campo de defesa para Rodrigues. Rodrigues tenta o passe de bola, aperta o time do Corinthians, vai sobrar para Biro. Biro domina do comando de ataque, vai para finta, ele prende o lance, tentou descer pela direita, perde o lance o Biro, porque ninguém do Corinthians aparece pro jogo. É na volta novamente com o time do Estudiantes, zaga do Corinthians escancarada, vem na marcação Gil, ele aperta a marcação fora da área, Gil, cruzamento vem na grande área, bate no Fábio Santos, volta com o time do Estudiantes, tenta o toque de bola, Biro aperta, ela volta para mim, intermediária, campo de ataque com o jogador Ascacíbar domina, vem pro toque de bola Coutinho com o Santiago Nunes domina, estica a jogada, vai pro toque de bola, recolhe o time do Estudiantes, placar do jogo continua 1-0 Corinthians, cruzamento na grande área, Murilo vem para tirar, Renato Augusto domina, dá o toque de bola, bem toque de bola, um bom toque de bola para Matias Rojas, recolhe no campo de ataque, tentou invertar para Yuri Alberto, toca mal, e o Renato Augusto até abaixa a cabeça no lance. E o que está bastante cansado também, é bem verdade, o Renato Augusto, mas ele acaba dando um passe espetacular depois de um domínio para o Rojas, mas o Rojas vai mal na bola, perde ela, oportunidade para a equipe argentina. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. Pretzel e o jogo no segundo tempo. Vem o Mosquito, eu queria o Mosquito no intervalo. Põe o Mosquito e tira o Biro, ou o Renato Augusto.
Ah, mas eu não tiro o Renato que ele decide. É verdade, esse lance agora era pro Renato receber a bola, não o Yuri Alberto. Ele é muito inteligente para jogar, mas o meio de campo é todo do Estudiantes agora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do Corinthians bater na esquerda, campo de defesa lateral para o Timão bater na briga do jogador Fábio Santos. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, o tempo não para, Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Quartas de final, vale vaga para semifinal. Quartas de final, continua jogo de ida. Corinthians 1, Estudiantes 0. Alô, Enzo Ortega. Pelo Brasileirão Série B, o Juventude venceu o Mirassol por 1-0 com gol do Nenê. A bola volta do toque de bola com o time do Estudiantes que tenta descer do campo de defesa e sair jogando. Conosco, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes de Campinas, Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, Band Vale, com Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul, Cultura Bandeirantes de Leme, com Cultura Bandeirantes de Monte Alto, Rádio Assunção de Fortaleza. E vem pro jogo o time do Estudiantes, bola foi solta pelo direito do campo de ataque, vem para ganhar Fábio Santos, ganhando o primeiro, outra finta do Fábio Santos, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, derrubado, e é para amarelo, hein? Pegou por trás o Fábio Santos, o árbitro tá parando o jogo. Nem parecia o Fábio Santos, 37 anos, numa velocidade só, driblou 2 marcadores. O Zuc no fim acaba fazendo a falta, bem próxima à área dos técnicos, lado esquerdo de campo, Ulisses. Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Folha de Boa Vista, Superdifusor Itapetininga, Educador de Limeira, Clube de São Manuel, Comercial de Presidente Prudente, Rádio Super FM, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, emissora da Barra em Barra, em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, emissora da Barra em Barra, Bonita, São Paulo, com Difusor FM de Imbituba, Rádio Piratininga de Jaú, Cacique de Capivari, RCI de Foz do Iguaçu, Rádio Patriarca de Cacilândia. Mexeu o timão. Mexe o Corinthians, sai o 26 Guilherme Biro e entra o 19 Gustavo Mosquito. Ele entra com a 19 o Mosquito no lugar do 26 Guilherme Biro. E aí, Pretzel? Já podia ter voltado assim no intervalo. Era mudança natural, o Biro se esforça, mas ainda é um jogador sem muita experiência, né, que sente um pouco desse tipo de jogo. E o Mosquito é saída em velocidade. É um jogador que vai para o ataque e pode fazer o gol, pode ser decisivo sim. Ô Pretzel, em relação ao amarelo, não merecia ali não na falta do Fábio Santos? Vou te falar, Ulisses, como engana, viu? Nem falta foi. O Fábio Santos caiu sozinho. Não teve um trançapé, um toque no pé dele? Não teve, ele caiu sozinho. Não, se não teve, eu vou no médico amanhã. Não, ele se esparramou sozinho, por incrível que pareça. Então amanhã eu vou no oftalmologista, tá? E vou ver o lance de novo. Tá parado o jogo, lateral para o time do Corinthians bater. A bola foi solta pelo direito do campo de ataque. Renato Augusto ganha o lance, solta para Bruno Mendes. Bruno Mendes domina do campo da retaguarda, vem para finta, solta a jogada no campo de ataque. Mosquito dominou pro Timão, vai para finta, limpa o primeiro, limpou o segundo, perde do terceiro a bola. Ela volta com o time do... Tentou toque para o time do Estudiantes. Lançamento vem no comando de ataque, aperta o time corintiano, mas tá parado o jogo. Aí tá marcada a falta. Toque na mão do Gabriel Moscato. Na hora que tentava sair o time do Estudiantes, Mosquito inverte de lado, vai pela direita e Rojas vem pelo lado esquerdo. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Estudiantes bater do seu campo de defesa. Peças para o carro, matou o caminho, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. É na volta do campo de retaguarda, vai tentar o toque, ele para tentar descer novamente. O time corintiano, levantamento à frente, vem Fábio Santos, ganha, perde na sequência. É na volta com o time do Estudiantes que já tenta descer do campo de ataque. Lançamento à frente, vem pro toque Murilo. Ele chega na bola, corta, tira, afasta o perigo para a volta para Fábio Santos, deu para Renato. Renato Augusto domina para o time corintiano, liga a jogada com o Bruno Mendes, ninguém abre na direita, deu para Mosquito, Mosquito domina pelo comando de ataque, vai para finta, toma falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians, batendo, Mancuso fez, e o time do Corinthians pede amarelo. Mais uma no Mancuso, os jogadores do Corinthians pedem cartão amarelo, o árbitro não dá, falta de mão, lado direito, setor de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta pelo campo de defesa do time corintiano para ser jogando no campo de retaguarda. A bola foi junta pelo campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, já domina novamente no toque de bola contigo no setor de meio de campo. O time corintiano tenta descer, abertura do comando de ataque, tenta o toque de bola, Fábio Santos, boa
bola para Moscardo. Ele domina do campo de ataque, enfia para Maicon. Maicon se soltar na direita, tem Mosquito. Mosquito domina, já tá na área, abriu o compasso, bateu para trás, ninguém chegou. A bola volta no campo de ataque, vem para a marcação Gil. Ele ganha para o time corintiano, tenta ser para o jogo Gil. Domina para o time do Corinthians depois da marcação do Moscardo. A bola voltou com Rojas. Rojas domina, vem pelo setor de direita, abriu para Fábio Santos. Fábio Santos tem Renato Augusto partindo, já recolheu, soltou para Renato Augusto, ele limpa para bater, limpou, bateu pro gol, ela vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Estudiantes bater. Depois uma oportunidade que teve o Corinthians com o Mosquito na entrada da grande área, ele levanta, mas ninguém estava por lá para receber a bola. O Corinthians vence 1-0, Ulisses. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Pois não, Pretão? A entrada do Mosquito já dá uma nova dinâmica pro time. Ele vai pra cima do Mancuso no 1 contra 1, ele tá muito bem. E eu lembro quando ele foi contratado, o Carilli era o técnico, né? Ele queria ser chamado de Gustavo Silva, como está sendo chamado. Mas ele foi contratado como chacota, né? E virou um bom jogador, cara, mesmo chacota, com a lesão. Chacota é esse Yuri Alberto, cara. Esse cara é uma piada, velho. E desculpa, os gols que ele faz com a camisa do Corinthians eu faço. Esse cara é uma piada. Ele tá muito mal. Foi ridículo agora ele. Que coisa, ô Ramiro. Ulisses, um detalhe, eu vou até mandar pra você depois aqui na Rádio Bandeirantes, se a gente puder, os lances do Yuri Alberto do ano passado e a diferença pra esse ano. É praticamente outro jogador. A bola volta para o direito do campo de ataque, tentando descer novamente um time do Estudiantes com Godoy. Godoy prende o lance, tanto toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aldenir Mastelari, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Vem pro jogo Estudiantes, lançamento à frente, muito forte pro Rollheiser. A bola vai embora, liga de fundo, tiro de meta, Timão. Ele tentava chegar no campo de ataque bem na entrada da grande área, mas o passe foi muita profundidade. Bola pro Corinthians, setor de defesa. É você na Bandeirantes e a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço. Bandeirantes vem, Corinthians, bola foi solta para Moscardo, arredonda para Rojas, Rojas domina pelo setor de esquerda, abriu para Yuri Alberto, tanto toque de para Fábio Santos. Moscardo aparece para o jogo, bola volta para o Murilão, domina Murilo para o time do Corinthians, levanta a frente para Yuri Alberto, ele tenta o toque de para, faz o giro, olha o que ele fez, armou contra-golpe para o time do Estudiantes, passou mal o Yuri Alberto, a bola volta no comando de ataque, agora ele fica aqui atrás olhando, é impressionante, vem pro jogo na direita, o Yuri Alberto errou feio, lançamento vem no comando de ataque, cruzamento na grande área, subiu o Gil de cabeça, tentou tirar, vem pra afastar o time corintiano com o Mosquito. Mosquito dá um bico na bola e põe pra fora. Pô, o Yuri Alberto armou um contragolpe pros caras, velho. Ele é a piada do jogo. Passe perfeito na medida pro Sousa, só que do Yuri Alberto, depois ele veio dar um migué aqui no banco de reservas, pediu pra jogar um gelinho em cima do joelho, sentindo dores do lado esquerdo, um atleta no Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É bola no campo de retaguarda, o Pretzel. Não é que o árbitro poderia ter marcado o pênalti, Pretzel. Pô, cara, foi pênalti, velho. Pois é. O cara chuta em direção ao gol, claro. A bola pega na mão, no braço aberto do jogo. Eu tô vendo o lance agora aqui. Sim, eu Pô, também que achei, isso? Eu também achei que ele poderia ter marcado, não. Foi pênalti. Não é que ele poderia ter marcado, ele errou em não marcar o pênalti. A arbitragem brasileira marcaria, certamente. Essa bola chutada, gol. Desvia no braço do cara e sai do gol, Prétio. Olha o Renato Augusto, bom drible, partiu pelo comando de ataque, vai pra finta, ergueu a cabeça, soltou na grande área, dominou e o Yuri Alberto balançou, girou, vai lamber sabão! Mas o que é isso, cara? Mas o que é isso, cara? Ô Yuri Alberto, toma vergonha na cara! Que vergonha esse cara com a camisa do Corinthians! Depois uma jogada espetacular do Renato Augusto, que se livrou da marcação, viu o Yuri Alberto livre. Era só dominar e partir para cima da marcação. Ele, o zagueiro e o goleiro. Ele, o zagueiro e o goleiro. Ele bate no zagueiro. Ô Prétio. Uma vergonha esse cara. Não, a fase dele tá muito ruim. O Luxemburgo não tira, talvez acreditando que ainda ele possa fazer o segundo gol para aumentar a vantagem. Mas que ele tá errando tudo é um negócio impressionante. Muito mal.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A bola já volta do toque de bola Coutinho. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já prende o lance no campo da retaguarda para sair jogando. Já domina novamente, tanto toque de bola curto pelo comando de ataque. Aperta novamente o time do Corinthians na marcação, 1-0 para o time corintiano. A abertura vem pela direita do campo de ataque, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Domina novamente o time do Corinthians para sair jogando. Lançamento vem para o comando de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de direita. Lançamento vem à frente, Fábio Santos estica, aperta, ganha. Tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Já domina no comando, soltou para toque de bola de Yuri Alberto. Yuri Alberto recolhe pelo seu campo de defesa. Um abraço pro lateral direito do Corinthians, Fagner. Tá ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência, grande Fagner. Domina no campo de ataque pela direita, aperta novamente o time do Corinthians. Tenta descer do comando, Mosquito tentou domínio, a bola escapou, saiu. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do Estudiantes Matera. Não consegue dominar a bola o Mosquito, tentando dominar pela ponta direita, mas acaba perdendo a bola. O Corinthians vence 1-0. E o Roberto nesse momento pedindo água ali no campo de defesa do time do Corinthians. Peças para o carro, motocaminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo campo de defesa, tenta o toque para o Coutinho, Bruno Mendes, ele domina para o time corintiano, tenta levantar a jogada, abriu para o setor de esquerda para Rojas. Rojas domina, soltou, boa bola para Yuri Alberto, não chega na bola. Domina no campo de defesa. Se o Corinthians tivesse um centroavante, velho, a história era outra, hein, Pretzel? Pois é, ele podia fazer alguns testes, botar o Wesley pelo meio, por que não? Ou até o Mosquito, que conclui bem também. Tentar algumas alternativas diferentes. Até olha, o Renato Augusto ganhou para Rojas, bate Rojas! Dominou, soltou para Yuri Alberto na linha de fundo, vai pro cruzado, levantou na boca do gol, tentou o toque de bola, afasta o time, vem para cortar o Estudiantes com Santiago Nunes, ele corta, tira o perigo, volta, Renato Augusto vem na pressão, aperta o time corintiano, volta para Fábio Santos, domina para o time corintiano, tenta descer do comando de ataque, houve a falta em cima do Mosquito, bola volta para Moscardo, Moscardo ganhou lance para Gil, Gil domina para o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa com o Murilo que domina e sai para o jogo. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente o time corintiano, recolhe Gil, Gil domina pela direita do campo de ataque, tenta levantar a jogada para o comando, volta a jogada 1-0 para o time do Corinthians. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Ela volta, campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 22 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Continua para você, Neoquímica Arena, Corinthians tem 1 gol de Gil, Estudiantes 0, na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, alô, Enzo Ortega. Rangers e PSV empataram em 2-2 no jogo de ida da fase inicial da Champions League, Ulisses. E vem Corinthians no campo de ataque, Mosquito lançou para Maicon, domina. Mas o que é isso? Isso! Que jogada do Maicon no campo de ataque pela ponta direita. Podia cruzar, podia chutar, fez de tudo, só não fez nada. Tiro de meta e vamos para as mudanças. Vai deixando o gramado ali o camisa 8, Zucchi. Zucchi no time do Estudiantes deixa o gramado com a 8 e entra Zucchi. Ele sai com a 8 no time do Estudiantes e entra o 47, Altamirano. Altamirano entra com a 47, portanto chileno que estreia hoje com a camisa do Estudiantes, Altamirano com a 47. O Corinthians vai mexer também, vai deixar o gramado ele. Yuri Alberto. Vai embora! Pega o ônibus pra Porto Alegre, volta pro Inter. Vai sair o 9 Yuri Alberto, entra o 11 Romero. Portanto, Romero entrando com a 11 no lugar do Yuri Alberto. O Rojas também está saindo para a entrada no 20, Giuliano. Giuliano entra com a 20 no lugar do 50, Rojas do Corinthians. E aí, Pretzel, você paga a passagem para ele voltar para Porto Alegre? O Inter vendeu por 25 milhões de euros. Maior negociação da história do Inter. Olha, eu não tiraria o Rojas. Tá bom. Eu não tiraria o Rojas.
Só se ele tá machucado. É a única explicação. Porque ele bate bem na bola. O Corinthians está marcando muito bem a saída de bola do Estudiantes, já poderia ter feito o segundo gol. É o futebol da Bandeirantes. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Ela volta do campo de defesa, tenta o toque de bola, Gil protege, Cássio sai do gol para fazer a defesa, tem Mosquito partindo pela direita, o Cássio não lança, agora lança na esquerda, campo de ataque para Romero, Romero tenta chegar da bola, espera a bola, ela não chega, volta para Fábio Santos que ganha a jogada para Juliano, ele mata no peito, sai jogando o campo de defesa para o time do Corinthians, toca errado, Fábio Santos tentou o domínio, toma falta. E aí tá parado o jogo, vai pintar amarelo. Pinta cartão amarelo pro camisa 10, Volheiser, por causa da falta em cima do Fábio Santos. O atleta do Corinthians sentindo dores do lado esquerdo do campo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Continua para você. Corinthians, 1 gol de Gil, Estudiantes 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Enzo Ortega. Pela Copa Paulista, 15 de Piracicaba e Oeste empataram em 0-0 no estádio Barrão de Serra Negra. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, tenta a finta, tenta o toque de bola, o time do Corinthians para ser jogando, já domínio do campo de defesa, tenta o toque curtinho novamente, recolhe novamente no campo da retaguarda, vem para a finta em cima da marcação, tenta o toque de bola curto novamente o time corintiano, a abertura vem para o toque de bola de Juliano, abriu para Fábio Santos, soltou pelo comando de ataque para Romero domina para o time do Corinthians, vem para a finta, levou para a linha de fundo, abriu o compasso para cruzar, para desvio do zagueiro, cruzamento fraquinho do Romero, é na volta do comando de ataque, aperta novamente Gil vem de cabeça, tenta o toque de bola para Fábio Santos, subiu antes o zagueiro, tentou chegar na bola novamente, ela volta para Fábio Santos, tenta o toque de bola, ganha lateral para o Timão bater, domina no campo de defesa novamente no campo de retaguarda, já domina curto no campo de retaguarda, vai para frente em cima da marcação, o time corintiano, domina pelo setor de... Olha o Murilo, cara, que finta que ele fez. Abriu para Moscardo domina para Juliano prende para a direita, vem para o toque de bola curtinho para Bruno Mendes para Mosquito, tem Maicon partindo, enfiou para Maicon, já desceu Maicon, deu boa bola para Renato Augusto, tentou chegar na grande área, bola muito forte do Maicon. Cara, o que aconteceu com esse Maicon, hein? Depois que quebraram o pé dele contra o Flamengo, que o Pretzel falou que foi um lance normal, ele nunca mais jogou bola, esse cara, velho. Ô, Pretzel. Tá muito mal hoje. As mudanças do Luxemburgo, ele colocou o Juliano para melhorar a marcação no meio e o Renato Augusto é um falso 9 agora. Tem Mosquito aberto na direita, Romero na esquerda. Renato Augusto um falso 9, vai lá para frente, não precisa voltar. E aí o Juliano entrou para fazer com o Maicon 2 meias e o Moscardo fica como volante. O Corinthians aperta a saída de bola do Estudiantes e assim leva a vantagem. Não tá mal o Corinthians não no jogo, dá para fazer o segundo. Rodrigo tá ligado no microfone, Bandeirantes tá na com o Ricardo, obrigado pelo carinho da sintonia, também o Moisés, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, obrigado torcedor pelo carinho da sua audiência, já domínio do campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação, lançamento à frente, tira o time do Corinthians, ganha Juliano, ele ganhou, soltou, jogador no comando de ataque para Mosquito, vai pra finta, faz o break, prende pelo setor de direita, tem aberto à frente, domina Mosquito, tentou outra finta, aperta a jogada, é na volta, Bruno Mendes tenta marcar, tentou chegar, não conseguiu, olha o Maicon, uma piada marcando, levantamento vem pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, tenta a finta em cima da marcação, bola batida, gol, desvia, explode no Fábio Santos, vai embora para a linha de fundo, tá marcado o tiro esquinado pro time do Estudiantes bater na direita. E foi uma jogada tramada pelo Sousa, perna direita, manda um balaço para cima da marcação do jogador do Corinthians, Fábio Santos, escanteio lado direito de campo. Marcelão Capacci tá ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, e vem lançamento à frente do campo de ataque, escanteio pelo setor de direito do campo de ataque para o time do Estudiantes bater, você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, partiu para a bola, Sousa, levantou na boca do gol, Gil vem de cabeça, tira, ela volta de primeira, tentou bater pro gol, pega mal. O Lolho põe para fora, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. No rebote, a bola ia sobrar para ele também pro Altamirano. O jogador chileno está estreando com a camisa do Estudiantes, bate para fora, tiro de meta pro Timão.
A bola volta do campo de retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola contigo novamente. O time do Corinthians vem pro toque com o Murilo. Murilo domina pro time corintiano, tenta o toque curto pelo setor intermediário. Placar do jogo, placar de Corinthians, um gol de Gil. Ele está com a bola, domina, solta, curtinho. Abriu no toque de bola curto para Maicon. Maicon domina para Gil. Gil volta para Cássio que sai tocando. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99! A bola volta no toque de bola, domina o time corintiano pelo setor de esquerda para Fábio Santos. Ele prende em frente o banco de reservas do Corinthians. Já passa o banco de reservas, vai para o campo de ataque. Girou para Renato. Renato tem partindo pela direita. Lança a jogada para Bruno Mendes. Bruno Mendes domina Mosquito. Pode passar na linha de fundo. Bruno Mendes puxa, volta para Renato. Renato domina novamente para o time do Corinthians, para Bruno Mendes. Ele prende na intermediária para Moscardo. Moscardo vai enfiar a bola para o Mosquito. Tentou enfiar, vem o zagueiro, tira. Vem para cortar Mancuso. É na volta do campo de ataque com o time do Corinthians pela esquerda. Fábio Santos tenta ganhar na primeira, não ganha. É na volta pelo setor intermediário, domina o time do Corinthians para ser jogando. Lançamento vem para Juliano. Juliano prende o lance, tentou o toque de bola no comando de ataque. O que aconteceu? O árbitro parou o jogo, houve um tranco ali com o Sousa. Ele parou o jogo, o árbitro. Tá sentindo o Sousa, não vai dar pro atleta, reclamando bastante de dores, será substituído. Ô, mas peraí. Deixa eu falar pro seu Preto, o Renato Augusto tomou uma porrada lá, na cara. Ele não deu falta, não fez nada. Deixou o jogo rolar, o Renato ficou caído. O Sousa caiu, levantou, ele parou o jogo pra ver o que tinha acontecido com o Sousa. Ele é um babaca. E vocês protegem essas porcarias porque foi pra Copa do Mundo. A maioria que vai pra Copa do Mundo é esquema, meu irmão. Se liga, pô. Se ele desse a falta, ele estaria certo, porque foi falta do Fábio Santos. Ele parou o jogo e mandou seguir, se atrapalhou todo. Poderia ter dado pênalti. É bola no campo de ataque. Recolhe o time do Corinthians. Vem pro toque de bola. Recolheu. Marcador tentou toque de bola. Coutinho vai sair. O segundo bola foi solta. Cruzamento na área. Bateu pro gol. Tentou na pequena área. Tirou, olhou. A jogada perfeita. O Maicon bateu muito fraco pro gol. Seria o segundo gol do Corinthians. Que jogada maravilhosa do Moscardo. Que agora fica caído. O árbitro das costas pra ele. Que se dane. E que se dane. Esse árbitro covarde aí, o Jesus, que se dane. Que tendenciosa essa Conmebol, que nojenta que ela é, cara. Que essa arbitragem aí. Pois é, sentiu bastante ali o Gabriel Moscardo. E a impressão que deu é que o Maicon foi até puxado no lance da jogada. Vai mexer o time do Estudiantes, saindo o 7, Sousa, e entrando o 15, Zapiola. Zapiola entrando com a 15 no lugar do 7, Sousa. Também está por lá o 16, Mauro Mendes. Mauro Mendes, que é centroavante, vai entrar no 17, Mauro Bozelli. Portanto, entra o Mauro Mendes no lugar com a 16, no lugar do 17, Mauro Bozelli. Corinthians também vai mexer com o Juan Oliveira. Já vai entrar no gramado com a camisa... É Zapiola? Zapiola. Isso. E o Mauro Mendes, que número é? Mauro Mendes, 16 e o Zapiola, 15. Duas mudanças do Estudiantes. Escanteio para o Timão bater. Se posiciona pelo cheque. Foi falta no Moscardo. Ele não tinha que ter marcado a falta, que levou vantagem, mas tinha que ter dado amarelo. Vem para a cobrança, Renato Augusto bateu a falta, levantou no boca do gol, subiu, o zagueiro vem para tirar. Novo escanteio para o Corinthians bater na direita, hein, Pretzel? Novo escanteio, e é o terceiro. E essas mudanças agora, a gente vai ver o Juan provavelmente vai entrar no lugar do Maicon ou do Renato Augusto. Renato Augusto na cobrança, partiu pra bola, levantou, no botou no gol, tentou Gil, cabeceio, o árbitro parou. Ele deu perigo de gol? Muito provavelmente, porque depois o levantamento... Capaz de ter dado impedimento no escanteio. É verdade. Depois do levantamento na entrada da grande área, disputa normal entre Gil e a defesa do time de Estudiantes. O árbitro marca a falta. Vai mexer o Corinthians e vai descer ao gramado o 44, Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo deixando o campo com a 44, entrando o 33, Juan Oliveira. Juan Oliveira entra com a 33 no lugar do Moscardo. E aí, Pretzel? Tirou o melhor jogador do meio do campo, o menino. Só se ele tá muito cansado. Porque o Maicon não tá jogando bem. Fez essa jogada agora, quase que foi gol, é verdade, mas não tá legal no jogo. Não tá, arriscou o luxo agora. O Maicon vai ser o primeiro homem de meio. Que coisa, hein?
É bola no campo de ataque, vem pro toque de bola Coutinho novamente no setor intermediário. Se posiciona para ser jogando. É tiro de meta para o time do Estudiantes bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É na volta do campo de ataque, vai tentar o toque de bola, tenta descer Coutinho na intermediária. Aperta o time do Estudiantes para ser jogando. Já domina do seu campo de defesa, prende a jogada Coutinho no campo da retaguarda. Sai tocando curto novamente, domina novamente. Andújar prende, tenta o passe de bola, aperta o time do Corinthians. Corinthians perdeu gols inacreditáveis. Esse do Mike foi demais, hein, Prétio? Demais. Salvou em cima da linha o zagueiro. Uma boa jogada do Mosquito. O Mosquito começa a ganhar espaço, hein? Eu não descartaria o Mosquito como titular já contra o Goiás no sábado. Entrou muito bem contra o Cruzeiro, fez o gol e hoje entrou bem de novo. E vem para o jogo, Oliveira tenta o toque de bola, vem para ganhar lateral o time do Estudiantes pela direita do campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, vem para o toque de bola, estica a perna. Vem para tirar o time corintiano. Afasta Maicon, corta o perigo, mas corta a mão. Bola volta com o time do Estudiantes para sair jogando. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 35 minutos e 30 de bola rolando. Etapa final de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Continua para você, Corinthians 1, Estudiantes 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Enzo Ortega. Zenit faz reuniões com o staff de Pedro e acena com proposta de 25 milhões de euros ao Flamengo. Quanto foi vendido o Yuri Alberto do Inter, que você está vibrando até hoje, hein, Prédio? 25, não, eu não. Foi o Inter aqui, talvez tenha dado um migué nos russos, 25 de euros. E agora eles querem pagar o mesmo valor pelo Pedro. Que coisa, né? Valor alto, hein, Tia? Alto, mas o Pedro vale. O Yuri Alberto não sei se valia. Mas o Yuri valia, cara. O que aconteceu com o Yuri, cara? Não sei se valia, não. Acho que nessa o Inter vendeu bem, viu? E vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Talvez não tanto, mas valia uma boa grana. O que aconteceu com esse cara, Prédio? É impressionante. A falta de confiança dele. Aquele passe pro Biro no início do segundo tempo. É um negócio constrangedor aquilo ali. Que coisa, cara. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando Estrela Bet? Jogou! Brilhou! Já está parado o jogo, está marcado a lateral novamente no campo de ataque para a equipe do Corinthians bater pelo setor de direito no campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians cobrar. Se posiciona novamente, tenta a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente no campo de retaguarda, vem para a finta em cima da marcação. Aperta o time corintiano, tenta ser jogando. Já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola novamente no campo de defesa. Recolhe a jogada do time do Corinthians no campo de retaguarda com o Murilo. Murilo domina e tenta sair jogando no seu campo de defesa. Domina do campo de defesa, tenta o toque de bola Coutinho novamente. Recolhe novamente, tenta o toque Coutinho novamente. Domina o time do Corinthians, tenta descer pelo comando de ataque. Abertura para Murilo. Ele parte como um rompante, tenta descer para o time corintiano. Abriu de esquerda para o toque de bola de Romero. Romero recupera com o Fábio Santos, que sai jogando no seu campo de defesa. Tenta o toque de bola. Já domina novamente no campo de retaguarda, aperta na marcação. Domina do campo de defesa, tenta a finta em cima, tenta o toque Coutinho com um toque de bola de Gil. Gil domina no campo de defesa, já arma a jogada Coutinho novamente no campo de retaguarda. Domina o time corintiano com Fábio Santos, abre para o setor de esquerda. Lançamento vem para Romero, tentou na velocidade, o zagueirão chega em cima dele. Romero ganha o lance, der para trás, é bom, deu para trás, vai pintar o gol do Corinthians. Mosquito bateu. Mas o que é isso? O que é isso, Mosquito? Você não, Mosquito! O Romero rolou sem goleiro na pequena área, ele bateu por sobre o gol, linha de fundo! E o crédito tem que ser dado para Angel Romero, uma jogada espetacular do jogador paraguaio, pelo lado esquerdo de campo. Aliás, foi ele quem deu assistência para o Mosquito fazer o gol na última partida, só que dessa vez o Mosquito vai mal demais. Bate para fora, o Corinthians vence 1-0. Pretzel do céu da terra. Que chance, cara. Que chance. Eu elogiei o Mosquito há pouco, né? E ele entrou bem, mas não pode perder um gol desse. 2-0.
é a vaga encaminhada, porque lá em La Plata vai ser uma fumaça. 2-0 era a vaga encaminhada. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. 39 minutos de bola rolando, 39, segundo tempo de jogo, 1-0 para o Corinthians. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital e invista com a maior corretora independente do país. Semicapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta com o time Curitiba, deixa Renato Augusto. Domina para o Corinthians, abriu jogada para Juliano. Juliano tenta partir do comando de ataque, fica no chão, pede falta, não foi nada. A bola volta com o time do Estudiantes. A abertura vem pelo setor de esquerda do campo de ataque, aperta na marcação novamente, tenta descer o time do Estudiantes, toca na bola, a bola sai lateral para o Corinthians. Manual para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Manual para o Corinthians cobrar. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Domina Gil, prende para o time do Corinthians, abre para Murilo. Murilo prende o lance pelo comando de ataque, vem para o toque, solta Coutinho para Gil. Gil domina para o time do Corinthians, para ser jogando para Murilo. Murilo prende a jogada pelo setor de esquerda, abriu para Fábio Santos. Fábio Santos domina para o time corintiano, levanta para Renato Augusto, ele toca de cabeça na bola, tentou dar uma casquinha. É na volta, vem para a marcação Juan Oliveira. Ele tenta ganhar novamente para o time do Corinthians, não ganha, volta o time do Estudiantes, sai jogando Andújar. Andújar prende o goleiro do Estudiantes pelo campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Neoquímica Arena continua Corinthians 1, Estudiantes 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Enzo Ortega. Nesse momento o Criciúma vai vencendo Vila Nova por 1-0 pelo Brasileirão Série B, Ulisses. Bandeirantes. É o futebol, José Luiz ligado em Washington no microfone da Bandeirantes. Obrigado, José Luiz, pelo carinho da sua sintonia. Já domina do campo de defesa, tenta o tanque de bola contigo no setor intermediário. Altair tá lá em Bauru, grande Sabiá, torcedor do Noroeste, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É lateral para o time do Corinthians bater. Fábio Santos bate, tenta Renato Augusto, sobe de cabeça, ganha. Vem Oliveira, tocou a jogada, ganhou para Renato Augusto. Ele tenta o levantamento pela direita, inteligentemente ligou. É para Bruno Mendes, domina para o time corintiano, tentou passar Mosquito, fica no chão. Houve a falta, o árbitro mandou seguir. Tenta descer do comando de ataque, vem Gil, estica a perna, vem para Bruno Mendes. Ele tenta tirar dali, dá um pico no comando de ataque, aperta na marcação, vai para o toque para o Mosquito, ganha para o time do Corinthians, aperta novamente o time do Estudiantes, já tenta descer pelo setor de esquerdo. Houve falta do lance anterior do Mosquito, o árbitro não deu, já domina do campo de ataque pela direita, campo de ataque, tenta descer novamente o time do Estudiantes. A bola foi solta, frente, cruzamento, vem para dentro da grande área. Murilo de cabeça tira, ela volta para Mosquito, domina para o time do Corinthians, tenta dar o tapa na bola, levanta para o comando de ataque, bate à frente e ganha lateral. Lateral para o Corinthians bater pela direita do seu campo de defesa. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro ligado no futebol Bandeirantes. Já domina do campo de defesa para ser para o jogo, já prende novamente, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, novamente o time do Corinthians para ser jogando. Levantamento foi à frente do comando de ataque, novamente domina do campo de defesa, lançamento no comando, o árbitro não dá uma falta. Agora o Renato Augusto quem reclamou, já domina novamente, fica caído o Renato Augusto. A bola volta, tenta o toque para o Juliano, tem que chegar a bota, se o juiz não tá descendo, chega a bota. Tá valendo tudo, que ele não tá dando falta mesmo, chega a bota, filho. Tem que ser isso mesmo, tem que ir pra cima, Romero. Domínio do campo de defesa, prende a jogada o time do Estudiantes para ser pro jogo. A bola volta no toque de bola novamente do campo de defesa. Recolheu pelo campo de ataque, vai tentar o toque de bola pela ponta, perto o time do Estudiante. Levantamento foi feito à frente, 42 minutos e 30. Lançamento vem da ponta, subiu de cabeça, afasta a zaga corintiana, vem pra tirar. E que lance bonito, que chapéu vem. Mosquito pra tirar, mas o árbitro dá o toque de mão. Tá parado o jogo, pico da área na esquerda, falta pro Estudiantes. E foi uma jogada do Ascaciba pela ponta esquerda de campo, ele chapelou a marcação do Mosquito, depois marca a falta, pé alto do Mosquito. Uma grande oportunidade para a equipe argentina. Você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, bem marcada a falta, né, Pretzel? Bem marcado, botou o braço na bola. Já era para estar 2-0, né? O Mosquito perdeu a bola do jogo e até de uma grande vantagem de classificação. Aqui parado o jogo, tá marcada a falta. É falta pro time do Estudiantes bater. O Estudiantes tenta o gol de empate. O Corinthians perdeu gols incríveis. O William Alberto perdeu o gol com o Mosquito, inacreditável. Aqui é falta pro time do Estudiantes bater 1-0 pro time do Corinthians. Se posiciona. É o Mancuso quem vai pra bola? Mancuso, é o Rollheiser.
Mancuso e Zapiola na bola. Se posiciona, vem para a cobrança. Zapioli, Mancuso. Mancuso para a cobrança de falta. É falta para a equipe do Estudiantes bater Mancuso na bola. Zapiola também. Partiu Zapiola na bola. Correu, bateu, levantou na boca do gol. Subiu Gil de cabeça, tira. Complementou, não se afasta o time corintiano. A bola foi junto à frente do comando de ataque. Aperta o time do Corinthians com o Mosquito. Tenta ganhar o lance. É na falta Coutinho com o time do Estudiantes. 44 de bola rolando. Já os acréscimos por parte do árbitro. Já domínio do campo de defesa. Tenta ser jogando o time do Estudiantes. Você ligado do futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A torcida corintiana canta 1-0 pro Corinthians do Estudiantes. Quartas de final, Copa Sul-Americana, jogo de ida. Tem o jogo da volta em Del Plata novamente. A bola volta do toque de bola Coutinho no setor intermediário. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta do toque de bola. Vamos chegando a 45. Estudiantes tenta descer, levantamento muito forte à frente. Tiro de meta, Corinthians. Sapiano tentava alçar a bola pelo lado esquerdo de campo. A bola vai muito forte. Vou dar uma olhada agora, o árbitro levanta. 4 minutos. Vamos a 49 desta segunda etapa. Se posiciona, a chance para o Corinthians fazer mais um gol. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time corintiano. A bola foi solta para Romero. Chapelou, zagueiro puxado. É falta para cartão. O Romero de letra deu um chapéu. Altamirano foi quem tomou ele. Léo Godoy acaba puxando o atleta do Corinthians, o lateral direito do time do Estudiantes. Mas que jogada do Romero. Volta pro timão, Ulisses. Meteu um chapéu de letra, Prétio Romero. Olha, o Romero tá melhorando, hein? Entrou bem contra o Cruzeiro. Hoje entrou muito bem também. Deu cruzamento pro Mosquito empatar o jogo em BH. E hoje deu o gol pronto pro Mosquito. Entrou bem o Romero, melhorou muito tecnicamente. A bola volta no toque, ele para, tenta descer o Murilo. Ele inverte a jogada pelo setor de direita, aperta na marcação, tentou ganhar, a jogada não ganha. Não chega na bola lá na direita, perde o lance, perde o kick da bola. O Bruno Mendes é lateral para a equipe do Estudiantes bater. Lateral foi cobrado, aperta na marcação. O time do Corinthians vem para cima da marcação. Tenta o toque de bola, o árbitro está parando o jogo, está marcando a falta para o time do Estudiantes bater, que tinha posse de bola. A falta foi cobrada, vem Juan Oliveira para a marcação. Já domina o time do Estudiantes, 46 mais 3 minutos de jogo. 1-0 para o time do Corinthians, lançamento à frente. Murilo vem gigante, ganha, toca na bola. Tenta ser jogando o time do Corinthians, bola foi solta para Mosquito. Mosquito domina para o setor de esquerda. Para ataque, deu para Romero. Anja, Romero domina. Ele vem para o toque de bola. Romero para o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Ele ergue a cabeça, balançou, levou para a linha de fundo, tentou cruzamento, ganha escanteio. Escanteio, esquerda, ataque para o Corinthians bater. Depois o tapa do Mosquito para a chegada de Romero pelo lado esquerdo de campo. Escanteio, lado esquerdo, vem Juan Oliveira na bola. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater 46, vamos chegando já 47 minutos depois, mais 2 minutos de jogo. 1-0 para o Corinthians, Copa Sul-Americana. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, cá para ataque, vem Juan Oliveira para a cobrança de escanteio, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no gol, tentou toque de cabeça, zagueiro vem para tirar. Tira bem, Santiago Nunes. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente, tenta o toque de bola, Coutinho Juliano, abriu para Fábio Santos, que tenta o toque de bola pelo setor de direita do campo de ataque. A abertura vai ser feita à frente para Mosquito. Mosquito domina, vem para o toque de bola para o time corintiano, tentou partir do comando, aperta na marcação, perde o lance, volta novamente Bruno Mendes para marcar, apertou, tentou descer do comando de ataque. Bruno Mendes vem, toca na bola, tira, é na falta com o time do Corinthians. Guerreiro, Bruno Mendes tentou toque de bola, ganha lateral para o Corinthians bater pela direita, campo de defesa. Depois que o Romero acaba perdendo a bola e o time do Corinthians aproveita para ganhar tempo, mas tá nervosinho ali o camisa 5 Ascaciba, porque o árbitro está demorando muito para autorizar a cobrança do lateral. Bola para o Corinthians cobrar. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direita. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral vai ser cobrado, vem para a bola, Bruno Mendes bate o lateral, já solta na linha de fundo, tenta buscar o time corintiano, ganha novo lateral. 48 mais 1 minuto de jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Na direita vem para a cobrança de lateral, Bruno Mendes vai meter na grande área. Lateral para o time do Corinthians bater, se posiciona pelo setor de direita, Bruno Mendes cobra o lateral, já solta na linha de fundo, tenta ganhar o lance, Coutinho, Romero aperta na marcação, o árbitro dá falta para o Estudiantes bater. Os jogadores do Corinthians ficam inconformados com a marcação do árbitro. Bastante nervosos, porque o árbitro acaba marcando a falta pelo setor de defesa num lance que até era um pouco mais fraco do que os outros, em que o árbitro não marcou falta a favor do Corinthians, que vence 1-0 na
Neoquímica Arena. 1-0 pro Timão, pra você ligado no futebol. Bandeirantes parte pra bola, vai pro toque de bola contigo na intermediária, subiu de cabeça Gil quando ergue o braço árbitro. Fim de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Estudiantes 0, Timão vence o jogo. Na Bandeirantes quem tá chegando aí é ele. Alô, Ricardo Capriotti, diz aí, Capri. Alô, Ulisses, vamos lá então. O Corinthians vence o Estudiantes por 1-0, resultado importante. Mas poderia ter sido melhor, hein? O Mosquito perdeu um gol impressionante. Alô, Pedro Ramiro, me conta aí, Ramiro. Vamos lá, Capri, o Corinthians consegue sua segunda vitória na história da Neoquímica Arena contra uma equipe argentina pela Copa Sul-Americana. Já havia vencido o time do News Old Boys, agora tem essa vantagem de 1-0 para a partida da volta semana que vem. Terça-feira em La Plata, 9h30 da noite, e aí o desafio é enorme, mas antes disso tem um jogo neste sábado contra o Goiás, na mesma Neoquímica Arena, 9 horas da noite. A expectativa é de um time misto para poupar, como já disse o Luxemburgo, e dar foco total na Copa Sul-Americana, já para o jogo de terça-feira, Capri. Muito bem, você volta daqui a pouquinho então no apito final, Ramiro, já da região ali das entrevistas, zona mista da Neoquímica Arena. Vamos ouvir Vanderlei Luxemburgo e os personagens que fizeram essa vitória corintiana sobre os Estudiantes por 1-0. E claro, no apito final, todo o conteúdo de Alexandre Pretzel, a análise do jogo, a análise da partida. O gol do Ulisses Costa na linda homenagem aos corintianos que morreram esta semana em Minas Gerais. Tudo isso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que está chegando na sequência. Vem aí o apito final na Bandeirantes. Não saia daí, vamos juntos, também em áudio e vídeo. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você vai ter o apito final na Bandeirantes. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque, escanteio para o time corintiano cobrar, se posiciona para a cobrança o time do Corinthians, escanteio vai ser cobrado, Rojas vem na bola pelo setor de direita, partiu para a bola, levantou para Gil, vai fazer o gol, bateu! Rodrigo Lacerda, pra você José Antônio, pra você Milton, onde quer que vocês estão vibrando com o gol de Gil pro Timão, no momento mágico que só o futebol pode proporcionar, porque o futebol mexe com o coração, porque o futebol mexe com a sua mente, com a sua razão, porque o futebol mexe com a alma de um povo. Gil, não há maneira melhor do que homenagear esses meninos e essas pessoas que se foram na falta de uma viagem para mexer, para incentivar com seu grito de guerra o Timão. Daí dada a homenagem, Gil homenageando, repito, Andrei Francisco, Renan Wellington, Mineiro, Alan Luiz, o Rodrigo Lacerda, o José Antônio Hamilton. Daí pra você, Corinthians 1, Gil, 0 pro time do Estudiantes. O detalhe do gol é todo seu, diz aí. Daí Ulisses Costa, e o gol que garantiu a vitória corintiana
E a linda homenagem do Ulisses aos torcedores que perderam a vida essa semana, retornando de Belo Horizonte depois do empate do Corinthians contra o Cruzeiro no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, às 11h26, com todo o nosso time, nós vamos analisar aqui essa vitória do Timão e já fazer uma projeção, claro, porque terça-feira que vem já é a partida da volta. Lá na Argentina, em La Plata, o Estudiantes vai receber o Corinthians, que vai jogar pelo empate, não é? Essa vitória por 1-0 garante ao Timão o jogo pelo empate, mas eu fiquei com a sensação de que dava para ter sido mais um golzinho. Aquele gol perdido pelo Mosquito ali, pode fazer falta, hein? Mas tomara, né? Tomara que o Corinthians consiga voltar classificado semana que vem da Argentina, mas que gol que o Mosquito perdeu, hein? Mas venceu. Corinthians venceu, conquista uma vitória e o Pretzel já vai falar aqui no apito final da Bandeirantes, vai trazer a análise desse jogo. Deixa eu só dar uma passada com o Ramiro lá, ver se ele já tá na região das entrevistas. Claro que não vai começar, só que hoje é mais rápido, não é? O protocolo da Conmebol é um pouco mais rápido. Os treinadores devem chegar junto com os jogadores ali escolhidos com mais rapidez para a região ali das entrevistas. Ô Ramiro, qual é o protocolo aí? Deve ser rapidinho hoje aí a fala do Vanderlei, não é? Isso, deve ser bem rápido, viu, Capri? Daqui a pouco começa a entrevista coletiva, porque eles têm uma obrigação por parte da Conmebol de iniciar a 15 minutos depois do jogo. Portanto, daqui a pouco o Luxemburgo vai começar a falar e também a zona mista aqui na Neoquímica Arena. Muito bem, então prioridade para você, assim que o Vanderlei começar a falar, nós vamos ouvir aqui o treinador corintiano. E tomara que hoje, viu, Pretzel, ele esteja mais calmo, mais tranquilo, porque anda dando muitas patadas. O treinador Vanderlei Luxemburgo anda muito irritado nas entrevistas coletivas, mas é o Vanderlei de sempre que a gente conhece, né? Mas hoje, o que aconteceu, Pretzel? Como é que foi essa vitória corintiana por 1-0? Como é que foi o jogo? Conta tudo, explica aí pro torcedor do Timão que tá saindo da Neoquímica Arena, pra quem tá em casa, pra quem tá circulando aí pelas cidades, a bordo dos seus automóveis. Como é que foi a vitória do Timão? Explica aí, Pretzel. Meu caro Capriotti, acho que a gente teve dois tempos bem definidos, né? O primeiro tempo o Estudiantes foi melhor, apesar da vitória parcial do Corinthians, no gol do Gil na bola aérea do Matias Rojas, né? Eu tô vendo um chute do Fábio Santos também, que foi uma boa finalização, que ele recebeu o passe do Moscardo, foi a única chegada mais forte, enquanto que o Estudiantes acertou uma bola na trave na cobrança de falta, chutou umas 3, 4 vezes ao gol do Cássio, uma o Cássio pegou, as outras os argentinos bateram por cima. Tem horas que é o seguinte, ó, no mata-mata, nesse nível, o importante é ganhar o jogo, e o Corinthians ganhou o jogo, poderia ter ganho por mais, poderia. Talvez 2-1 fosse um resultado mais correto, 3-1 talvez o resultado mais correto, porque o Corinthians criou na segunda etapa para fazer mais 2 gols, sem dúvida, né? Então assim, ó, talvez ele lamente o Luxemburgo agora na entrevista coletiva, poderiam ter matado a classificação aqui, e é verdade, se o time fosse um pouco mais eficiente no segundo tempo. Por quê? Eu tô revendo aqui, ó, o Corinthians em termos de meio de campo, que é um setor fundamental para todos os times, não teve meio de campo praticamente. Você teve o Gabriel Moscardo jogando sozinho na primeira etapa, praticamente sozinho. O Rojas aberto na direita, o Maicon abrindo demais, saindo muito do meio. E o Moscardo foi um grande nome do primeiro tempo, porque ele carregou o setor nas costas, marcando e jogando. No segundo tempo, algo chamou a atenção. O Moscardo erra uma saída de bola no início do segundo tempo e arma um ataque do Estudiantes. Aí ele se recupera e chuta a bola pela linha de fundo. Depois desse lance, o Moscardo meio que sentiu um pouquinho o jogo. Mas ainda assim era o principal nome do meio campo. E ele tirou. O Luxemburgo tirou o menino. Só se o menino não aguentava mais em pé. Só se ele tivesse cansado. Porque o Maicon jogou menos que o Moscardo. E o próprio Renato. O Luxemburgo já tem dito. Eu não vou tirar o craque, é verdade. Mas só que hoje o Renato estava totalmente sem força física. Aliás, né, com semanas livres. O que o Renato tem feito durante a semana nos treinos? Será que não consegue mais ganhar força física? Porque tecnicamente ele é muito bom. Ou a lesão que ele teve ele não conseguiu curar totalmente ainda, porque ele trota em campo. Quando ele recebe a bola, ele joga muito. Quando ele recebe para bater no gol, aí sim, aí aparece o brilhantismo técnico. Mas ele hoje estava praticamente ausente do jogo. E o Lucha deixou ele até o final como um falso 9. Quando ele tira o Iralberto, ele põe o Romero. E ele tira o Rojas e põe o Juliano, eu não teria tirado. Porque o que ele fez? Ele aumentou a marcação no meio, mas adiantou o Renato lá pra frente. Vai, fica lá porque você não tem mais condição de voltar. E aí o Renato poderia ser um falso 9, poderia ser um jogador de área que não foi.
Então é o seguinte, ó, as mudanças foram boas, o Mosquito pra mim tem que ser titular. Tem que ser titular no lugar do Biro. E o Romero, cara, entrou muito bem contra o Cruzeiro e hoje entrou bem também. Então foram 2 chances criadas, uma com o Mosquito pro Maicon, e o Maicon chutou e a defesa do Estudiantes salvou na pequena área. E o lançamento do Fábio Santos, ó, bola não passou pelo meio de novo. Lançamento do Fábio Santos que vale, o Romero ganha do Godoy, que é mau marcador, e dá o gol pro Mosquito, e o Mosquito perde sem goleiro para fazer 2-0. Então, as lamentações do Corinthians serão essas. Olha, não fizemos um bom primeiro tempo, mas fizemos o gol. Numa cobrança de bola parada, escanteio, jogada ensaiada, e o Gil fez um golaço de primeira. Ponto. Mas o Estudiantes foi melhor na primeira etapa. Segundo tempo, o Luxemburgo de novo volta com o mesmo time, então ele estava satisfeito, mas aí ele muda depois já aos 11 minutos. Tira o Biro, por exemplo, para colocar o Mosquito, e o time melhora. Então é o seguinte, ó, eu não teria tirado o Rojas, só se ele sentiu dores e pediu para sair. E não teria tirado o Moscardo também, só se o menino cansou. São coisas que o Luxemburgo vai ter que explicar, se é que ele vai explicar. Agora, como time, como meio de campo, o Corinthians pode jogar melhor. O que o Corinthians foi bem hoje? Na marcação de saída de bola do Estudiantes. O Estudiantes é um time mais técnico que o News Old Boys. Mais técnico que o Universitário de Lima. É um time melhor, que fez um bom primeiro tempo, mas cansou no segundo tempo, também pela forte marcação do Corinthians. Então, se tivesse terminado 3-1, não seria nenhum exagero e seria um grande passo para o Corinthians chegar à semifinal. Então, a vitória foi importante, fundamental. No mata-mata, o importante é vencer. Você vai ter a vantagem do empate, que é grande em La Plata, mas vai ficar uma lamentação, porque o resultado poderia ter sido maior hoje. O Corinthians em La Plata vai ter que jogar melhor, partindo no meio do meio de campo. E outra, se o Yuri Alberto tá tão mal assim, preserva ele um pouquinho, deixa ele no banco e coloca ele durante o jogo e começa com uma outra alternativa. Põe o Mosquito de centroavante, sério mesmo, com Wesley e Romero abertos, por que não? Ou o Romero no banco, não tem problema, você começa com Wesley e Mosquito, 2 velocistas na frente e fecha um pouco mais o teu meio de campo para jogar lá fora. Aí tu pode botar Moscardo, Maicon, Renato Augusto e o próprio Rojas, ou até o Juliano, por que não? Então assim, ó, dá para ter alternativas que o Luxemburgo não tem feito para começar os jogos. Ele insiste numa formação com o Yuri Alberto, mas o Yuri realmente está muito mal. Tá sem confiança, tá passando com dificuldade. Na hora de chutar no gol, tá chutando em cima dos zagueiros. Por quê? Porque ele baixa a cabeça. Né? Ele faz o que ele não tem que fazer. Não tenta tabelar. Então assim, ó, 1-0 foi bom. Pra mata-mata foi. Mas foi pouco pelo que foi o jogo. O Corinthians poderia ter saído com uma vantagem maior pelo segundo tempo, meu caro Ricardo Capriotti. Poderia mesmo, viu? Poderia ter feito um resultado mais convincente. É bom o time do Estudiantes, mas o Corinthians hoje poderia ter caprichado um pouquinho, né? Tô com você, o Renato Augusto, acho que hoje ficou abaixo. Vamos nem falar do ataque aqui, né? Yuri Alberto e Biro, que é inexistente, né? Tem horas que tu tem que apresenta alternativas, perfeito? Coloca 2 velocistas. Mas esse é o grande erro do Vanderlei, Pretzel. Eu acho que esse é o grande erro do Vanderlei no Corinthians, não ter uma alternativa pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto, em qualquer time do Brasil, ele já não seria titular há muito tempo. Porque o Yuri Alberto não faz nada. O Yuri Alberto, nada, de verdade. O Yuri Alberto não consegue dominar uma bola, não consegue puxar zagueiro da grande área, não consegue ser alternativa de nada. Perde, nem digo que ele perde gol, porque ele nem cria para perder gol. Então o Yuri Alberto, o grande defeito do Vanderlei Luxemburgo é não ter encontrado até agora uma alternativa para o Yuri Alberto no elenco e no esquema tático. Porque às vezes você não tem jogador, ele não tem mesmo. O Yuri Alberto não tem um substituto, né? Mas ele tem que encontrar nesse elenco que ele tem uma alternativa. E eu fiz uma brincadeira aí no intervalo, põe o Veríssimo no lugar do Yuri Alberto e adianta o Gil para jogar de zagueiro. Mas alguma coisa tem que ter. Ele tem que ter alguma alternativa no elenco para o Yuri Alberto, que não pode continuar jogando. O Corinthians joga com 10 com o Yuri Alberto. E esse é o grande erro do Vanderlei Luxemburgo. Hoje foi mais uma vez, né? Então eu tenho a impressão que pro jogo da volta lá na Argentina, se ele insistir com o Yuri Alberto, vai ser um problema. Já faz diferente. Olha, sábado agora, já faz diferente. Testa o time com o Romero e Mosquito na frente. Não quer começar com o Romero? Wesley e Mosquito na frente. Põe 2 velocistas. O Mosquito um pouco mais pro meio, o Wesley um pouquinho mais aberto, porque o Wesley bate bem na bola. Testa uma nova formação ofensiva contra o Goiás. E recheia um pouco mais o meio de campo, sem nenhum problema. Aliás, o Ramiro acaba de informar que o Luxemburgo vai colocar reservas no sábado, mas em que mundo ele tá vivendo? Sábado é confronto direto da Série A do Brasileiro, pessoal.
Se o Goiás ganhar do Corinthians, o Goiás ultrapassa o Corinthians na tabela. O Corinthians está 3 pontos à frente da zona de rebaixamento. Poupar o quê? Não, sinceramente, não estou entendendo absolutamente nada. É viver perigosamente para poupar o time no sábado. Tudo bem que a Sul-Americana é prioridade, mas La Plata é pertinho aqui, é do lado de Buenos Aires. A viagem para Buenos Aires é curta aqui, pô. E vai jogar em casa no sábado, vai poupar para quê? Não tô entendendo isso aí, hein? Correr risco do brasileiro na Série A. Brincar muito com a Série A, hein, Capri? Não, sim. Não, eu não acho que vai ser time reserva, não. Acho que alguns titulares terão que jogar. Terão que jogar porque como dizem por aí, é jogo de 6 pontos, né? Porque o Goiás também tá ali próximo da zona do rebaixamento, também precisa da vitória. Então, todo jogo agora é decisão, né? Então o Corinthians, eu tenho a impressão, não vai jogar com time reserva. Acho que vai ser pelo menos um time misto. Mas aí é o seguinte, né? Como é que vai ser isso? Essa alternativa. O Corinthians precisa fazer gol. O ataque não faz gol. O ataque não faz gol. Hoje o gol perdido pelo Mosquito foi impressionante. Se fosse no Maracanã, que não tem gramado, que é uma buraqueira só, eu ia falar, bom, pegou no buraco ali, o Mosquito deu azar, né? Mas no gramado da Neoquímica Arena, que é um tapete, é um tapetaço. Não teve o melhor gramado do Brasil, não tem como, né? Foi muito mal o Mosquito na conclusão ali, na definição da jogada. Muito bom, 11h37, eu quero ouvir de novo aqui o gol do Corinthians. Quero ouvir a linda homenagem do Ulisses Costa aos torcedores que perderam a vida essa semana no acidente com o ônibus dos torcedores lá em Minas Gerais. Vamos lá, Michel Lopes, o gol do Timão, o gol que pode dar a classificação ao Corinthians para a semifinal da Copa Sul-Americana. Timão joga pelo empate semana que vem em La Plata para avançar a semifinal da Copa Sul-Americana. Ulisses Costa foi com o Gil pra rede desse jeito aqui, ó. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio para o time corintiano cobrar, se posiciona para a cobrança o time do Corinthians, escanteio vai ser cobrado, o Rojas vem na bola pelo setor de direita, partiu para a bola, levantou para Gil, vai fazer o gol, bateu! Rodrigo Lacerda, pra você José Antônio, pra você Hamilton, onde quer que vocês estão vibrando com o gol de Gil pro Timão, no momento mágico que só o futebol pode proporcionar, porque o futebol mexe com o coração, porque o futebol mexe com a sua mente, com a sua razão, porque o futebol mexe com a alma de um povo. Gil, não há maneira melhor do que homenagear esses meninos e essas pessoas que se foram na falta de uma viagem para mexer, para incentivar com seu grito de guerra o Timão. Daí dada a homenagem, Gil homenageando, repito, Andrei Francisco, Renan Wellington, Mineiro, Alan Luiz, o Rodrigo Lacerda, o José Antônio Hamilton. Tá aí pra você, Corinthians 1, Gil, 0 pro time do Estudiantes. Tá aí Ulisses Costa e o gol do Gil, o gol homenagem às vítimas do acidente com o ônibus do Corinthians em Minas Gerais e o gol que pode classificar o Timão para as semifinais da Copa Sul-Americana. Faltam 20 minutos para a meia-noite no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos juntos aí. Vamos lá, rapaziada. Daqui a pouquinho vai ter uma rodada de Alô Torcedor, hein? Já. Pode mandar sua mensagem agora, 999048756, porque eu e o Alexandre Pretzel, mais o Enzo Ortega e o Bruno Milhose. Quero uma boa noite do Bruno Milhose aqui. Quero ouvir Bruno Milhose. De volta à equipe de esportes da Rádio Bandeirantes.
Bruno Migliozzi. Fala, Bruninho, boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Uma felicidade enorme estar de volta aqui ao lado do Pretzel, do Enzo, de toda a equipe Bandeirantes, ajudando o Pretzel aqui, né? Dando os pitacos que ele leva ao microfone Bandeirantes. Olha não, aí, Pretzel? Olha aí o que tu já criou, ô Capri. Dá um pouco de conteúdo pro Pretzel aí, Bruno. dando uma Tá força faltando aqui. conteúdo aí. Pois é. Largou o esporte em debate, né, cara? Muito folgado, né? Muito folgado. Largou o esporte em isso? debate. Passei o Souza, né, Pretzel? Não, eu me lembro que ele trabalhou em Japão e Costa Rica, e aí ele mandou a mensagem. Eu volto a produzir ou não volto? Eu tenho que falar com o Capri lá, né? Aí, ó, tá aí a volta do Bruno Migliozzi. Uma alegria, Capri. Boa, Bruninho, vamos lá então, hein? Fica aí que eu vou pedir o seu voto também pro Melhor em Campo. Vamos abrir aqui a escolha do Melhor em Campo. Bruno Migliozzi vai votar junto com o nosso time aqui. E então daqui a pouquinho o Enzo Ortega vai colocar a sua mensagem no ar no 999048756. Pode mandar aí a sua mensagem agora no nosso WhatsApp. Quem está fora de São Paulo, DDD 11. Nós vamos rasgar essa madrugada de quarta-feira aqui, vamos juntos. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouquinho tem as notas do jogo, o gabarito do Alexandre Pretzel. Mas agora o Melhor em Campo. O craque Bandeirantes, vem aí! O craque do jogo. Oferecimento Osasco Plaza Shopping. Os melhores presentes pelos menores preços. Começo com você, Pretzel. Quem foi o melhor em Olha, campo, craque Bandeirantes? Se o Luxemburgo não quiser responder na coletiva, ou se ele disser assim, ó, eu tirei porque eu quis, tudo bem, é o direito que ele tem. Agora, não dá pra ter tirado o melhor jogador em campo, né? Gabriel Moscardo, disparado pra mim, o melhor em campo. Fez o primeiro tempo de luxo. No segundo caiu um pouquinho, porque ele errou aquela saída de bola. Depois ele voltou a melhorar. Mas é um jogador com 17 anos que, sabe, vai ficar pouco tempo no Brasil. Mas o melhor em campo pra mim foi ele, Gabriel Moscardo. O grande problema desse rapaz aí jogar bem, o Gabriel Moscardo, é que daqui a pouco o Zenit vem, leva ele embora e troca de um outro Yuri Alberto. É verdade, tem razão. Não, manda um outro Yuri Alberto e leva o Moscardo embora. Leva o Moscardo e empresta o Mantuan, né? E aí o Duílio aceita daí, provavelmente. É brincadeira, né? Ô Moscardo, não joga tão bem não, rapaz. Não come a bola, não. Daqui a pouco o Zenit vem e te leva embora. Por uma troca, por um qualquer punhado de qualquer coisa aí. Segura a onda aí, Moscardo. Vamos lá, Bruninho, quem foi o melhor em campo? Bruno Migliozzi. Olha, Capri, além do Moscardo, outro cara que estava muito bem e também saiu de uma forma que eu não entendi, o Pretzel até questionou, foi o Rojas. Estava bem no jogo na primeira etapa, mas ainda assim fico com o Gabriel Moscardo, melhor em campo hoje. Moscardo, mais um voto. Para você, Pedro Ramiro, melhor em campo, Ramiro. Atleta que renovou contrato até julho de 2026 e o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos. Gabriel Moscardo. Qual que é o valor da multa nova aí do contrato dele? Então, o Corinthians acabou não divulgando, mas no passado, antes de renovar, era de 150 milhões de reais. Só que depois que renova, acaba não anunciando. Isso é até uma boa pergunta a se fazer, até para o próprio presidente Duílio Monteiro Alves. Bom, se era de 150 milhões, deve ter ido para pelo menos uns 250 aqui, né? No mínimo, né? Se renovaram, enfim, né? E o Ramiro traz uma novidade, né? O Corinthians não revelou. Renovação e transparência, né? Não revela nada, né? Impressionante. Vamos lá então, é isso aí. Moscardo, o jovem craque corintiano, o melhor em campo. O craque Bandeirantes de Corinthians 1, Estudiantes 0. Presenteie quem você ama comprando seu presente no Osasco Plaza Shopping. Na promoção Prêmios Incríveis, a cada R$200 em compras, você ganha um cupom de segunda a sábado. Já aos domingos, as compras de R$200 rendem 3 cupons da sorte. Com eles, você concorre a um automóvel 0 km e a 10 vales compras no valor de R$1.000 cada um. Promoção válida até 31 de agosto. Participe! Osasco Plaza Shopping. Os melhores presentes pelos menores preços. Quintinal marcou 15 para meia-noite, hora oficial do Brasil. Daqui a pouquinho vamos ouvir Vanderlei Luxemburgo. Quem deve aparecer com o Vanderlei aí para a coletiva, hein, Ramiro? É uma dúvida. Muito possivelmente o Moscardo é uma dessas pessoas que pode aparecer. Ou até pensando no Gil, é um atleta que também pode aparecer, mas ainda não foi divulgado. Vou ver até se eu consigo essa informação agora, mas é que está acontecendo neste momento a coletiva da equipe de Estudiantes.
Então daqui a pouco o atleta que vai falar ao lado do Luxemburgo aparece por aqui. Então daqui a pouquinho, já, nós vamos ouvir aí o Vanderlei Luxemburgo e mais um atleta corintiano escalado aí pela Conmebol, pela Confederação Sul-Americana, para essa entrevista coletiva. Ô Pretzel, nós falamos pouco aqui, mas eu tenho a impressão que além do gol perdido pelo Mosquito, um outro lance pode ter sido capital aí, fundamental. Foi aquele lance de um pênalti pedido pelo Corinthians no primeiro tempo, uma bola na mão ali do jogador do Estudiantes. Aqui no Brasil seria pênalti, eu marcaria o pênalti também, mas o Corinthians pediu, o VAR revisou e não marcou. Esse pode ter sido um outro lance ali fundamental para a definição do confronto, hein, Pretzel? Não, sem dúvida. Ali eles poderiam ter marcado o pênalti, né? Não sei porque marcaram, qual foi. A Conmebol não divulga os áudios do VAR, né? A CBF divulga. A Conmebol não divulga. A gente gostaria de ouvir por que eles não marcaram o pênalti. Porque é o que eu disse, no primeiro lance, a bola bate na barriga do jogador de Estudiantes e pega no braço e volta aí não é pênalti. E volta no pé do Maicon. O Maicon chuta e ela resvala na mão do jogador do Estudiantes. Aí poderia marcar o pênalti, sim. Claro que poderia, né? Fazer o quê? Não marcou, mas é o que a gente disse, a Conmebol não tem marcado esse tipo de lance. A CBF marca. A arbitragem brasileira marca. Marca. Aqui os caras marcariam fácil esse pênalti aí pro time do Corinthians, que pode fazer diferença, né? Pode ser uma grande diferença. Olha, semana que vem, em La Plata, com aquele clima todo que a gente conhece, não é? De torcedor argentino no estádio, aquela coisa que nós já conhecemos, aquele roteiro bem conhecido do torcedor. E o Corinthians tem mostrado casca nessa temporada, não é, Pretzel? Pode ser um time que tem as suas limitações aí, mas pelo menos é um time cascudo. E tem jogadores experientes, né? Cássio, Gil, Fagner, Renato Augusto, esses caras aí, Fábio Santos. Os caras dão casca pra esse time do Corinthians. E vai ter que ter casca lá, que não vai poder entrar na pilha, porque certamente eles vão vir na provocação, tentando pilhar o time do Corinthians. Mas esse elenco corintiano, se tem as suas deficiências, pelo menos na questão experiência, é bem rodado, hein? Jogar lá não é fácil. Eu já fiz jogo lá, é outro ambiente. O Estudiantes adota muito a força da torcida, mas o Corinthians tá com cara de que vai chegar na semifinal. E aí vai pegar Fortaleza ou América. Um torneio que começou, né? Você não vale nada, já tá com o pé na semifinal. Então, realmente, eles estão dando o devido valor agora. O Corinthians foi bem contra o Universitário de Lima? Foi, até porque o time era fraco, o adversário, e passou tranquilo. Contra o Nils, passou com dificuldade, fez talvez o melhor jogo do Luxemburgo no jogo de ida aqui. Ganhou do Nils só por 2-1, podia ter tocado um monte no Nils, podia ter sido 5-1. Não aproveitou, mas segurou o 0-0, jogou mal lá. Jogou mal contra o Nils na Argentina, mas segurou o 0-0. O Cássio salvou o time. E agora? Hoje fez 1-0, lamenta porque era para ter sido mais. Mas, ainda assim, joga pelo empate em La Plata. Então, vai ser uma fumaça lá o jogo da próxima terça. Hoje eu achei até que o Estudiantes não adotou a bola aérea, né? Que é um time que joga muito pelo alto. Hoje não teve muito cruzamento. Não teve tanto cruzamento assim. Lá eles vão explorar bastante isso. Certamente vão explorar. Então, tem que ter um time alto. Talvez os 3 zagueiros lá, com o Veríssimo ao lado do Gil e do Murilo, possa ser uma alternativa. Um time mais fechado, um time mais veloz na frente. Mas o Corinthians tem toda a condição de conseguir a classificação em La Plata sim e chegar a uma semifinal. E se chegar na semifinal contra a Fortaleza e contra o América, provavelmente possa virar esse favoritismo. Aí sim se tornar favorito para chegar a uma grande decisão. 11h49, faltam 11 minutos para a meia-noite. Daqui a pouquinho tem as notas, o gabarito do Alexandre Pretzel. Já, aliás, na volta do intervalo, vamos para o intervalo rápido. Na volta, vamos já, se o Vanderlei Luxemburgo não começar a coletiva, a gente já vai ouvir alguns torcedores aqui no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. O Enzo Ortega já está separando ali as mensagens dos nossos ouvintes. Intervalo rapidíssimo, bem rápido mesmo. A gente já retorna com o apito final. Até já.
Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Rosângela Gomes, deputada federal pelo Rio de Janeiro. Como mulher na política, já enfrentei algumas situações de desrespeito, mas a minha voz e a de todas as mulheres não serão caladas. Sou autora da lei que criminaliza a violência política contra a mulher. E no Republicanos, vamos além. Somos pioneiros na criação do Observatório Nacional para combater esse crime. O Republicanos é a casa política das brasileiras. Aqui somos ouvidas e respeitadas. Feliz mulher, vem conosco. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Eu, Zeca Camargo. Eu, Glenda Kozlovski. Esperamos você no Melhor da Noite, o novo programa da Band. Vem que tá demais. Boa! Aqui tudo é assunto. De segunda a sexta a gente leva informação, emoção e muita diversão. Tudo em um só programa, ao vivo. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Melhor da Noite, de segunda a sexta, 8h30 da noite na Band TV. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. A emoção está de volta. Vem aí o UFC São Paulo. Jailton Malhadinho Almeida versus Curtis Blades. Dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera. A maioria dos estupros são contra menores de 13 anos. Mais de 80% dos abusadores eram conhecidos das vítimas. Grande parte delas não entendia o que estava acontecendo. A informação protege. Assine um manifesto e ajude a vencer essa violência. Acesse liberta.org.br/manifesto e participe do abaixo-assinado. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Onze h 54, apito final da Bandeirantes, depois de Corinthians 1, Estudiantes 0. Estamos chegando na madrugada da quarta-feira, hein? Vamos juntos aí, minha gente. Não vamos dormir, não. Vamos deixar pra dormir um pouquinho mais tarde hoje. Vamos com a gente aqui. Temos ainda o Vanderlei Luxemburgo pra falar. Temos mais gol pra ouvir daqui a pouquinho com o Ulisses Costa, o gol do Gil que garantiu a vitória do Timão. Tem o gabarito do Alexandre Pretzel. Tem a sua participação conosco aqui no 999048756. O alô torcedor na Bandeirantes, o ouvinte tem voz. Alô Pati Loz, Abel Filho, Hélio Lopes Gomes, Luiz Carlos, todos aqui conosco no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.
Ô Enzo Ortega, já temos ouvinte aí com a gente? Podemos ouvir alguns aqui antes do Vanderlei Luxemburgo, Enzo? Podemos, tá na mão todos os ouvintes, Capri. Então vamos lá, ouvinte falando aqui. Vamos lá, Michel Lopes. Eu quero ouvir o ouvinte Bandeirantes. Você que é corintiano, São Paulino, palmeirense, santista, tá com a gente aí nesse finalzinho de noite de terça-feira. Fala comigo aqui, vai! Alô, é com você. Alô, torcedor. Oferecimento Osasco Plaza Shopping. Os melhores presentes pelos menores preços. Boa noite, Capriotti, equipe da Rádio Bandeirantes. E é assim, né? A mão que faz o gol contra o Corinthians e a mão que tira o gol do Corinthians. E é vida que segue, né, Capriotti? Vida que segue. E o Corinthians vai chegando, mesmo com esse time aí aos trancos e barrancos. E olha que a gente não tem avião, hein? Marcelo Bortoleto, corintiano de Presidente Prudente. Boa noite, eu sou o Márcio aqui de São Vicente, diretamente do posto da Ecovias. Vou dar os parabéns para o Ulisses Costa. Sou santista doente, mas fiquei um pouco emocionado com essa homenagem que ele fez. Parabéns, Ulisses. E não vai Corinthians. Bora, peixe. Bom dia, galera da Bandeirantes. Que narração impecável do Ulisses, hein? Parabéns. Sou assistente da Rádio Bandeirantes há muito tempo. Que narração memorável. Sou corintiano, parabéns. Alexandre aqui da Vila Paulina, Diadema. Sérgio de Araras. Ou será que tem algum centroavante bem ruim lá no estrangeiro? Quem sabe o Duílio. Duído dá um Moscardo e mais uns milhões a troco do cara. Porque ele gosta de centroavante ruim. E ainda dá jogador bom em troca. E mais milhões. Fala, rapaziada da Rádio Bandeirantes, aqui quem tá falando é Daniel Bezerra Caque, direto de Brisbane, na Austrália. Ô Petson, diz pra mim aí, essa vantagem do Corinthians tá igual à vantagem que a gente tinha contra o São Paulo, ou o time do Estudiantes é melhor que aquele São Paulo que bateu na gente? Abraço! Boa noite, Capriotti, boa noite, Petson. O Rafael de Mauá, minha velhinha senhorinha corintiana, tá feliz e pediu para mandar um abraço. Ela aguenta eu todos os dias escutando a rádio e todos os dias escutando todos os jogos. Boa noite para vocês. E por ela, vai Corinthians. Boa noite, Capriotti, Pretzel, tá todos aí da bancada. Que é o Paulo da Praia Grande, a serviço em Mongaguá. Só uma pergunta, por que não negocia o Yuri Alberto lá pro futebol das Arábias? Ah, esqueci lá, não, lá eles só querem quem faz gol, né? Yuri Alberto não faz. Pô, também não faz pergunta difícil ao nosso ouvinte, né? Pô, que isso, rapaz. Maravilha, daqui a pouquinho tem mais, hein? Já, mais ouvinte no ar. Posso responder o lado do Japão? Calma. Não, Daniel. Pera, mas não me borrifa. Calma. Deixa eu só mandar um abraço aqui ao nosso diretor comercial, Thiago Ferreira, que tá ouvindo aqui o apito final. Ele e o Carone, o grande amigo dele, o Carone. Alô, Thiagão! Fala, Carone! Grandes corintianos aí. O Thiagão tá feliz da vida, né? Vitória foi magrinha, mas tá valendo, né, Thiagão? É isso aí. Joga pelo empate semana que vem. Um abraço ao grande Thiago Ferreira. Tá voando no nosso departamento comercial. E o Carone estão juntos ouvindo agora o apito final. Manda abraço agora, responde aí. Pra quem que você quer falar? Conteúdo, Daniel, Alexandre Pretzel. Conteúdo. O Daniel lá de Aracaki, no Japão, eu quero dizer pra ele que a vantagem, ela é boa, mas não é grande. Um gol só lá em La Plata pode não ser suficiente, mas o empate é uma ótima vantagem. Então o Corinthians joga por 66%, e o Estudiantes por 33%, né? É isso que funciona assim que a gente vê, né? O Corinthians semana passada entrou com uma grande vantagem contra o São Paulo, mas não jogou a primeira etapa. E o Luxemburgo não respondeu porque que o time entrou a 20 por hora, né? Só disse isso, o time entrou a 20, São Paulo entrou a 200. Se o Corinthians entrar a 20 em La Plata, também vai ser eliminado. O Corinthians tem que entrar em igualdade com o Estudiantes, porque lá vai ser uma fumaça. Dá pra passar? Claro que dá. Agora, eu imagino que ele possa jogar com 2 velocistas na frente, 3 zagueiros e um meio-campo mais fechado. Acho que seria plausível escalar uma formação desta maneira.
para explorar a velocidade. O Corinthians hoje foi um time previsível na frente. Melhorou quando o Estudiantes cansou no segundo tempo. Na primeira etapa, o time de La Plata foi melhor, apesar da vantagem corintiana por um gol. Então, vai ser um grande jogo na semana que vem, mas falta velocidade no setor ofensivo do Corinthians, meu caro Capriotti. Meia-noite, já estamos na quarta-feira, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Quero ouvir o gol do Corinthians de novo. Gol com a narração emocionante do Ulisses Costa. Quero ouvir aqui a homenagem aos torcedores corintianos. O gol que pode ser o gol da classificação do Corinthians à semifinal da Copa Sul-Americana. Gil foi pra rede, Ulisses Costa e a emoção do gol do Corinthians, narrado assim, vai Michel Lopes. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio para o time corintiano cobrar, se posiciona para a cobrança o time do Corinthians, escanteio vai ser cobrado, o Rojas vem na bola pelo setor de direita, partiu para a bola, levantou para Gil, vai fazer o gol, bateu! Rodrigo Lacerda, pra você José Antônio, pra você Hamilton, onde quer que vocês estão vibrando com o gol de Gil pro Timão, no momento mágico que só o futebol pode proporcionar, porque o futebol mexe com o coração, porque o futebol mexe com a sua mente, com a sua razão, porque o futebol mexe com a alma de um povo. Gil, não há maneira melhor do que homenagear esses meninos e essas pessoas que se foram na falta de uma viagem para mexer, para incentivar com seu grito de guerra o Timão. Daí dada a homenagem, Gil homenageando, repito, Andrei Francisco, Renan Wellington, Mineiro, Alan Luiz, o Rodrigo Lacerda, o José Antônio Hamilton. Tá aí pra você, Corinthians 1, Gil 0 pro time do Estudiantes. O detalhe do gol é todo o seu design. Aí, grande narração do Ulisses Costa pro gol do Gil, pra emocionar a imensa, gigantesca torcida corintiana. Pra todos esses corintianos, os 7 corintianos que infelizmente perderam a vida, e pros milhões de corintianos em todo o mundo, com o coração apertado, mas confiantes e que o Timão pode avançar mais um pouquinho na Copa Sul-Americana. 3 minutos da quarta-feira, madrugada da quarta-feira, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Tamo juntos aí, vamos juntos. Cadê o Vanderlei Luxemburgo, Ramiro? Cadê o Pô Fechou? Não é possível. Já que o Pô Fechou tá dando palestra pós-jogo pra boleirada no vestiário? Não, acho que ele tá fazendo as últimas palavras lá com a galera e tal, tudo certo. Inclusive ele vai falar com o Gil, tá? O que me passaram aqui é que o Gil vai falar ao lado do Luxemburgo. O Moscardo tá aqui falando nesse momento, mas ele tá falando com a mídia televisiva. Só um detalhe, o Mosquito passou aqui bastante revoltado, bastante chateado. Ele não falou com ninguém, ele só pediu, aliás, para deixar um recado. Eu não sei a quem ele estava se referindo e tal, mas ele falou que em alguma transmissão alguém comentou que o chute dele para fora acertou o pai dele. O pai do Mosquito já faleceu. Então o Mosquito estava bastante revoltado, falando que esse tipo de atitude ele não vai tolerar e que vai entrar na justiça e tal. Depois não falou mais nada. Vamos ver se o Gabriel Moscardo ele continua com a mídia televisiva. Depois ele passa aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, Capri. Perfeito. Isso é uma canalice, não é? Isso não tem absolutamente nenhuma outra definição, não é, do que você brincar ou achar que está brincando uma coisa tão séria como essa, não? Rapaz, óbvio que ele não perdeu o gol porque ele quis. Aliás, ele foi o responsável pelo empate do Corinthians sábado em Belo Horizonte. Ele entrou bem. Ele entrou bem. Você acha que o rapaz quer perder o gol? Ele entrou bem, perdeu a chance, acontece. Agora, ele tem que ser titular na próxima terça. Aliás, para ele tá voltando agora, ele tem que ser titular sábado e terça. Essa que é a realidade. Para ganhar ritmo sábado e jogar na terça, claro. É isso aí, muito bem.
Então atenção, olha, é o seguinte, 5 minutos da quarta-feira, 5 minutos da quarta no apito final no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Deixa eu dar uma passada com o Enzo Ortega aqui e os outros jogos desta terça-feira. Teve o Internacional na Libertadores que foi bem também, hein, Enzo? Isso aí, Capri. O Inter ganhou do Bolívar na altitude com gol de Ener Valencia e também o Brasileirão Série B. A disputa pela promoção, né, o G4 do Brasileirão Série B, nessa noite teve Criciúma ganhando do Vila Nova, gol de Felipe Viseu por 1-0 e também o Juventude ganhando do Mirassol, gol de Nenê. Agora, a tabela do Brasileirão Série B, o Criciúma assumiu a terceira colocação com 44 pontos e o Juventude a quarta colocação com 43 pontos. No comando, Vitória com 47 e Sport Recife com 45, Capri. Tá emocionante a Série B do Brasileiro também, essa alternância na ponta da tabela, os times todos aí lutando. Tem aí pelo menos 6, 7 times que estão brigando diretamente pelas 4 vagas na Série A no ano que vem. Você tá vendo a Série B na tela da Band e tá muito emocionante. E que eu acho que vai ter um gigante no ano que vem, viu, Pretz? Eu acho que em 2024 um gigante vai disputar a Série B. É pelo menos um, Eu né? acho que 2, cara. Tô preocupado, eu acho que 2. Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que são 8 times contra 3 vagas. Eu falei no Esporte Debate também. E eu incluí o Bahia como um possível rebaixado. Alguns torcedores ficaram irritados, dizendo que eu sou um cara do eixo, que eu protejo o pessoal do Bahia. Menos complexo de inferioridade, né? Isso é uma grande bobagem. O Bahia é um grande clube, uma torcida nacional. Mas vamos parar com esse complexo de inferioridade, hein, Capri? Qualquer coisa que a gente fale a respeito do futebol nordestino é coisa do eixo. Pô, vamos virar essa página, pessoal. Vamos virar. É isso aí. E o futebol do Nordeste está em alta, os times cearenses, agora o Sport em ascensão também, Bahia em grande momento, não é? E é um futebol espetacular e um pedaço do Brasil que merece todo o nosso respeito. Vamos lá, Ramiro! Lucha tá chegando daqui um minutinho aqui na sala de coletiva, então só pra gente ficar monitorando que o Luxemburgo já tá a caminho junto ao Gil, o defensor do Timão que deve falar por aqui daqui a pouco. Ele ao lado do Vanderlei Luxemburgo, presidente do Írio Monteiro Alves e também gerente de esportes Alessandro, estão por aqui, ao lado da Jô, na assessoria, tudo certinho. O Gil tá chegando inclusive com os filhos dele. Neste momento entrando na sala de coletivo o técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou à 13ª vitória desde a chegada dele no Corinthians. São 21 partidas, 13 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Portanto, daqui a pouco o professor Luxemburgo vai falar por aqui, ao lado do Gil. A gente sabe que a coletiva é um pouco mais curta por causa da Conmebol, tem aquela coisa toda e também deve falar em cerca de 15 minutinhos. A gente vai trazendo o detalhe na Rádio Bandeirantes. Inclusive o Gil, autor do gol hoje, eleito o melhor jogador por parte da Conmebol naquela eleição que eles têm. Portanto, neste momento, Luxemburgo chegando ali para dar início à coletiva ao lado do Gil. Vamos ouvir a entrevista coletiva. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo e do zagueiro Gil. Obrigado. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Gil. Boa noite. Eu não gosto de fazer 2 perguntas, mas vou fazer. Vanderlei. Você gosta. Dessa vez eu vou fazer. Primeiro, que acho que todo mundo quer saber de você, a ausência do Wesley, né, que todo mundo achou que o Wesley sairia jogando, ele ficou no banco e não chegou a entrar. Aqui, opa, melhorou? Tá bom? Vamos lá, levantando assim. E a segunda... Levanta. É o receptor aqui. A segunda é, com a sua experiência, a diferença de um gol para o jogo de volta, qual é o tamanho que seria uma diferença de 2 gols? Parece pouca coisa, 1 gol para 2 gols, mas o tamanho dessa diferença para o jogo de volta. Obrigado, essas 2 coisas. Então, 2 gols, obviamente a diferença é bem maior, né? Eles teriam que fazer 2 gols para levar pênalti e fazer 3 para poder, né, conquistar o resultado. Mas, cara, nós conseguimos uma vantagem para jogar lá. E, assim, com todo respeito, a gente fala sempre as perguntas, né, cara?
É a opção de você olhar o adversário, onde é que tem que escalar, o porquê da ausência do L, porquê... Cara, é a opção do técnico. Fica assim, a análise não fica para mim. Fica para vocês analisarem se eu fiz certo ou fiz errado. Eu não tenho que chegar aqui, porque você olha para o adversário, você tem que dar uma olhada... Eles jogaram fora de casa, aí eu vou dar um dado que eu vou dar para você. Sem linha de 5, segunda vez que eles jogam fora na Sul-Americana, fora de casa, com linha de 4. Então eles tentaram jogar por dentro. Então você tem que analisar o que o adversário vai fazer, qual a possibilidade que ele tem, para você poder escalar. Se começa de uma maneira que você começa vulnerável, se você perceber... A entrada deles por dentro é muito forte. Foi o que mais nós trabalhamos, foi a entrada deles por dentro, porque os 2 meia deles, eles entram em cima dos 2 atacantes. Entram constantemente. E eles ficam posicionados tentando receber essa bola nas costas. Então, saber isso aí. Então, eu respeito. Tu sabe que eu discuto, mas eu respeito as perguntas. Só gostaria que fosse democrático. A pergunta toda ela procede e a resposta também procede, né? O Hélio não entrou porque a opção foi uma outra opção em função das circunstâncias que se apresentou para nós, eles mudando de 3 zagueiros, com 2 laterais passando constantemente, para uma linha de 4, fortalecendo mais o meio campo, entendeu? Então, para mim, foi essa a mudança da outra. Qual foi a outra pergunta que você fez, hein? Assim, eu tinha que buscar fazer o segundo gol, e o time deles é um bom time, muito bem treinado, e não deixar o time vulnerável para eles, de repente, fazer um gol. E nós tivemos, aí vem o seguinte, esse jogo é para quantas oportunidades? 1, 2, 3, né? Nós tivemos a chance de fazer o segundo gol. Mas o mesmo cara que deu o empate para nós lá contra o Cruzeiro, hoje não deu, e aí faz parte do jogo de futebol. Eu acho que a estratégia que não deu certo contra o São Paulo no primeiro tempo, eles ganharam de 2-0, depois no segundo tempo melhoramos, deu uma melhorada. Hoje ela, para mim, funcionou, nós conseguimos botar uma vantagem, uma boa vantagem, para levar para o jogo de lá, e vamos jogar o próximo jogo. Antes de jogar o próximo jogo, nós temos que jogar em casa, o jogo do Campeonato Brasileiro, e depois vamos ver o que a gente vai fazer. Gil. É para ele também? Ou só para mim? Pô. Puxa, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar em relação ao posicionamento do Renato Augusto, principalmente quando o Yuri Alberto sai, ele vira um centroavante, você chama ele, bate um papo e ele vira esse jogador mais de referência. Não é referência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, né? Se fosse uma novidade minha, por que o Luiz está maluco? Santos Dumont fica inventando? Não. Eu tenho 2 caras de lado, que eu botei o Mosquito e o Romero. Tá certo? Quem é que apoiava bem o jogo do time deles? Os 2 laterais apoiavam constantemente. Onde é que estava vulnerável? Nas costas do lateral. Mas se você me pergunta, eu não consigo olhar nem para você estar olhando minha resposta, cara, fica complicado. Então, qual era a ideia? Renato mastiga bem a bola. Então era ele chegar um pouquinho mais para a intermediária e de repente achar a bola nas costas do lateral para ter uma disputa mano a mano com o Romero, que disputou uma bola com o zagueiro, ele conseguiu passar à frente, foi a bola do Mosquito, acho que não fez o gol daquela que o Romero ganhou. Então a minha ideia era isso. O Yuri já tinha contribuído bastante e eu achava que, tendo 2 caras velozes do lado e com o Renato ali completando o meio campo, que é onde eles eram perigosos, a bola podia sair melhor para meter uma bola de lado de campo com o Romero e com o Mosquito. Vanderlei, boa noite. Boa noite. 2 perguntas, por favor. Primeiro, você tem um cara diferente no meio campo, ao lado do Renato Augusto, que é outro cara diferente também, que é o Matias Rojas, né? E hoje deu mais uma oportunidade para o torcedor ver o Matias jogando ao lado do Renato, né? Ele jogou pelo lado direito, centralizado, lado esquerdo, porque ele tem esse recurso. Você enxerga que ele jogando pelo lado direito é aonde ele rende mais? E a segunda pergunta é, num jogo tão equilibrado quanto esse de hoje, 2 lances chamaram a atenção da arbitragem, de 2 pênaltis a favor do Corinthians, que não foi marcado hoje. Qual o tamanho desse dano do pênalti não marcado no primeiro tempo e depois no segundo tempo, que o Maicon, se ele tivesse caído no gramado, o árbitro ficou perdido sem marcar? Não foi. Estava vendo agora lá dentro, o Maicon fez certo da sequência na jogada, porque o cara não toca no pé dele, não toca na perna, não. Sim, talvez um puxãozinho. Ficou meio perdidão ali o árbitro. Não toca. Eu vi agora o lance lá dentro. Mas qual o tamanho do dano desse pênalti não marcado no primeiro tempo e também sobre o Matias Rojas?
Assim, o Matias Rojas é um excelente jogador de futebol, e quando nós fomos contratar, em conversa com o Alessandro e com o Duílio, que nós fomos ter o Matias Rojas aqui, não sei o quê, eu conversei, obviamente para poder saber como é que seria melhor, ele se sente mais confortável jogando para a direita, pela direita. Ele consegue jogar, ele falou, eu consigo jogar nas 3 posições no meio campo, por dentro, pelo lado esquerdo e pela direita. Eu usei ele hoje no lado esquerdo, um pouquinho. Mas ele gosta mais de pegar na direita, que ele consegue puxar para dentro. Ele não é um cara que é totalmente cego na direita, ele consegue entrar, mais atacar mais o espaço pela linha de fundo. Né? Agora, o que falta ao Matias é jogo, cara. Não existe fisicamente, não. Atleticamente, eu sempre falo isso, não existe a condição física, é condição atlética. Atlética é emocional, físico, técnico, tático, jogo, para ele poder pegar o ritmo. Ele ficou com uma lesão, e uma lesão no pé que traz um desconforto, né? Então, o rendimento dele, naturalmente, vai evoluir, tá? E a outra, qual foi que você... Eu acho assim, o pênalti de mão, acho que aí sim foi pênalti, eu acho que aí faz uma diferença. Não sei se a gente ia fazer o gol ou não, mas a possibilidade de fazer o gol era muito grande. Então, acho que aí isso faz uma diferença num jogo tão complicado, né? Porque você vai jogando com a equipe que tem qualidade. Se botar uma bola para dentro, o Fábio foi importantíssimo. O primeiro lance do jogo ali, que o Fábio fez a cobertura do Murilo ali, o Murilo fez a cobertura do Gil e o Fábio fez a cobertura do Murilo por dentro ali, que deu um carrinho no cara. Se eles fazem aquele gol ali, seria mais complicado, porque eles jogam muito bem fechados. Então, acho que no jogo da importância dele, difícil, né? Uma penalidade máxima, com VAR, com tudo, né? Tem que marcar, né? Mas, fazer o quê? Não deu, e o importante é que nós continuamos. E uma coisa que é importante, cara, assim, os argentinos, quando apitam uma falta, vai 5, 6 jogadores no juiz, não é isso? Ou vem 5, 6 jogadores. Eu, em momento algum, eu falei para os jogadores, não entrem que nós entramos no Old Boys, ficamos tentando sair para a discussão com eles, aí um lance único, eles foram lá e fizeram um gol na hora que a gente estava discutindo com eles. Cara, deixa eles, que eles são, é característica do time argentino, eles sabem fazer isso, eles sabem fazer essa manha, eles vão aqui, vão ali, provocam para aqui, provocam para ali, é um ambiente que eles se sentem bem. Eu não tenho que entrar naquele ambiente. Eu tenho que estar no nosso ambiente de jogo com a gente, cara, para a gente fazer aquilo que nós temos que fazer. Se você entrar no ambiente deles, aí é complicado. Vai estar do meu lado aqui. Vai ter uma pra ele agora. Não, vai dar um presentinho pro Gil agora. Boa noite, professor. Boa noite pro Gil. Boa noite. Professor, eu sei que você não vai analisar mudanças e você raramente faz isso, mas até em comparação aos últimos jogos, o Corinthians estava um pouco diferente, pelo menos em alguns atletas. O Fausto Vera não tem sido mais tão utilizado, o próprio Juan Oliveira hoje não começou entre os 11. Você acha que você ainda não encontrou a formação ideal do Corinthians? E aí eu estendo a pergunta para o Gil. Você, Bruno Mendes, Murilo e o Fábio na esquerda, você acha que essa é a formação ideal da zaga hoje? Pedro, eu sempre respeito a pergunta. Talvez o melhor momento nosso deve ter sido 2 meses atrás, né? Que a gente só tomava uma porrada. Pô, como eu não encontrei a melhor... Eu encontrei um elenco à disposição. São 14 jogos com 1 derrota. Eu acho que isso é um número considerável. Você vai considerar só a derrota para o São Paulo? Dentro de 14 jogos? Então, há 2 meses atrás, então seria o ideal nosso? Não, o ideal nosso é que nós encontramos em 14 jogos um equilíbrio. Jogando com 3 zagueiros, jogando com o Bruno, jogando com o lateral, fazendo mudanças. Isso faz parte de um contexto. Não é uma, hoje eu tenho um elenco à minha disposição e rodado para eu fazer as mudanças que são necessárias serem feitas. Eu enxergo, acho que você tem todo o direito de achar que não encontra, mas eu considero, né? Mesmo, não é uma opinião, é uma pergunta mesmo. Não, eu estou te respondendo a tua pergunta. Eu considero que nós eu tenho possibilidade hoje de poder mexer com o time para lá e para cá, e os jogadores estão rendendo. Vamos colocar a única derrota que nós tivemos, que foi contra o São Paulo, tirou ainda da competição, mas são 14 jogos que a gente vem aí com empate, com vitória e jogando de uma maneira, tanto faz com linha de 3, com linha de 4, com 3 no meio só, com 3 atacantes, a gente vem consistente. Às vezes um tempo melhor do que o outro, mas também faz parte do jogo de futebol. Agora é pro Gil. Você acha que Bruno Mendes, você, Murilo e Fábio Santos, essa é a formação ideal da zaga do Corinthians? Que horror. Quem comanda é ele. Eu acho que nós temos grandes atletas para poder estar desempenhando o melhor futebol, estar fazendo aquilo que quando entra em campo quer para vencer para o Corinthians. Prova disso foi o último jogo contra o Cruzeiro. Acho que dos citados que você falou, só o Bruno Mendes que jogou. Então, quem o professor colocar ali vai tentar fazer o melhor. Boa noite, Luxemburgo, Gil. Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Primeiro para o Luxemburgo, depois para o Gil.
Luxemburgo, eu queria saber sobre o Gabriel Moscardo. Hoje me chamou muita atenção que num dos primeiros lances dele, ele tenta uma invertida de jogada. Você pede calma para ele, porque ele acaba errando o passe, mas ele mostrou maturidade na sequência e conseguiu armar algumas jogadas. Como é que está essa evolução do Gabriel Moscardo? Você, como treinador, dando oportunidade para ele. E para o Gil, com a chegada do Lucas Veríssimo, que atua geralmente do lado direito, teria problema para você jogar do lado esquerdo? Você prefere jogar do lado direito? Obrigado. O Gabriel Moscardo eu preciso jogar às vezes junto com ele, né? Muito novo, né? E aí, por exemplo, ele está voltando de lesão. E ele acha que os 17 anos só que ele tem, ele vai conseguir ocupar todo o espaço do campo, porque ele tem 17 anos. Não consegue, mesmo com 17 anos. Então, tem horas que você não precisa complicar, né, para prometer o erro, né? Tem que facilitar, não conduzir a bola, tocar mais simples, tocar no cara mais próximo, para ele ter condição de poder ir jogando e avançando dentro do jogo. Então eu sou obrigado a posicionar. E aí vem a mudança que nós temos. O Maicon cresceu muito de produção, jogando como primeiro, tá? E o Gabriel vinha jogando muito bem. O que o técnico tem que fazer? Em cima da pergunta até do Pedro. Eu tenho que arranjar um jeito que os dois possam jogar. Isso cabe a mim. Tem que fazer um jeito deles dois poderem jogar. Agora, eu vou ter que adaptar quando e que momento um dos dois vai se transformar em primeiro volante. É obrigação minha como técnico, né? Porque todos os dois têm a característica de ser primeiro. O Maicon tem dificuldade de jogar de costas, o Gabriel tem dificuldade de jogar de costas, para receber bola de costas. Agora, eu tenho que ir adaptando em treinamento tático, e ontem eu fiz um trabalho tático voltado para isso, para esse posicionamento, como eu fiz também contra o São Paulo, trabalho tático, né, para poder começar a posicionar os caras de uma maneira que a gente possa aproveitar aquele jogador que eu acho, como técnico, seria injusto. O Gabriel está jogando bem, o Maicon ir para a posição dele, joga bem, e agora, peraí, Maicon, você está fora. E aí volta o Gabriel. Então eu tenho que arranjar um jeito dos dois jogarem. Sobre a pergunta do Lucas, acho que é um excelente jogador, um excelente atleta, né? Chegou para nos ajudar, mas eu não vejo problema em jogar do lado direito quanto do lado esquerdo. Tanto é que contra o Vasco, se eu não me engano, foi a partida que o Caetano saiu no intervalo e eu fui para o lado esquerdo. Já estou acostumado também. E quando eu puder entrar dentro do campo para ajudar meus companheiros, isso que é o mais importante. Assim como eu penso com o Lucas também. Só dar um canchozinho na pergunta tua pro Gil, né? Cara, você acabou de quebrar o Caetano, hein, que é um baita jogador, hein, cara? Só uma colocaçãozinha. Ele vem sendo um jogador que vem se destacando bastante, né? Você acabou de quebrar o Caetano. Boa noite, Gil, por favor. Você fez o seu 18º gol pelo Corinthians hoje. Não sei se você soube, mas você está no top 5 de zagueiros com mais gols na história do clube. Quero te ouvir da importância desse gol, para além do número, né, mas a importância de mais um gol nesse momento seu, depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas. O Luxemburgo sempre lembra do episódio do hotel. A importância desse gol num jogo decisivo como esse, por favor. Fica feliz pela oportunidade de estar entrando em campo e fazer o melhor. Acho que o mais importante é que a equipe venceu. Claro que nós queríamos sair com uma vantagem melhor, mas pelas circunstâncias do jogo, a equipe deles é uma equipe muito bem qualificada, então acho que isso é o mais importante. E sobre o que aconteceu no passado, eu procuro não ficar lembrando muito. Eu acho que o mais importante é a confiança que eu tenho nos meus companheiros, a confiança que eu tenho do professor, de poder estar entrando em campo e fazer o meu melhor. Acho que isso é o mais importante e eu penso sempre em evoluir. Eu acho que mesmo com 36 anos de idade, eu procuro todos os dias me reinventar, procuro melhorar a cada dia e continuar trabalhando. Acho que essa oportunidade o Corinthians sempre me deu, de estar podendo desempenhar o meu melhor trabalho, então acho que isso é o mais importante. E focar nas coisas boas, né? Porque nós sabemos da nossa qualidade, do profissional que nós somos, não só eu, mas como todos dentro do Corinthians, então acho que isso é o mais importante. Gil, Lucha, boa noite. Ivan Pinhatari, de Dimensão Esportiva. Uma pergunta que eu quero saber a visão dos dois, do treinador e do atleta, que o Luxemburgo já falou, né? Antes do jogo decisivo contra os Estudiantes, tem a partida contra o Goiás, que é importante. O Corinthians pode terminar a rodada em caso de vitória mais perto do G6 do que do Z4. Mas, né, o jogo de volta contra os Estudiantes é decisivo e, querendo ou não, o Corinthians está a 4 jogos de um título inédito. Como manter o foco, tanto comissão técnica quanto elenco, para esse jogo do Brasileirão, que é importante, mesmo com a ansiedade de um duelo decisivo na Sul-Americana? Obrigado.
Jogar primeiro o jogo de final de semana contra o Goiás, porque, como você falou, não é uma coisa que agora que você alertou que nós estamos preocupados. Eu venho falando, acho que há muito tempo, da possibilidade no campeonato para a gente olhar para a parte de cima. Tem coisa boa para acontecer. Uma vitória com um adversário que também vem pontuando, que saiu ali daquela coisa, né? E uma vitória vai ser importante para nós olharmos para cima, né? E aí, terça-feira, acabar o jogo de sábado, terça-feira, começar a preparar domingo, segunda, o jogo de terça-feira contra o Estudiantes, porque é o jogo que a gente vai jogar, um jogo de decisivo para levar para uma semifinal de competição. Então, jogar sábado e depois jogar terça. Isso é importante, a gente trabalhar bastante também até esse jogo do final de semana, porque nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. A equipe do Goiás mesmo que está fazendo bons jogos. Ontem empatou 1-1 com o Atlético Paranaense em casa, então nós sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar. Então acho que aproveitar bastante essa vitória de hoje, aproveitar e continuar trabalhando, porque no sábado temos mais um grande jogo diante do nosso torcedor e nós queremos vencer. Aqui, boa noite, Luxemburgo. Duas perguntas só, por favor, e rápidas. Você citou o jogo agora, a duplinha, né, que é a duplinha Goiás e Estudiantes. Queria saber se a estratégia do clube, a tendência é ser igual do último final de semana, quando você descansou 7, 8 titulares para vir bem hoje, se você repete isso no final de semana. E a opção pelo Biro também, quando saiu a escalação, o torcedor na rede social querendo entender o Biro, queria que você explicasse qual era a sua intenção de colocá-lo como titular hoje. Obrigado. Eu já falei, acho que na primeira pergunta ali, né? Foi a primeira pergunta que eu falei sobre... Então, mas aí foi o Biro que jogou, então praticamente eu estou te respondendo, né? A opção pelo Biro foi a coisa tática, né? De olhar ali e olhar que o Biro podia ajudar o Fábio e a gente congestionar o meio, que eles tinham mudado de 3 zagueiros para uma linha de 4, né? Então ia ter mais congestionado por dentro. E 2 atacantes em cima dos nossos zagueiros aqui o tempo todinho, com os meias adiantados. E como é que foi que você falou? Vamos ver, é bem provável que eu faça algumas mudanças, porque eu percebi que o jogo passado para esse jogo, né, que nós ficamos fora com alguns jogadores aqui, eles entraram com saúde hoje. Eu vi o Fábio Santos hoje totalmente dentro do jogo, 90 minutos. Em momento algum eu vi ele fora do jogo, né? É um jogador que não é mais nenhum garoto, a gente tem que preservar, né? Então, alguma coisa a gente vai fazer para o final de semana, é o que eu falei anteriormente. Hoje eu tenho o elenco todo à disposição, podendo fazer as mexidas que eu achar que entender fazer. E eles cabem a treinar e esquentar minha cabeça para poder escalar, né? Tem que ser dessa forma. Obrigado, professor Luxemburgo. Gil, boa noite a todos. Tá aí a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo.